e senhores! Estamos no ar! Seja muito bem-vindo ao pior canal do YouTube. Na hora que tem que começar, hein? Um beijo pra você que tá assistindo agora ao vivo, um beijo pra você que tá assistindo gravado, um beijo a todos os porteiros, vigilantes e seguranças do Brasil. Vamos começar essa zorra, tá bom? Um beijo pra vocês que estão aí no chat, o povo já vai começar a chegar. Eu já comecei logo começando chegando, hein? Vamos começar logo com o primeiro áudio da noite. Ah, se você quiser participar desta live aí, já vocês estão vendo que eu tô começando logo para terminar logo cedo. Ó, um beijo para você que tá assistindo gravado. Já deixa logo o joinha, já verifica a sua inscrição. Se você tá assistindo agora, também já deixa logo o joinha, tá bom? Participe desta live, tá aqui. Você pode mandar seu áudio para o WhatsApp 71991902805. Mande seu áudio, não fale palavrão, não cometa um crime, não vale dedo no olho, é sério. E se você quiser participar com texto, você escreve aí no chat, beleza? E eu dou atenção a todo mundo do chat, tá bom? E aí eu tô vendo que Zé Oreia não... Tem um Zé Oreia aí perguntando como é que faz pra mandar mensagem pra mim. Rapaz, se vocês tomarem remédio, é capaz de confundir com veneno. Larga de ser jumento, galera. Tá aqui embaixo escrito, ó. Ô, vocês não sabem ler, não? Vou ter que fazer... Como é? Desenhar na tela? Tá aqui, galera. Ó, eu não tenho paciência pra essas coisas, não. Vocês não são... Eu não tô falando com um bando de jumento, né? Tá aqui, ó. Só lê na tela, porra. Entendeu? Aí o povo, como é que faz pra mandar mensagem? Tá aqui, porra, tá escrito na tela. Todo dia, rapaz, todo dia eu boto vídeo aqui nesta porra deste canal.
E tá aqui escrito, aí os jumentos ficam perguntando como é que manda mensagem. Mas, ó, é pra perder. Ó, ficou chateadinho comigo, a ideia é essa, vai embora, vaza. Se desinscreve logo do canal, não tenho paciência pra gente burra não, hein. Vamos nessa? Ó, quer participar, tá aqui, ó, tá escrito aqui, porra. Lê aí, ó. Lê aí, caramba. Tá aqui, porra. Todo dia tem vídeo aqui no canal, o negócio tá escrito aqui na tela, os jumentos ficam perguntando como é que manda mensagem pra mim, pô. Pelo amor de Deus, galera, vamos ler. Vamos ler. Ó, também eu quero mandar um beijo aí pro povo de Portugal que fica me ligando. Não me liga não, galera. Pelo amor de Deus, aí, pessoal de Portugal aí que tá querendo falar comigo, manda áudio, desgraça. Não me liga não. Povo de Portugal me ligando de manhã cedo. Amiguinhos de Portugal me ligando de manhã cedo. Eu dormindo. Galera de Portugal, ó, gosto muito de vocês, viu? Não é o Rick não, meu querido Rick Amorim, não é o Rick Amorim não, que o Rick Amorim é sem noção. Amiguinho de Portugal sem noção me ligando de madrugada. Pra mim é de madrugada, porque eu termino a live. Gente, eu termino a live 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aí vem um infeliz e fica me ligando o dia inteiro, não manda nem mensagem. Não sei, tá querendo me dizer desaforo, sei lá. O cara, ao invés de me mandar mensagem de áudio, ó, opa, Chico, tal. Fala, porra. Aí me liga. Me liga o dia inteiro. Eu não atendo. Eu não bloqueei ainda por respeito, entendeu? Mas não me ligue não, pô. Manda mensagem de áudio, eu vou ouvir. Beleza? Já comecei assim, mandando o povo pro inferno, chamando o povo de burro. E o português sem noção me ligando de madrugada. Pra mim é de madrugada. De manhã cedo, é madrugada. Fechou? Então é isso. A ideia é perder inscritos, não agradar ninguém. Eu não tô aqui pra agradar vocês, nem vocês a ficar me bajulando. Mas, porra, vamos ter bom senso. Vamos ler. Vamos largar de ser burro. Vamos ler. E o pessoal de Portugal ter mais bom senso, né? Não vou atender a ligação. Não adianta. Entendeu? Pode ser o Papa lá do Vaticano me ligando, dizendo, ó, Sepúlveda, Jesus vai voltar. Eu não vou atender. Ele vai ter que mandar uma mensagem de texto dizendo, Jesus vai voltar. E eu vou dizer, pô, que volta logo, Jesus. Volta logo pra salvar nós. Tá bom? É isso. Já começo logo assim, tá? A ideia é perder inscritos. Um beijo pra vocês, tá bom? Vamos lá começar essa bosta aqui. O laptop da Xuxa tá travando, viu? Quem quiser me ajudar aí, estamos na campanha Ajude o Tio Chico a mudar o laptop da Xuxa. Então, se você quiser me ajudar, né? Realmente tem gente que tá me ajudando todo dia, tá? E eu quero mandar um beijo pro Benedito Calil. Benedito, um cheiro. Você mora no meu coração. Mandar um beijo pro Fernando também. Deixa eu mandar um beijo. Esses caboclos me mandam apoio todo dia. Praticamente todo dia. É o Benedito. Deixa eu ver aqui. Acho que são eles dois mesmo. É o Benedito Calil. E deixa eu dar o nome certo para não ser injusto. Fernando Soares de Castro e Benedito Calil. Um beijo para vocês. Muito obrigado pelo apoio, tá? E aí eles estão na campanha para me ajudar a trocar o laptop da Xuxa, porque tá difícil, tá, gente? Tá travando mesmo. E aí quem quiser ajudar, você que tá assistindo gravado, estiver assistindo ao vivo, quiser me mandar um Pix para ajudar de qualquer valor, tá? O máximo que vocês puderem, porque eu tô juntando para trocar esse laptop maldito, que é o laptop da Xuxa. A chave Pix é falecom@chicosepulveda.com.br. Se vocês conhecerem alguma empresa para poder fazer parceria comigo, empresa de computador, essas coisas, pode indicar, tá? Eu faço. Tô precisando trocar esta desgraça que é o laptop da Xuxa, tá? Agora, em relação às minhas grosserias com os inscritos, a ideia é essa mesmo, tá? Pô, eu não tenho tolerância pra gente que não presta atenção nas coisas, tá? Eu não tô falando com... Eu sei que eu tenho alguns inscritos que têm deficiência visual, mas eu sei. E as pessoas falam, ó, galera, eu tenho deficiência visual. Como é que manda mensagem pro tio Chico? Tá show de bola. Mas eu tenho certeza que essas pessoas que perguntam não têm deficiência visual. Tá? Não tem. É preguiça mesmo. É preguiça de olhar, preguiça de pesquisar e ficar perguntando pras pessoas. Larga de ter preguiça, porra. Entendeu? E o povo de Portugal que quiser falar comigo, manda um áudio, tá? Manda áudio. Pode mandar áudio de 20 minutos, de 1 hora. Eu vou ouvir tudo. Agora não me liguem, tá? Eu não tô atendendo o povo do Brasil, que só o povo de Portugal. Tá certo? Não adianta me ligar de manhã cedo. Não adianta me ligar de madrugada. Eu não vou atender. Fechou? Não vou atender o telefone, mas eu vou com certeza ouvir o áudio, vou responder e tudo mais. E aí o caboclo ficou me ligando o dia inteiro hoje, rapaz. Que maluco, cara. Cara doido. Não é o meu querido Rick Amorim, tá? Não é. Rick Amorim não é sem noção. Tá certo? Tem outro caboclo lá que ficou me ligando o dia inteiro, rapaz. Que porra é essa? Eu fico doido com isso.
Tá bom? Ô Henrique, se pique. Ninguém liga. Se você tá indo assistir o filme do Pelé. Oxi, rapaz, que tô indo, vou assistir o filme do Pelé. Se pique, rapaz. Vai tarde. Ninguém liga. João Boaventura mandou 5 aqui. Um beijo, João. Tem uma Titan 2014. Estou querendo dar um salto de categoria. Faz bem. Se bem que a 2014 é 150, né? Eu acho que é 150. Se for 150 é boa. O que me indica até 25, 27 mil. De preferência naked ou carenada. João, 25 a 27 mil, Dominar 400, CB300F, FZ25, Dominar 200. Pô, tá difícil, velho, nessa faixa de preço aí. Tá tudo muito caro. Apache RTR 200, tá tudo muito caro. Infelizmente, cara. Infelizmente. Isso e as Royal, né? Aquelas Royal. Talvez você encontre uma Interceptor usada, tá? Nessa faixa aí de 27 mil, dá pra achar. Interceptor usada, 650. Dominar. Talvez você ache algumas usadas boas, por exemplo, 27 mil, não sei se você acha. Z400 usada. Não sei. Talvez, se você pesquisar, talvez uma Z300 usada, boa. Aí eu não tô pensando em economia nem nada. Você não me falou pra que você quer usar, né? Você falou que é uma moto naked. Então, acho que nessa faixa de preço dá pra pegar isso aí. Tá bom? Um beijo, Henrique Santos. Vá assistir seu filme do Pelé. Um beijo, lindão. Ele disse que é mecânico de veículo elétrico. Ô, Henrique, mande um áudio aí explicando como é que é o seu dia a dia. É sério. Como é que é ser mecânico de veículo elétrico hoje? Como é veículo elétrico carro ou é veículo menor? Mande só um áudio dizendo aí como é que é o seu dia a dia. Você conserta carro elétrico, carro desses novos? Ou são veículos menores? Aqueles veículos tipo... como é que é? Aqueles... Esqueci o nome. Aquelas empilhadeiras elétricas, eu não sei se é isso. Mande um áudio aí dizendo como é que é seu trabalho. Consertando o veículo elétrico, qual é o maior trabalho que você tem, quais são as peças que são mais trocadas. Manda um áudio aí que eu fiquei curioso agora para poder entender isso. Por favor, Henrique, manda um áudio aí para cá, ó. Quero ouvir mesmo, sério, explica aí como é que é seu dia a dia, quais são as peças mais trocadas, quais são os erros que ocorrem mais nos veículos elétricos e que tipo de veículo elétrico que você trabalha. Fiquei curioso. Manda aí pra gente o áudio, eu fiquei curiosão agora. O DMR Pimenta, ele pergunta aqui, pela mesma faixa de preço FZ25, confiabilidade, revenda ou Dominar 200, moto melhor? Pimenta, depende da sua proposta de uso. Eu vou colocar 2 cenários. Se você quer trabalhar, né, quer botar o bag nas costas e ir trabalhar com app, entrega, a FZ25 é melhor. Desculpa, a FZ15 é melhor. Esquece a revenda, cara. Eu não indico moto para as pessoas. Aqui eu não faço indicação para revenda. Eu ignoro revenda, tá? Esse negócio de revenda é você já comprar a moto pensando em vendê-la. Eu recomendo moto para usar. Aqui não tem isso. Você pode ir para outro canal, perguntar para outro criador de conteúdo que vai falar de revenda. Eu não acredito nisso, tá? Eu indico moto para as pessoas usarem, não pensando já na revenda. Então, eu não levo isso em consideração. É o meu perfil, é a minha opinião e é isso. Então, a FZ15, para quem quer trabalhar, botar bag nas costas e ir para o trampo, né, é melhor. A Dominar 200, por enquanto, eu não estou indicando para trabalho, porque a Bajaj ainda não tem uma boa rede de distribuição de peças. Futuramente, eu acho que sim. Mas se você não vai trabalhar com a moto, vai pegar a rodovia, vai rodar na cidade, né, vai fazer deslocamentos na cidade e rodovia, cara, a Dominar 200 é excelente. Mas se você mora na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, eu não recomendo a Dominar 200 porque os amigos do alheio estão levando essa moto fácil. Então aí você vai de FZ15. Beijão, lindão. Leandro Caravieri pergunta, Chico, que tinta de cabelo você está usando? Ou seria tonalizante, ou seria palmindaia? Rapaz, palmindaia. Rapaz. Olha, Leandro Caravieri, se lascar, viu? Se lascar. Você que usa, que eu tô ligado, viu? Fabiana já tá aplicando no seu cabelo aí, porque você já tá todo com cabelo branco igual de Papai Noel e fica me sacaneando. E você é só 3 anos mais velho que eu. Ó, o Alienware, ele comenta...
Triumph me ligou hoje para confirmar a reserva e pedir meus documentos da Scrambler 400. Em janeiro sai o faturamento. Faturamento de 35 mil. Alienware, parabéns, viu? Parabéns. E tá pertinho, né? Janeiro tá aí. Vai ser legal a gente começar a ver as pessoas recebendo a Scrambler. Vai ser massa. Eu tô bastante feliz, assim, de ver as pessoas já recebendo. Agora, em janeiro, as pessoas vão começar a receber, né? Vai ter muito conteúdo legal e de um monte de gente recebendo essas motos. Rick Amorim mandou 2 euros. Um beijo, Rick. Um beijo, seu lindo. Obrigado, viu? Fábio Santos pergunta: Lander 250 por 29 mil ou XRE 190 por 22 mil? Preços de Belo Horizonte. Caramba, hein, Fábio? 29 mil reais no Lander, cara. Putz grila. Eu não sei se você gosta de Himalayan. Eu daria uma olhada na Himalayan, tá? Mas eu pegaria uma Lander. Eu não pegaria a XRE 190. Nem a pau. É melhor Lander, tá? Eu sugiro você dar uma olhada na Himalayan 411. Mas se você não gosta da Royal, não quer Himalayan, vai de Lander. Esquece a XRE 190. Não que eu não goste da XRE 190, eu gosto. Mas não vale o preço. Então é de Lander. Deixa eu ver se tem algumas perguntas lá em cima. Quero ver se o Henrique me mandou o áudio. Henrique, você mandou o áudio, eu vou cobrar, viu? Eu quero saber do Henrique Santos. Ele disse que é mecânico de carro elétrico, eu quero ouvir. O Raul Gustavo mandou aqui: Tio Chico, tem uma IES 2008, já fazem 11 anos, sou segundo dono, moto com 60 mil quilômetros rodados. Uso para ir ao trabalho, estou pensando em pegar uma Hunter da Royal ou uma Meteor. Qual o senhor recomenda? Raul, cara, você tem uma moto excelente, parabéns aí pela motinha, mas não tô falando motinha diminuindo a moto não, é porque putz, é uma baita moto. É uma moto assim, básica, mas não quebra. Não quebra. Se você quiser ficar o resto da vida com essa moto, você pode ficar. E tá tá pouco rodada, né? Enfim, entre a Hunter e a Meteor, eu particularmente, aí a minha opinião, tá? As duas têm o mesmo motor, mas pela posição de pilotagem, que eu deduzo que seja mais confortável, porque eu nunca testei a Hunter, mas ela tem uma posição de pilotagem mais parecida com a Classic. Eu tenho a Classic. E eu já testei várias vezes a Meteor. Eu particularmente não acho a posição de pilotagem da Meteor tão confortável quanto da Classic e supostamente da Hunter. Então eu acho a Hunter mais interessante. Mas se você gosta de moto custom, cruiser, aquela pegada custom, vai de Meteor, cara. Qualquer uma das duas você vai ser feliz, tá? Tanto a Hunter quanto a Meteor. E aí eu sugiro, vai lá na Royal, testa, roda nas duas, e aí você vai ver qual das duas veste melhor em você. Caio Polimotos, ele tá dizendo que a Z300 é legal, dá pra achar umas bem pouco rodadas por uns 20 mil. Peças, por exemplo, kit relação, tem de monte nas lojas. Eu concordo, Caio. Eu sou apaixonado pela Z300. Fora que peças você acha ainda muita porque tem a Versys X300, que é o mesmo motor. Então, pro amiguinho aí que tava perguntando, o João Boaventura que tava querendo fazer um upgrade aí, motos até 27 mil reais, a Z300 pode ser uma boa opção. E o Rafael mandou 5 aqui. Obrigado, Rafael, mandou um superchat. E ele disse: Tio, Bajaj 160 ou DK 160? Deslocamento para o trabalho, atividades cotidianas, altura 1,66, moro no bairro periférico em Carapicuíba, São Paulo. Abração. Rafael, DK 160, infelizmente. Tá? Não que eu não goste da DK, eu gosto da DK, mas a DK é muito inferior à Bajaj Dominar 160. A Dominar 160 tem ABS, é uma baita moto, tem 17 cavalos, enquanto a DK 160 tem 15. E aí falta na DK 160 um ABS. Mas só que aí onde você mora, você vai perder essa moto, cara. Essa Dominar 160 você vai perder. Infelizmente. Tá muito inseguro aí em São Paulo. Então, vá por mim, vai de DK 160, tá? Faz seguro, mas você vai ter mais paz. Você vai poder rodar com a moto em paz. Então pega a DK 160. Infelizmente, galera, quando se fala em São Paulo, eu preciso até que vocês, meus queridos inscritos, que moram em São Paulo, quando vocês me perguntarem de algumas motos, se identifiquem como moradores ou da região metropolitana ou da cidade de São Paulo, para eu poder fazer uma indicação mais precisa para vocês, porque São Paulo tá pior do que o Rio de Janeiro.
tá pior do que o Rio de Janeiro, tá bom? Tá muito pior do que o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro eu já tinha algumas restrições, mas só que não tem restrição tanta assim para Bajaj. E São Paulo é impossível, tá? Não dá mais. São Paulo não dá para comprar Bajaj, que é um absurdo, é uma pena. Então, pessoal da região metropolitana de São Paulo, infelizmente eu não estou recomendando as Dominar. Então é melhor ir de Hauju, né? Ir de NH300, NH190, todas as motos da Hauju, porque vocês vão correr menos risco. É uma pena falar isso, tá? Mas é verdade. Não pela qualidade das motos, que eu gosto da qualidade. Mas quando a gente fala de pacote, né, o que a Bajaj entrega, ela entrega mais do que essas outras motos. Mas infelizmente está impossível, está impraticável para o pessoal que mora em São Paulo. Eu acho uma pena isso. José Ayrton tá dizendo que eu tô com um cara de 23 anos. Obrigado, viu? Obrigado, José Ayrton. Você me deu 22 anos a menos do que eu tenho. Que bom. Deixa eu ver quem mais tá aí. Deixa eu ver se tem alguns comentários aqui em cima. Gilberto Júnior diz aqui: tio Chico, eu quero comprar uma Z400, mas na minha cidade não tem concessionária. Como faço? Vai para um lugar que tem concessionária, Gilberto. Dependendo aí, se for até 200 quilômetros da sua cidade, vale a pena. Passou de 200, aí eu já não acho legal, não. Deixa eu ver. Ventos da Liberdade. Boa noite a todos. Tira uma dúvida, tio Chico. Tem uma XRE 300 2021. Tô pensando em trocá-la no ano que vem. Qual recomenda? Dominar 400 ou Himalaia? Ele tem 1,78 m, uso diário e viagens quando sobra tempo. Ventos da Liberdade, vai de Dominar 400. Tá bom? Vai de Dominar 400. E aí, se você for de São Paulo, aí é melhor você ir de Himalaia. Deixa eu ver. Deixa eu voltar pra cá. Eu tô dando super atenção pra galera do chat pra depois fazer imersão aí no WhatsApp. O Pedro. Boa noite, tio Chico. Boa noite, Chico. Adquiri recentemente uma Phaser 250 2015. Esse modelo é ótimo, cara. Putz, que modelo. É o melhor modelo, tá? De 2012 a 2017. É a melhor Phaser que tem. Melhor Phaser. Que é a com farol diamante. Aí ele diz aqui: sempre quis ter essa moto, a do painel híbrido. Linda, linda, Pedro. Linda. Meu Deus. Essa é a melhor Phaser. É a mais bela. É a que tem maior tanque, maior volume de tanque. É a que tem um banco mais confortável. Tudo bem, ela é mais pesada do que essas Phaser atuais, né? As Phasers atuais. Mas dane-se. Ela é mais confortável, ela tem o maior volume de tanque, acho que são 20 litros, 18 ou 20 litros de tanque. Bicho. Ela é mais pesada, obviamente, mas dane-se. A moto tem... Eu testei essa moto aqui no canal. Se não me engano, foi uma 2012. Cara, que moto equilibrada, velho. Que moto equilibrada, que moto legal. Eu não tô desfazendo dessa atual FZ25, não. É boa também. É boa. Não estou falando que é ruim a FZ25, mas a Phaser 250, ela era uma moto muito mais equilibrada, né? Para você conseguir levar garupa, viajar, você fazia tudo com a moto. Essa nova, a FZ25, a nova, você tem muita vantagem porque ela tem alívio de peso, né? É uma moto mais econômica, muito alívio de peso. Só para vocês terem ideia, tem em torno de 10 quilos de alívio de peso, talvez até mais, em comparação a essa Phaser 250 2015 do Pedro. Mas deixa eu continuar aqui. E eles querem do painel híbrido. Cara, é linda essa moto. Mas seus vídeos que me ajudaram muito a ter certeza dessa decisão. Estou muito feliz por enquanto. Ah, Pedrão, você fica com essa moto, fi. Seja feliz, continue feliz com sua moto, cara. Cuide, preserve, porque, cara, eu acredito que essa moto... daqui a alguns anos ela vai ser uma moto bastante valorizada pelos colecionadores, sabe? É uma moto que eu tô falando daqui a uns 20 anos, tá? Não tô dizendo que você tem que guardar essa moto por 20 anos, mas é porque é uma moto que realmente que ela inclusive, na minha opinião, é melhor do que a Twister da época. Twister não, desculpa. A Twister 250, a CB 250F é incrível. Mas eu estou falando em relação a CB 300R, desculpa. CB 300, a C-Bomba, né? A C-Bomba era mais potente, a C-Bomba realmente era
tão bonita quanto, eu acho a C-Bomba linda, mas nem a pau a C-Bomba é melhor no conjunto do que a Phaser 250 de 2015. Então conserve, viu, Pedro, que você tem uma relíquia, é uma das melhores motos. Então quem tem essa moto, conserve, mantenha, cuide, porque primeiro a moto não quebra, essa moto dura muito e ela tem aí um consumo bom, tá? Então é uma moto aí que quem tem é um jipinho, né? É como se fosse um jipinho que não quebra. Essa moto é incrível. A mesma forma, quem tem a Teneré com esse painel, Teneré 250 com esse painel híbrido, aquele painel que tem o RPM analógico e o velocímetro digital. Essa Teneré é espetacular. Eu já não gosto do painel digital, tá? Mas é uma opção, é uma coisa minha, tá, gente? Não é que a Teneré com painel digital não presta, não é isso não. Inclusive, essa Teneré com painel digital, que é a 2018, a última, é excelente, porque ela já tem o quadro que não dá mais problema, ela já tá com os ajustes, né? Tá tudo certo. Mas eu tenho uma preferência, assim, que eu acho linda a Teneré com o painel misto, que é esse mesmo painel da Phaser 250. Essa Teneré é espetacular, é linda. Então, quem tem Teneré 250 com esse painel misto, conserve. Muitos de vocês me perguntam, tio Chico, tem muita gente me perguntando isso. Eu tenho uma Teneré 250, ano 2015, ano 2016, o que é que seja, e eu tô querendo trocar para um Himalayan. E aí eu disse, cara, não faz isso, não troca, fica com tua moto, porra. Não faz isso não. Aí eu quero trocar para uma Lander. Eu entendo se a pessoa quiser mais segurança para ter um ABS, aí show de bola. Quer ter um ABS, quer ter mais segurança, vai lá, troca, que você vai ter com certeza mais segurança com uma Lander ABS. Mas eu não trocaria para uma Himalayan, porque essa Teneré, aliás, Teneré 250, é muito mais durável do que uma Himalayan, é muito mais confiável do que uma Himalayan, e ela tem praticamente uma estrutura de viagem. Eu não digo, ela não tem o mesmo conforto de um Himalayan. E também não tem ABS, né? Mas eu sempre digo para as pessoas, você tem uma Teneré, quer pegar um Himalayan? Não faz isso não, fica com sua Teneré. A não ser que você queira pegar uma Lander para ter um ABS. Aí tá bom, beleza. Mas fica com sua Teneré. Fica, conserva, moto boa, não dá dor de cabeça, não quebra, você vai conseguir viajar, você vai ter uma autonomia boa. Aí, se for para pegar uma moto para fazer um upgrade, aí pega uma moto maior. Aí é média cilindrada para cima, entendeu? Mas quem tem uma Teneré 250, 2015, a 2018, até um pouquinho anterior, 2012, conserve a moto, conserve sua moto. Tá boa? Conserve sua moto. Porque é uma moto que não vai dar dor de cabeça. O João Boaventura diz aqui, complementando meu superchat, eu não usaria para trabalho, no máximo para me deslocar de casa para o serviço e final de semana. Estava entre a R15 e a CB300F. João, CB300F, tá? Eu acho melhor. A R15 você não vai ter o conforto de uma CB300F. Conforto na posição de pilotagem. Tá? CB300F é melhor. A galera tá tendo uma visão da R15 sem entender que é uma moto esportiva de verdade. Então aquela posição esportiva não é confortável. Não é confortável. Tá? É uma moto esportiva mesmo. Então o dia a dia com essa moto é um porre. É uma moto para você curtir. Então a CB300F não, é uma moto pro dia a dia, para você usar para tudo, viagem, dia a dia, tudo. Então é melhor CB300F. Pedro Freitas pergunta, boa noite, Chico, dos cabelos de comercial de shampoo. Beijo, Pedro. Já tem vídeo seu recomendando o tempo de revisão para as peças, como lubrificar cabos, troca de filtro, de ar, óleo, etc. Uso a Factor. Pedro, não tenho vídeo assim de mecânica desse jeito aí, não. Eu não tenho, não. Posso ver um vídeo desse com os meus patrocinadores da RL Motos. Eu vou providenciar. Um beijo. Claudinei Silva pergunta, tio Chico, você acha que vai ter muita gente fazendo entrega de R15? Não, Claudinei, acho que não.
Vai ter um ou outro, mas muita gente não. Acho que não. A galera, quando começar... Porque vão ter os primeiros, né? Que vão querer fazer vídeo, fazendo entrega, aquela gaiatice toda, e gente querendo se arriscar fazendo isso. Isso vai durar 1 ano, 6 meses, depois os caboclos vão começar a ver que é caro. Ou quando começarem a ter os primeiros acidentes e ver carenagem quebrando, aí eles desistem, tá? Isso aí é fácil. Vocês vão perceber rapidinho os caboquinhos tudo dizendo, é muito cara, muito cara. Aí você vai ver os caboquinhos todo dia desistindo. É modinha. Vai ter um monte de modinha aí, mas depois desiste. Andrés, pergunta, tio Chico, comprar uma Phaser 150 2024 0 km ou uma Twister 250 seminova? Ando com garupa, em média 40 km por dia. Gostaria muito de uma moto mais forte, mas também penso na manutenção da moto. Andrés, se você está contando moeda, então você não tem dinheiro para manter. Você tem que fazer primeiro uma conta para saber quanto é a manutenção de uma Twister, uma CB250F. Faça as contas. Seguro, pneu, manutenção. Se você tem condição de tancar, vai fundo. É melhor, inclusive. Mas cuidado na hora de comprar uma moto usada. Tem que ter mecânico de confiança. Se você não tem mecânico de confiança, você vai se ferrar. Tá? Então faça conta. Quem sabe das suas contas é você mesmo. Então eu vou te indicar sim a CB250F. Mas se você está contando moeda, aí é complicado, irmão. Entendeu? Você tem que ter certeza do seu poder de consumo dessa moto e de manutenção. Então faz as contas antes de tomar qualquer decisão. A CB250F é uma boa mesmo. Mas não compre sem uma avaliação do mecânico. Não é vizinho, não é primo, não é parente, não. É mecânico, é levar a moto lá para olhar direitinho para você não fazer uma compra errada. Comprar moto usada é muito arriscado, gente. Tá? Caio Polimoto está dizendo que é melhor DK160 mesmo, menos visada, porque Osasco dá até arrepio. Ele está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, tá? Raul Gustavo, um beijo pra você, viu? Quem mais aqui? Da Mata, ele tá dizendo Feliz Natal e obrigado por tudo. Agradeça ao seu cabeleireiro, ficou mais novo, tio. Um beijo da Mata. Na realidade, meu barbeiro, ele gosta de deixar meu cabelo um pouco mais alto em cima, né? É o Marquinhos, da Container Barbearia. Marquinhos, que é meu barbeiro há anos. Mas ele gosta de deixar meu cabelo mais alto. Dessa vez eu cheguei pra ele, Marquinhos, passa a tesoura aí. Aí ele olhou pra mim e falou, pô, aí eu disse, não, passa a tesoura, tá muito quente, velho. Tá muito quente, aí mandei picar a tesoura mesmo. E é isso, tá muito quente, galera. Então eu vou ficar com esse cabelo assim até fevereiro. Eu acho que fevereiro já cresce e tá tudo certo, eu corto de novo. Um beijo, lindão. E Biker Trail Mode. Tio Chico, comecei esse ano com uma Lander 250 Motard. Pense numa legal, paguei 10 mil, mas ela deu bastante manutenção. Eu vou reformar a pintura. Algum conselho? Eu acho que eu já tinha lido um comentário seu que você comprou uma Motard, né? Eu achei que você pegou uma 2009, né? Se não me lembro, se não me recordo. Cara, tem que levar para um cara que sabe pintar e que sabe montar a moto, né? Não economize. Com pintura não vale a pena economizar. Alessandro Lopes, comentário. Tio Chico, eu não sou fã de motos custom, mas ontem cruzei com o senhor levando seu filho, que era um neto, numa Classic 350 azul calcinha. E mexeu comigo. Quando a gente fica velho, o gosto muda. Alessandro, não sei, eu acho que não. Eu não vou nessa tese que o gosto muda, porque eu conheço muita gente da minha idade, eu tenho 45 anos, e que gosta de moto Jaspion. Não mudou a opinião. Isso é da pessoa mesmo. O que eu acho é que às vezes as pessoas vão envelhecendo e vão ficando mais conservadoras em algumas coisas. Mas isso também não quer dizer nada, porque eu tenho um amigo, por exemplo, eu tenho um amigo que é o querido do canal Bora Rodar, que é o Chandler, é um lindão, e ele é um cara que ele adora customizar a moto. Ele tem a moto dele, e ele cara, aliás, todas as motos ele customizou, né? Ele teve a Betsy, agora ele tá com Charlotte, e ele customizou. A moto tá linda, ele tem uma Boulevard 1500, tá linda, e ele que customizou a moto. E ele é o tipo do cara, ele é um pouco mais velho do que eu, e ele é o cara da customização.
Eu fiquei mais velho e eu não gosto mais de customizar. Eu não tenho mais... Eu não gosto. Por exemplo, a minha Chiquinha, né, minha Harley, eu botei lá ponteira, botei um CC bar, acabou. Não mexi mais. Não quis mais mexer na moto. E ela tá 4 anos comigo, eu não mexi mais na moto. Então, assim, minha Interceptor tá original, não mudei ponteira, nada. Todas as minhas motos estão originais. Então, hoje eu não faço mais, não coloco mais nada de muito acessório, sabe? Eu tô mais conservador, eu quero original. Gosto de manter a originalidade. Quando eu era mais jovem, eu gostava mais de mexer, tá? E por isso que é perfil. Depende muito. Mas que bom, cara, que você curtiu a moto. A Classic é linda, velho. Classic é uma moto que quebra o pescoço. A galera quebra o pescoço. Vira o pescoço mesmo quando você passa. Beijo, Rafael. Juniel, ele faz um comentário aqui. Tio Chico, hoje fechei seguro com o Vinícius da BNP e fui muito bem atendido. Rapaz, super gente boa. Vinícius, obrigado pela dica e um abraço. Valeu, Juniel. Fico feliz quando vocês dão feedback. Né? É bom, é sempre bom ouvir isso, porque a BNP está em constante evolução. Né? O Renan, ele fez, se não me engano, ou ele fez ou ele vai fazer agora uma capacitação, treinamento com o time. Melhorando, tá? Sempre. Obrigado por dar o feedback. Léo, ele pergunta Versys X300 ou Saara 300? As duas 0 km. Qual recomenda? Léo, se você vai rodar mais na cidade, Saara 300. Se você vai pegar mais rodovia, Versys X300. A Versys não é legal para a cidade. A Saara é melhor para a cidade. Então depende muito do seu uso. A Versys é uma moto rodoviária, tá? E a Saara é uma moto urbana e dá para pegar rodovia também. É uma moto mais equilibrada. Mas, putz, entre as duas a melhor é a Versys, tá? Sem dúvida. Mas a Versys no meio urbano é um porre. Passa muita marcha, esquenta demais, consome muito. Então, vai da sua utilização. Se você me perguntar qual das duas eu pegaria a Versys, tá? Eu prefiro a Versys. Mesmo que eu fosse um porre andar na cidade, eu pegaria a Versys. Até pelo preço, né? Absurdo você pagar hoje numa Saara 300 o preço de uma Versys. Loucura, né? Robson, ele disse que mandou um áudio no meu WhatsApp para tirar dúvida, final 1639. Vou ouvir já, viu, Robson? Um momentinho. Um beijo para você. André Maratini, um beijo, André Maratini. Deixa eu ver aqui. Jonathan Anderson, ele diz aqui. Tio Chico, ele diz aqui que está pensando em entrar no motoclube. Qual o senhor indicaria? Dominar 400 ou Super Meteor. Viagens até 300 km com garupa, mais malas. Jonathan, eu não sei qual das duas seria mais adequado. São dois perfis diferentes de moto, né? Eu sugiro você esperar a Super Meteor chegar. Deixa ela chegar, faz um teste, avalie. Monte na Dominar, rode, monte com garupa, tá? Faz um teste ride com garupa para você sentir a moto. Dá para rodar com garupa, tá? Não é tão confortável assim, mas dá para rodar. E vamos esperar a Super Meteor. Eu não faço a mínima ideia como é que vai ser o conforto da Super Meteor. O motor da Super Meteor vai dar para viajar com garupa, porque eu tenho a Interceptor e o motor é bom. O motor aguenta. Assim como o motor da Dominar também. Então eu sugiro você esperar um pouquinho para você tomar a decisão mais acertada. Deixa a Super Meteor ser lançada, deixa a gente ver como é que é, né? Eu ainda vou testar essa moto, eu vou receber uma moto também para viajar, para testar. Provavelmente agora no primeiro semestre de 2024. Vou trazer todo o conteúdo aqui para vocês e aí vamos tirar essas dúvidas, tá bom? Então segura as pontas aí, espera um pouquinho. Não faça nenhuma... Não tome a decisão ainda. Deixa chegar a Super Meteor. O Migleson, filho do Migli, ele diz aqui o seguinte: Chico, cheguei agora na sua live, já tenho 2 anos de habilitação. Posso pegar uma Ninja 300? Sou fã dessa moto. Tá, você tem 2 anos de habilitação, mas você tem 2 anos pilotando moto ou você tem 2 anos de habilitação e nunca andou de moto? Me tira essa dúvida. Ale, um beijo, Ale dos Cebezudos aí, ó. Um beijo, Ale, seu lindo. Adriano Feroli, boa noite, Chico. Tem notícias da atualização da Interceptor? Você tocou
Trocou o banco da sua? Adriano, beijo grande pra você. Olha, eu confesso, isso é um erro meu, tá? Eu não perguntei pras minhas fontes sobre a atualização da Interceptor. Eu vou fazer isso, tá? Eu peço desculpa. Cara, é uma coisa meio óbvia, né? Que eu tinha que ter perguntado. E eu não perguntei. E aí, para quem não tá ligado, a atualização da Interceptor é a atualização da Interceptor que já está operando lá na Europa. Qual é a atualização? Farol dianteiro em LED, faróis traseiros, as lanternas traseiras também mudam o desenho, fica redondinho, parecido com o da Super Meteor. E a roda é de liga leve, não é mais raiada, tá? E eu vou perguntar para as minhas fontes, tá? Eu não tenho essa informação, mas parece que vai ter ano que vem, mas não tenho essa informação garantida, tá? Não tenho pela minha fonte porque eu não perguntei. E eu não troquei o banco da minha Interceptor, eu coloquei capa de banco da GV Bancos, que é meu patrocinador, tá aqui embaixo. Quem quiser comprar capa de bancos da GV, tá aqui na descrição, meu patrocinador. GV Bancos, tá? É uma capa de banco que eu uso na minha Interceptor, eu uso em 3 motos minhas, inclusive nas 2 Royal, na Interceptor e na Himalaia, e mais uma moto que eu tenho. Então é uma capa espetacular, cara. Eu já viajei só com a capa da GV, eu já devo ter viajado uns 10 a 12 mil quilômetros, dividindo essas 2 motos aí. E é maravilhoso. Bora lá, deixa eu continuar aqui perguntando para você, respondendo as perguntas e os comentários, e depois eu vou para os áudios, tá bom? Já eu vou para os áudios, vou colocar todo mundo. Maria Sueli, um beijo para Maria Sueli e as meninas participando da live, eu adoro. Pergunta, boa noite, tio Chico. Eu já ouvi você falar muito bem da NMAX 160, mas em relação à durabilidade do motor, é tão boa quanto a Lander, Phaser e Factor? Penso em comprar a NMAX seminova. Maria, sim. Tá? Motores Yamaha, em sua maioria, eu posso dizer totalidade, são extremamente duráveis. Eu posso fazer toda a crítica do mundo à empresa Yamaha, mas em relação à durabilidade dos seus motores, eu posso falar que tem 2 montadoras japonesas que hoje para mim são as que têm motores mais duráveis. É a Yamaha em primeiro lugar, segundo lugar a Suzuki, seguido pela Kawasaki e por último a Honda. Não estou dizendo que a Kawasaki não é boa não, Kawasaki tem motor durável, mas os motores Kawasaki são mais giradores. Então a galera acaba moendo o motor da Kawasaki e aí eles acabam tendo uma durabilidade um pouco menor do que um Suzuki, por exemplo. Mas não é uma crítica que eu estou fazendo no motor Kawasaki, não. O Kawasaki é de extrema qualidade também. Mas, na minha opinião, em sua totalidade absoluta, eu estou cravando aqui, tá? Na totalidade absoluta, todos os motores Yamaha são os mais duráveis do mercado. Você pode perguntar de qualquer moto aí para mim. Harley, Triumph, BMW, Honda, Kawasaki, Suzuki. Pode perguntar qualquer marca aí. Você fala qualquer marca, eu vou dizer Yamaha. Todas as motos Yamaha, os motores são os mais duráveis. Para quebrar um motor desse, a pessoa tem que querer quebrar. E aí, seguido, eu estou cravando, não estou dizendo, eu acho, ou por isso, eu estou cravando aqui para vocês. Seguido pelos motores Suzuki. Para quebrar um motor Suzuki, o caboclo ou a caboquinha tem que querer quebrar, tem que estar afim de quebrar um motor Suzuki. Então são 2 marcas que têm uma qualidade absurda, construtiva, de qualidade de materiais empregados nos motores. Mas a Yamaha, ela é a melhor montadora do mundo quando se fala em durabilidade de motores para motocicletas. Não tem conversa. As críticas que eu faço à Yamaha em relação à empresa no Brasil são genuínas. É uma merda, é um lixo. A empresa é uma porcaria. Eu estou falando de empresa Yamaha Brasil, como ela trata o brasileiro. Mas em relação ao produto, a durabilidade, a confiabilidade, de eu dizer aqui para vocês sem medo, pode comprar. Compra. E eu continuo indicando, o canal vai fazer 7 anos em fevereiro de 2024, e há 7 anos eu indico produtos Yamaha sem medo.
e fazendo crítica à Yamaha, e elogiando, e a roda vai girando. Mas, Maria, não tenha medo nenhum de comprar um NMAX 160. Não tenha medo nenhum. Tá? Agora, quando se fala numa usada ou seminova, aí você precisa tomar cuidado. Tá? Eu estou falando de uma moto 0 km. Tá? Quando se fala em moto 0 km, eu não tenho medo nenhum de indicar qualquer moto da Yamaha. Quem me perguntar, pô, moto com durabilidade, essa moto da Yamaha tem durabilidade? Tem. Todas, 100% do catálogo Yamaha. Pode botar, fecho meus olhos e aponto, qualquer moto do catálogo tem alta durabilidade, porque a Yamaha ela sabe construir motor. Mas, quando se fala em scooter, Maria, scooter usada, ou seminova, como o pessoal chama, tem que se tomar muito cuidado na hora de fazer essa compra, porque scooter, e eu faço questão de repetir isso, porque eu sei que tem muitos novatos, tem muitas pessoas que nunca compraram scooter, pessoas que estão entrando no motociclismo, e a ideia é acolher, né, essa turma. E aí, quando se compra uma scooter, é muito perigoso não levar para um mecânico avaliar. Por quê? Scooter é carenagem pura. Se você tira os plásticos, né, a carenagem da scooter, ela é um chassizinho de grilo. É um chassizinho de nada. Então você vê a scooter toda bombada, toda bonitona, porque é plástico puro. Então quando você tira aquelas carenagens, aquele plástico todo, ela é um chassizinho de grilo de nada. Então tudo fica escondido embaixo dessas carenagens. E aí vem o problema. Se você compra uma scooter, Maria Sueli, sem levar para o mecânico avaliar o que está por baixo desses plásticos, você pode se dar muito mal. Porque pode ter corrosão, pode ter quadro quebrado, pode ter quadro empenado, pode ter outras questões que estão por baixo dessa carenagem. Então a scooter ela pode estar em excelente estado visual da carenagem, porque o caboclo que vai vender a usada, ele pode ter sofrido impacto lá embaixo, ou algum tipo de queda e trocou as carenagens e o chassi está com algum problema, está empenado, ou está com muita corrosão, né? Ou outros problemas envolvidos. E a gente acaba não vendo, porque o cara trocou as carenagens, ou mandou pintar, ou mandou reformar, e ninguém vê. Então, quando vai se fazer a pré-compra, ou seja, a avaliação antes de comprar a moto, né, você leva para o mecânico avaliar, ele vai retirar as carenagens e ele vai checar o chassi, né, o subchassi, enfim, vai checar toda a parte estrutural da scooter para ver se está tudo certo, além de verificar o motor. Né? Não é só olhar o motor por fora, tem que olhar o que está por baixo daquele monte de plástico. Tá? Olhar também o tanque de combustível, tudo isso. Então e a parte elétrica, obviamente. Então, é uma atenção maior do que quando você compra uma moto convencional manual. Por exemplo, quando vamos falar de Yamaha FZ15, né? FZ15 também tem muito plástico, tal, mas só que você consegue visualizar chassi. Basta você levantar o banco, tirou o banco, você já dá para olhar o chassi. Você consegue tirar o banco, são poucos plásticos para você, porque o tanque de combustível. O tanque de combustível ele está sob uma camada plástica, mas é muito fácil de tirar e é fácil para o mecânico visualizar. Já uma scooter não. Scooter tem muito plástico, ela é praticamente plástico e embaixo o chassi. Né? Então tem que ter, todo mundo que vai comprar uma scooter, é 100%, tá, gente, da galera, todos que vão comprar scooter usada tem que ter esse cuidado na hora de fazer a compra, tem que levar para o mecânico, não é para o vizinho, não é para o parente, não é para o coleguinha, não é para o curioso, é para o profissional mecânico, para ele fazer uma avaliação da motocicleta, para você não comprar uma bomba. Tá bom? Então, em relação a Moto Zero e Yamaha, quando alguém me perguntar, que foi a sua pergunta, Maria Sueli, tem durabilidade? Eu lhe digo 100%, a totalidade do catálogo da Yamaha no Brasil é excelente quando se fala em durabilidade de motor. Eu estou cravando isso aqui sem medo, tá? Porque aqui muitas pessoas não entendem o meu trabalho aqui, acha que eu sou fanboy de marca, acha que eu tenho que defender uma marca ou não. E tem gente que é estúpida, que não entende quando eu critico a marca e em outros momentos eu elogio. As pessoas, elas são muito polarizadas, elas acham que é 8 ou 80. Ou eu tenho que ser sempre odiador da Yamaha ou amante da Yamaha. Não. Eu não sou fã de marca, eu gosto de moto.
E aqui eu sou um crítico de motocicletas. Então a marca faz cagada, eu vou apontar o erro. A marca ela faz bonito, eu vou apontar o acerto. Isso é o equilíbrio. É tentar ser o máximo imparcial. Não dá para ser 100%. Mas quando se fala em qualidade construtiva em Yamaha de motores, a Yamaha é a melhor que tem. Então, garanto a vocês todos que estão assistindo. Não precisa nem me perguntar mais de novo, assim. Claro, vão ter pessoas me perguntando. Mas não tenho nem dúvida. Qualquer moto Yamaha que vocês comprarem é de longa durabilidade. Se vocês mantiverem as manutenções preventivas. Mas, quando se compra um veículo usado, aí a situação muda. Tem que levar para o mecânico avaliar. Tá bom, Maria? Um beijo. O Leor mandou 5 aqui no superchat. Muito obrigado, Leor. Boa noite, tio Chiquinho. Por que diz que a R15 não é econômica, sendo que ela tem comando variável e só ativa em alto giro? Só andar em baixo giro, então. Quem foi que falou isso? Quem é que disse que não é econômica? Hein, Leor? Um beijo pra você. Não sei quem foi que falou. Foi você? Você viu em algum lugar? Eu não fui. Eu não fui eu que falei isso, não. Pega aí o trecho que eu falei isso. Eu nunca disse isso, Léo. A R15 tem comando variável de válvula. O comando variável de válvula deixa a moto econômica. Deixa ela arisca na hora de você puxar, enrolar o cabo, e deixa ela mansa quando você tiver mão de alface. Então eu não sei de onde você ouviu isso. Provavelmente você ouviu de outra pessoa, mas aqui do canal não. Tá bom? Tô tomando fufu mentol, viu, Ricardo Amorim? Inclusive minha esposa disse hoje pra eu tomar fufu mentol. Ai, seu lindo. Ouviu, Leo? Então, em momento nenhum eu falei isso, tá? Nunca. Aliás, eu nunca falei isso. Eu sei que comando variável de válvula entrega economia, tá? Então não faz sentido. Você deve ter ouvido isso em outro lugar. Um beijo. O Maicon, ele diz aqui o seguinte: boa noite, Chico. O canal vai para 7 anos e estou firme e forte desde o início. Ô, Maicon, um beijo. Lembro das primeiras lives com Rubão e Elano. Elano tá em Brasília, velho. Rubão tá firme e forte. Você continua firme e forte com suas posições. Parabéns. Obrigado, Maicon. O Elano é um querido amigo meu que tá lá em Brasília. Ele encontrou... Poxa, quem foi que ele encontrou em Brasília? Um dia desse ele me mandou uma mensagem, mandou no WhatsApp. Ou foi alguém que encontrou Elano, mandou um áudio pra mim. Elano é um querido. E o Rubão é administrador dos meus grupos de WhatsApp há anos. Há anos. Posso dizer tranquilamente que o Rubão é administrador dos meus grupos há 6 anos. Se não 7. Eu não sei se eu criei no mesmo ano que eu criei o canal, os grupos do WhatsApp, ou se eu criei um ano depois. Eu não me lembro. Mas Rubão, ele é administrador dos grupos de WhatsApp até hoje. Quem manda nos grupos de WhatsApp é ele. E o Fernando. É ele e o Fernando. Fernando Pinheiro. Inclusive o Rubão que criou as regras. Eu sou rainha da Inglaterra, né? Agora a rainha morreu, né? Agora eu sou o rei da Inglaterra. Não manda em nada. Então quando eu posto alguma coisa lá nos grupos, eu pergunto, eu peço bênção a Rubão. E eu fico muito feliz porque eu estava até conversando com minha esposa esses dias, porque a gente que tem um negócio, né? Isso aqui é um negócio, isso aqui é o meu negócio. A gente tem que saber delegar algumas coisas, né? A gente não pode centralizar tudo na gente. Eu não tenho braço para administrar. Por exemplo, hoje a pessoa que me ajuda nas lives é o André Maratini, que eu tenho um amor profundo, uma gratidão profunda. Então quem me ajuda administrando são esses administradores. O Maratini, todos os administradores na realidade, né? Todo esse povo aí que vocês estão vendo aí, com um íconezinho da chavinha, né? Uma chave, né? São administradores aqui, o Davizão, Davi Alves, todos eles, né? São pessoas que, de minha total confiança, que administram aqui as lives, né? Mantém a ordem quando a galera começa a bagunçar. E lá nos meus grupos de WhatsApp são 4 grupos, galera. É gente pra caramba.
E o Rubão tá até hoje comigo, cara. Fernando Pinheiro, mas o Rubão é um cara que eu tenho uma gratidão eterna, um amor profundo. E obrigado, viu, Maicon? São 7 anos de canal, velho. É muito tempo, viu? Eu sou muito feliz com o que eu faço. Ô, Sandro Grow, um beijo, Sandro. Sandro que é membro do canal também. Alessandro Lopes pergunta como é que vai rolar, como é que serão os ensaios para 2024. Você fala da minha banda? Cara, a gente tá meio que de folga agora, final de ano. A gente tá meio de folga. Vamos ver. A gente vai se reunir provavelmente porque esse período de carnaval a gente não vai fazer show, né? Não sei, vou ver com eles pra gente fazer uma reunião pra gente retomar. A gente tá com algumas coisinhas, algumas ideias aí pra fazer uns shows aqui. Mas ainda não decidimos. Deixa eu ver. Já já vou colocar os áudios, tá, gente? Deixa eu responder as perguntas aqui do pessoal do chat. Pergunta do Aziclas. Queria viajar de Cross 650 no raio de 295 quilômetros via interestadual. Será que é perigoso? Mas vou com prudência. Tenho 65 quilos, minha esposa 65 quilos. Aziclas, você é dono da sua responsabilidade. Eu não recomendo, tá? Eu não recomendo, mas, cara, você faz o que você achar que é melhor pra você, tá bom? Eu não recomendo. A moto tem 12 cavalos, velho. 2 pessoas na moto. Eu sei que vocês dois são 2 jogadores de baralho profissionais. Dominó e baralho. Mas ainda assim, cara, a moto não tem força pra... Vocês vão penar numa viagem dessa. Ainda mais quando chegar aquele caminhão cheirando o cangote de vocês vão ver. Ó, o fufu. Não vai passar o ventinho. Mas enfim, cada um sabe o que faz. Daniel Vitor mandou 10 aqui no Superchat. Boa noite, Chico. Preciso de uma moto para ir trabalhar e para ir para a faculdade. O que você me aconselha? Tenho 5 mil, consigo juntar 1.000 por mês. Compro seminovo 0 km. Qual moto me recomenda? Vamos lá, você tem 5 mil. Daniel, eu vou ser bem chato com isso, tá? Que tal você esperar até o meio do ano? Até julho. Você consegue esperar até julho? 6 meses passando perrengue, eu te recomendo fazer isso. Vamos fazer um planejamento? Você pega esses 5 mil, coloca aplicado. Aqui eu tenho 2 sugestões de aplicações. Quer dizer, eu não vou indicar a aplicação, mas são 3 fintechs que tem aqui. Tem o Banco Inter, Nubank e o Pag... Acho que é o PagBank. Deixa eu ver como é que é. Eu sempre esqueço. E o Mercado Pago, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não tô achando o outro. Ó, tem o Nubank e o Banco Inter. É isso. O outro eu não tô achando. Mas tem... E nos outros vídeos acho que tem o Mercado Pago também, não lembro. E você vai pegar esses 5 mil, vai colocar aplicado na aplicação mais simples que tem. A mais simples. E você vai colocar R$1.000 por mês. Por 6 meses. Em julho, você vai estar aí com 10, 11 mil reais, certo? Aí você vai dar entrada, pelo menos aí, se você tiver um bom cartão de crédito, você vai dar entrada numa moto, no ADK 160, ou no Factor, ou no FZ15, e aí você divide o resto no cartão. Pense nisso, tá? Mas 5 mil reais é muito pouco para você pegar uma moto. E aí você vai pegar uma moto seminova, pega uma 0, velho. Faz um planejamento. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Faz isso. Você vai ver, você vai estar com 10 na mão, velho. 10, 11 mil reais na mão para você dar de entrada na moto e dividir no cartão. Usa o crediário do cartão de crédito e a função financiamento, né? A função crediário, na realidade, do cartão de crédito. Acho que é crediário, financiamento, enfim. E você consegue dividir em mais parcelas e com a taxa de juros muito menor do que o financiamento. Faz isso que você vai pegar uma moto 0, cara. Você pode pegar uma FZ15, uma DK 160, tá? Faz isso, Daniel. Um beijo. Vá por mim. Eu não tô te falando isso pra baixar tua bola ou pra impedir você de alcançar. Muito pelo contrário. Você vai se ferrar por 6 meses, mas você vai alcançar, e quando você tiver com a grana na mão, você vai falar, putz, velho, agora eu tô com a grana legal pra pegar uma moto 0. Vá por mim que você vai conseguir.
Luiz Godoy mandou vintão. Beijo, Luiz. Muito obrigado pelo apoio aqui no Superchat. E ele diz: tio, boa noite. Me salva de novo. Acho que estou fazendo algo de errado. Sou novato das duas rodas e às vezes tento andar. Desculpa. Às vezes, depois de andar com a minha FZ25 nova, sinto um leve cheiro de queimado. Será a embreagem? É porque é nova? Abraços. Luiz. Bom, vamos lá. É muito difícil eu fazer esse diagnóstico aqui de longe, tá? Primeira coisa que eu vou lhe pedir, Luiz. Quando você perceber isso, leva para autorizada, leva para uma oficina autorizada, conversa com o mecânico. Faz isso. Tira essa dúvida levando para o mecânico. Ou seja, quando você estiver rodando com a moto, sentir o cheiro, vai na autorizada, leva lá, só bate um papo com o mecânico. Poxa, eu tô com uma dúvida aqui, eu tô sentindo esse cheiro de queimado, o que pode ser? Esse mecânico, ele vai te orientar. Mas olha só, pode ser muita coisa, cara. Pode ser simplesmente porque a moto tá novinha mesmo, eu não sei quão nova ela é. Pode ser que você pode estar realmente queimando a embreagem, você pode estar fazendo alguma coisa aí que está queimando a embreagem, ou pode ser um problema mesmo. Pode ser um problema. Então, desculpa, eu não tenho como te dizer aqui em relação a isso, tá? Pode ser um problema mesmo da moto, pode ser alguma coisa que está acontecendo, pode ser que você esteja com algum vício de pilotagem, tá? E aí algumas coisas que você não deve fazer enquanto você estiver pilotando. Evite ficar com a mão na embreagem, evite ficar com o pé em cima do freio e evite ficar com o pé em cima do câmbio. Então, como é que o pessoal... E aí eu vou te indicar você assistir o canal do Val Careca. Do Val Careca ele ensina algumas coisas que é mais para performance, mas tem muita coisa de posição de pilotagem, né? O Duval é um cara muito didático. Então assista os vídeos do Duval, mas eu vou te dar uma dica. É uma dica de direção defensiva, inclusive. Nunca ande com o pé... Aqui tá a pedaleira, certo? Nunca ande com o pé assim, ó, a metade do pé em cima da pedaleira, sabe? O meio do pé em cima da pedaleira. Nunca faça isso, porque a ponta do pé pode bater no câmbio, você pode ficar forçando o câmbio, e você pode, o outro pé, ficar pisando no freio. E aí você, pisando no freio, você vai estar desgastando a pastilha de freio e até mesmo prejudicando a moto. E aí é um vício muito comum das pessoas colocar o meio do pé e ficar com o pé pressionado sobre os pedais, tá? E algumas pessoas têm mania de colocar a mão na embreagem também. Tira esse vício, tá? A mão não é para ficar na embreagem, muito menos também no freio. A mão é para ficar na manopla. E aí qual é a posição correta? Aqui está a pedaleira, certo? Pedaleira aqui, ponta do pé na pedaleira. Ponta do pé. Não é o meio do pé, não é o calcanhar, é a ponta do pé. Pô, tio Chico, mas como é que eu vou frear? Eu não vou ter a rapidez para frear, é melhor deixar o pé aqui já para apertar aqui. Não faça isso. Você vai ter, sim, você vai conseguir fazer a frenagem, mesmo que seja uma frenagem de emergência. Isso é uma técnica de direção defensiva que todos os profissionais que ensinam essas técnicas, eles ensinam exatamente... É uma técnica de pilotagem profissional, dos pilotos mesmo, de moto velocidade e tudo mais, mas todos nós, motociclistas, devemos colocar a ponta do pé. Obviamente que em viagem, em outras circunstâncias, a gente coloca o meio do pé, o calcanhar, para a gente poder descansar e relaxar o pé. Eu e outros que viajam de moto, não dá pra gente ficar 100% do tempo, horas e horas, 10, 12, 15 horas em cima de uma moto com o pé, só a pontinha do pé. Aí a gente vai mudando a posição para poder descansar o pé. Mas todo mundo que está no meio urbano, que são trajetos curtos, devem fazer esta posição. Ponta do pé na pedaleira. Não é o meio do pé, nem o calcanhar, é a ponta do pé. Na hora de fazer a frenagem, pisa no freio. Ponta do pé. Pisa no freio, ponta do pé, tá? Pode ser isso, tá, Luiz? Mas não dá para eu diagnosticar.
Tá? Mas são alguns vícios de pilotagem que as pessoas têm mania de deixar a mão na embreagem, deixar o pé em cima do pedal. Não façam isso. Mantenham sempre a ponta do pé na pedaleira, tá? Leva a moto para o mecânico para ele avaliar, Luiz. Quando você começar a sentir o cheiro, leva na oficina. O Siegfried Dragon mandou cincão. Beijo, Siegfried. Tio Chico, que motos você indica para viajar com garupa e melhor custo-benefício? Ele tem 1,67m, 56 quilos. Siegfried, preciso saber quanto você tem de dinheiro. Tá? Porque para viajar com garupa, você tem que ter aí uma moto acima de 20 cavalos e com a relação peso-potência boa. E aí isso é caro, tá? Você não vai conseguir nenhuma moto com essa potência para você ter uma boa viagem segura por menos de 20 mil reais. Não existe, tá? Você vai pegar lixo, vai pegar porcaria. A menos de 20 mil reais, ainda lhe digo, menos de 25 mil reais você não acha nada que você consiga fazer uma viagem com garupa. É de 25 mil para cima. Pô, tio Chico, é muito caro. Infelizmente é isso aí, tá? O meu posicionamento é esse. Outros criadores de conteúdo vão dizer que você com 10 mil reais você consegue comprar uma moto para viajar com garupa. Mas eu não faço isso, tá? Porque eu tenho realmente empatia pelas pessoas. Eu não vou ficar indicando qualquer coisa para fazer o viés de confirmação. Moto é caro, viajar de moto é perigoso, rodovia não comporta mais motos de baixa cilindrada com baixa potência, porque agora tem caminhão com muita potência que carregado chega a 120 por hora. Então não adianta você ir numa motinha que não passa de 100, peidando, com garupa e o caminhão lá a 120 por hora botando pressão em cima de você. Você vai morrer. Então hoje uma moto para viajar com garupa não sai por menos de 25 mil reais. Essa, você já começa daí. Esse é o orçamento inicial para você pegar uma moto para viajar. Algumas pessoas não vão concordar comigo, outras pessoas vão dizer que eu estou sendo elitista, que o pobre não tem vez, que o pobre não tem chance. Não é questão de ser pobre ou ser rico, é questão de sobrevivência. Você entrar numa rodovia com garupa, com uma moto de 12 cavalos, você se coloca em risco e coloca os outros em risco. Esse é o problema. Tá? Então, o teu orçamento tem que começar por 25 mil reais. E aí você me diz o seu orçamento que eu te ajudo. Danilo Campione. Tio Chico, sou recém-habilitado, tenho 35 anos, 1,86m, 95 quilos. Não quero moto. Não quero moto pequena devido ao meu peso, altura e altura. Mas não sou louco de ter moto grande. Qual o senhor me indica? Danilo, eu te indico todas essas motos de até 25 cavalos para você. Pode ser moto alta, tá? Você pode já começar com uma moto de 25 cavalos, porque você é um cara alto. Você vai dar pé, então eu acho que pra galera mais alta é mais complicado, né? Indicar uma moto muito fraca, ainda mais que você é pesado. Então, Lander, Himalaia, Scram 411, Sara 300, NH 300. Aí vamos para motos um pouco mais fracas. NH 190, XRE 190, NK 150, Crosser 150, que são mais fraquinhas, todas elas vão atender você. Alessandro Lopes está perguntando se em 2024 eu irei para Campinas. Sim, irei para Campinas em 2024. Se tudo der certo, eu irei em fevereiro. Aí vai depender da minha renovação de contrato, né? Assim, se eu não tiver renovação de contrato, eu irei para Campinas porque é minha base em São Paulo, né? É um lugar que eu sempre vou. Eu não fico mais na capital de São Paulo, eu não tenho mais... Eu morei em São Paulo, capital, já há alguns anos atrás, tá, gente? Eu morei em São Paulo por 2 anos. Mas início dos anos 2000. Mas hoje eu não tenho mais... Não quero mais ir para São Paulo. Então toda vez que eu vou para o estado de São Paulo, eu fico em Campinas. Eu fico sempre em Campinas. Então mesmo que eu não renove com a Royal Enfield Campinas, que isso não está em cogitação, tá? Por enquanto está tudo certo, não tem nada mais, ainda não renovei contrato. Se tudo der certo, fevereiro, março eu estarei em Campinas. Mas eu tenho uma viagem marcada com meus irmãos Ricardo e Marcão em março. Então eu irei para Campinas de qualquer jeito. Então provavelmente em março, tá? Talvez fevereiro eu vá antes, se
rolar o lançamento da Super Meteor em fevereiro. Eu acho difícil esse lançamento ser em fevereiro, porque fevereiro tem carnaval. Acho muito difícil, tá? Eu acho que vai ser a partir de março. Mas, se tudo rolar certo, eu devo estar aí no primeiro trimestre de 2024 em Campinas, tá? Mas eu vou algumas vezes para Campinas esse ano. Vou para São Paulo algumas vezes. Deixa eu agradecer aqui, quem me mandou mais superchat foi o... Deixa eu agradecer aqui a galera. Vinícius Rocha mandou aqui. Ô Vinícius, me perdoe. Acabei não vendo aqui. Deixa eu agradecer todo mundo, vamos lá. Já respondi aqui ao Rick, ao João. Vinícius, acabei pulando. Vinícius, me perdoe, viu? O Vinícius mandou R$27,90. Vinícius, brigadão, muito obrigado pelo apoio. E ele diz aqui o seguinte: fala, Chico, eu tô querendo trocar uma Teneré 250 por uma CB500X ou Tracer 900. Uso pro dia a dia e para ir ao trabalho e lazer. A ideia é dar a Teneré 250 de entrada. Vinícius, se você mora no estado de na cidade de São Paulo e região metropolitana, eu não recomendo a compra de nenhuma dessas duas motos, por uma questão de segurança, tá bom? Mas, se você não mora na cidade de São Paulo e região metropolitana, eu vou te dizer, velho, se você tá com bala na agulha para pegar uma Tracer 900, vai de Tracer, velho. Vai de Tracer, sem medo, tá? Vai de Tracer. Eu gosto da CB500X. É moto coringa, tá? A manutenção é boa, o preço da manutenção é bom, a moto é econômica. Agora a Tracer é alegria, fi. Alegria pura. Agora, se você tiver com orçamento apertado, vai de CB500X, porque você vai reduzir o custo de manutenção, consumo de combustível, tá? Agora, se você tá bem, as suas contas estão equilibradas, vai de Tracer e seja feliz, viu, Vinícius? É espetacular, velho. Inclusive, foi a minha escolha quando eu me tornei um trouxa, né? Eu sou um trouxa em reabilitação, quando eu fiz o consórcio Yamaha. Então, quando eu fiz o consórcio Yamaha, foi para pegar uma Tracer. Só pra vocês verem, eu hoje estaria de Tracer. Essa foi a minha escolha. A Tracer é uma moto que ela tá no meu radar, sempre esteve no meu radar. Antes da V-Strom, inclusive. Não, eu já tinha V-Strom. Não, eu não tinha V-Strom ainda. A Tracer, eu fiz o consórcio da Tracer, e aí eu comprei a V-Strom, mas pensando assim, eu vou trocar a V-Strom e pego a Tracer. Então a Tracer sempre, Tracer 900 GT, sempre esteve no meu radar, sempre. Então é uma moto que eu recomendo mesmo, porque eu compraria. Gustavo, vou botar já, tá? Mas você não mandou aqui qual o seu WhatsApp, Gustavo. E obrigado, viu, Gustavo Vaz. Eles, boa noite, Chico, mandei uma dúvida minha sobre qual moto pegar lá no WhatsApp. Qual é o seu WhatsApp, Gustavo? Você não mandou. Você não escreveu os 4 últimos números do WhatsApp, eu não tenho como descobrir. E o Rafael Rissotti, ele mandou 5 aqui no Superchat. Ele disse: Chico, sobre o cheiro da FZ25, tem uma, tirei nova recentemente, o mês 6, e ela costuma ter esse cheiro característico da cura da tinta do escapamento. Opa, boa, Rafael. Pode ser isso mesmo, hein? Pode ser isso mesmo. Luiz, tá aí, ó. Luiz, pode ser isso aí, tá, Luiz? Mas leva pro mecânico, Luiz. Leva pro mecânico. Ó, o Rafael Rissotti, ele deu uma boa informação. Vou repetir, tá? Pro Luiz aí. Luiz que me mandou, Luiz Godoy. Luiz, o Rafael Rissotti falou uma coisa boa, ó. Sobre o cheiro da FZ25, ele tem tirou recentemente no mês de junho, e ela costuma ter esse cheiro característico por causa da cura da tinta do escapamento. Tá bom? Pode ser mesmo, viu, Rafael? Mas aí, o Luiz Godoy, leva na concessionária, mostra pro mecânico, não custa nada, tá? Rafael, obrigado. Pode ser mesmo, viu? Obrigado aí pela ajuda, viu? Ajudando o colega aí. Valeu, cara. E o Iago TV mandou 10 aqui no Superchat. Boa noite, Chico. Saindo de um FZ25, tô em dúvidas entre a MT-07 e a CB650R. Qual das duas você me indica? Tem 1,84 m, 1,84 m, 100 kg. Abraço aqui do Espírito Santo, seu mal acabado. Beijo, viu, Iago? Cara, eu sou suspeito. Eu prefiro a MT-07. Eu já tive uma. A moto é
Dá raiva, porque ela é pelada, só tem ABS. A suspensão dela é uma porcaria. Mas, cara, a moto é espetacular, velho. Dá pau em qualquer outra das. Tô falando da pau de top speed, não. Tô falando pau assim em relação a conjunto ciclístico, motor, tudo, velho. Esse motor crossplane é um absurdo. É uma bicilíndrica com torque pra caramba, torque de média. Ela não tem muito torque em baixa, não. Ela tem um torque de médio pra alto. Moto com torque, moto leve, moto absurdamente econômica. Se você vacilar, ela levanta a frente. E ela tem um ronco lindo. Cara, é uma das motos que eu digo pra vocês que eu teria novamente, tá? MT-07. Eu teria de novo a MT-07. Eu não pegaria a CBR, a CB650R. Se me dessem, eu venderia e pegaria a MT-07. Tô falando sério. Mesmo com todas as críticas que eu tenho. Deixa eu voltar pra cá pro chat pra gente começar a ouvir os áudios, né? Afonso Paes pergunta: boa noite, Chico, o que você acha da TVS Sport 110 para rodar no dia a dia? Aluguei a Motu e retiro em janeiro. Afonso, essas motos elas têm se mostrado absurdamente resistentes, absurdamente eficazes. Então é boa, velho. Cara, me surpreendi, viu? Muita gente elogiando essas motinhas da TVS. Ele tá dizendo que é a primeira vez que ele consegue pegar a live ao vivo, ao vivaço. Abraço lá do Reino Unido. Vários lançamentos legais aqui pro ano que vem. Um beijo pra você. Bom descanso aí. Não sei que hora, se você. Não sei quantas horas à frente aí. Mas enfim, um beijo aí direto do Reino Unido. Beijão, lindão. E o Iago ele tá dizendo: se der pau em Hayabusa, eu levo MT-07. Rapaz, leva MT-07, vi. Seja feliz. Aí, ó, lá onde moro eu, MT-07 é moto de entregador, velho. Os caras entregam com MT-07. A moto é tão econômica que lá a galera faz entrega de MT-07, velho. E a moto é tão barata. A moto é tão barata lá no Reino Unido que a galera faz entrega com essa moto. O Rick Amorim tá dizendo que lá no Reino Unido são 2 horas, né? Que é a mesma hora em Portugal. Tá bom. Ô, Rick, um beijo, obrigado. Vinícius Rocha está perguntando como faz para mandar o áudio. Vinícius, você faz uma cartinha e manda pro Polo Norte para falar com o Papai Noel, entendeu? Aí, quando o correio chegar aqui, o correio demora. Quando chegar aqui, aí eu vou ler sua mensagem, sua cartinha, junto com a mensagem pro Papai Noel. Entendeu? É assim que você me manda mensagem. Bom, deixa eu colocar aqui o primeiro áudio da noite e é do Bruno. Vamos ouvir o Bruno. Fala, Fé, boa noite. Fala pra você, tô na live aí. Oi, Bruno. Trabalhei 5 anos aí, comprei uma Hornet e tô pensando daqui uns anos pular pra uma CB1000. O que você acha? Você acha que muda muita coisa? Não compensa? Essa opinião de moto, assim, que entende de moto mesmo. Se você acha que eu tô ficando gato lebre ou não. Valeu, um abraço. Valeu, Bruno. Não, se você sair de uma 600 para uma 1000, você vai sentir a diferença, cara. É outra pegada. Tem diferença e muita, tá? Se você quer ter uma moto mais potente, vai fundo, que você vai perceber a diferença é grande, tá? Eu já tive muita moto assim, eu tive moto 1200, 4 cilindros, 1100, aí desci para uma 650 e eu percebi a diferença absurda, assim, é muito grande a diferença. Mas quando eu cheguei na 650, eu fiz assim, pô, tá bom aqui pra mim, tá legal, eu não preciso voltar para as 1200. Tava bom. Então vai do seu gosto, mas você vai perceber a diferença, tá? É bem mais potente. Tá? E se você quer aumentar a potência, vai fundo. Deixa eu colocar ele direto do reino longínquo de Jaws. Leandro Caravieri. Boa noite, Chico, meu amigo. Você tá aí? joia? Como Eita. você tá? Pessoal do chat, Tá bom. tudo bem? Chico, fuçando na internet, rapaz, você sabe que parece que a Honda tem
uma CB 150X registrada aqui, com a patente registrada aqui. Teve vários sites aí aqui no Brasil, inclusive aquele site lá, o Motu lá, citou isso daí. Será que seria uma surpresa da Honda para o ano que vem, 2024, para tirar de vez a brosta do mercado? Porque esse motor 160, só a Honda que acha que é bom, né? Porque, pelo amor de Deus, o que você acha, Chico? Será que é ilusão minha? Eu tô achando, sei lá, meio ilusão minha. E você, o que você acha? Beijão. Tem mais. Chico, sou eu de novo, ó. Recadinho pro pessoal que tá assistindo a live aqui. Ó, quer mandar a mensagem pro tio Chico? É o seguinte, ó. Ó. Presta atenção. Pega, vai até a mata mais próxima, pega umas madeiras, já mortas assim, umas madeiras, traz pra dentro da sua casa, dentro da sua sala. Dentro da sua sala você pega, acende uma fogueira, entendeu? Joga gasolina pra acender fogueira, pra dar aquela explosão bonita. Aí depois você pega com aquele cobertor que a tua mulher gosta, ou que teu marido gosta, faz sinal de fumaça. Aí você faz a pergunta pro tio Chico, tá bom? Essa é a melhor maneira pra você entrar em contato com o tio Chico. Beleza? Um abraço. Alô, tio Chico. Você sabe, né? Sou teu amigo, tô sempre contribuindo com você. Beijão. Este canal é prejudicial para pessoas sensíveis. O pior de tudo é que tem trouxa que vai fazer isso, viu, Leandro? Ai, meu Deus. Leandro, respondendo sua pergunta aí, a primeira pergunta. Cara, a Honda ela tem por hábito registrar várias motos para poder manter o nome e tal. Então não quer dizer que pelo fato deles terem registrado que essa moto virá para cá. Só uma curiosidade. Quem lembra da CB300R Neo Sports Café? Ela foi registrada há uns 2, 3 anos atrás, talvez até mais. E a Honda sequer trouxe essa moto. E essa moto já saiu de linha lá na Europa e não veio para cá. Então, isso não quer dizer nada, entendeu? Um beijo, Leandro. Deixa eu agradecer aqui a galera que me mandou um pix aqui. Eu quero mandar um beijo pro meu querido Benedito Calil. Benedito, seu lindo, um beijo. Me ajudando aqui no projeto. Vamos trocar o laptop da Xuxa. Esse meu laptop aqui que já tá nas últimas, né? Morrendo. Então você aí que tá me assistindo, se você quiser fazer igual o meu querido Benedito Calil, que me ajuda todos os dias, você pode me mandar um pix aqui num valor legal para eu poder juntar, fazer uma juntada para trocar esta desgraça do meu laptop da Xuxa. E esse aqui é a chave do meu pix, falicom@chicosepulveda.com.br, para melhorar essa transmissão aqui, porque eu tô no limite. Eu não posso fazer algumas transmissões, alguns vídeos. Não dá para colocar a galera ao vivo aqui no vídeo ainda, porque o laptop da Xuxa não permite. Então, para melhorar a qualidade, se você puder me ajudar, mandar uma grana legal para poder juntar, como o Benedito está me ajudando todo dia, a chave é essa, falicom@chicosepulveda.com.br. Alguns me pediram para fazer vaquinha, e aí eu não quero fazer vaquinha, galera, porque eu já faço a vaquinha das crianças, né? Tem a vaquinha da Val, que está aqui. A Val, que é uma bebezinha de 3 anos, que tem leucemia. Então eu já participo de algumas campanhas para ajudar pessoas que realmente precisam. Então se eu fizer uma vaquinha para fazer para conseguir um computador para mim, eu não acho legal, tá? Então a gente vai fazendo aos pouquinhos, vocês vão me ajudando aos pouquinhos, mas vaquinha mesmo, eu prefiro fazer aqui com as crianças, a galerinha que precisa, as crianças que eu sempre estou fazendo as campanhas. Inclusive tem uma vaquinha aqui que eu estou participando, tá? Que é da Val. Aliás, todos os dias tem o bannerzinho da Val que eu tô pedindo para vocês ajudarem com a vaquinha. Essa vaquinha vai até o dia 31 de dezembro. E, enfim, por isso que eu não faço vaquinha pro meu laptop, tá? Para trocar o laptop da Xuxa, porque é muito mais importante eu fazer vaquinha para essas campanhas de pessoas que realmente precisam. Não que eu não precise, né? Porque realmente tá o caos aqui. Mas é uma questão de prioridade, né? As crianças precisam mais, tá certo? Benedito, um beijo, muito obrigado, tá? Deixa eu agradecer também ao querido Chamonix, ó. Chamonix, um beijo, viu? Direto de Montes Claros. E ele mandou aqui um pix pra mim e no campo de observação ele diz o seguinte: tio Chico, qual dessas motos você acharia melhor?
Tiger 660, VS 650 para o uso diário, 30 km por dia. Preciso de uma moto mais prática. Chamonix, você é um cara grandão, velho. Então eu acho que você não vai ficar bem na Tiger 660. Eu vou te recomendar a Tiger 660, tá? Vai de Tiger 660, mas eu sugiro. Testa essa moto antes. Vê se essa moto fica legal pro seu tamanho. Você é um cara grande. Então testa primeiro a Tiger 660. Vê se fica legal em você. Se não ficar, vai de Versys. Mas nenhuma delas é prática, tá? Nenhuma delas. São motos pesadas. Mas, dentre as duas, eu iria de Tiger 660. Agora, pro seu tamanho, eu não sei como é que fica. Se você vai ficar parecendo um urso na bicicleta. Um beijo, Chamonix. Rafael Rodrigues mandou 5, ele pede para ouvir o áudio final 8118. Então vamos ouvir o Rafael Rodrigues. Obrigado aí pelo Pix, Rafael. E no campo de observação ele colocou os 4 últimos números do WhatsApp dele, 8118. Vamos ouvi-lo. Vamos lá. Rafael Rodrigues. Daqui de Salvador, meu conterrâneo. Fala, tio Chico, tudo beleza? Oi, Rafael, beleza? Aqui é Rafael de Salvador. Acompanho seu canal há bastante tempo e sempre fui um amante de motos, né? Hoje eu tenho 26 anos. Inclusive tenho uma CRF 230 que eu andava na fazenda. Porém nunca andei em trilha, essas coisas, sabe? Sim, só pra fazenda mesmo. Então, continuando o raciocínio aqui, eu sempre andei de carro em Salvador, desde os meus 18 anos. E tinha uma moto, tenho na verdade um CRF 230 que eu andava na fazenda, sem trânsito, né? Porém agora, formado, né? Eu tô tendo uma condição melhor e tava querendo comprar uma moto para lazer. Só que acompanhando o seu canal, eu vejo que o senhor indica pra gente iniciar uma moto, no motociclismo com a cilindrada baixa. E aí eu fico meio naquele ponto que talvez uma moto de cilindrada baixa não vai se encaixar assim tanto no meu perfil de lazer, entendeu? Porque pra mim não faria muito sentido usar moto final de semana de baixa cilindrada. Não que eu queira ir para uma moto de 500 cilindradas ou 600 ou 1000, mas eu estava pensando em algo, por exemplo, como a Ninja 400, algo assim. O senhor acha demais? O que é que o senhor acha? Porque meu sonho sempre foi ter uma carenada, entendeu? Entendi. Porém, eu não quero ter meu acesso mais rápido pro inferno. Então é isso, Chico. O resumo da história, o resumo da ópera é esse. Tipo, eu não vejo... Eu gosto muito de moto e queria usar a moto assim para final de semana mesmo, porque dia de semana eu usaria carro. Porém, eu queria uma motinha mais esportiva, entendeu? Mas eu não sei se isso seria ideal para mim. Aí eu queria ouvir a opinião do senhor. Se você quiser saber mais informações sobre o meu perfil, eu tenho 1,84 e 110 quilos. Valeu aí, tio Chico. Continue aí nesse trabalho, motivando a galera. Você é fera demais. Além de passar várias informações de moto, traz muita alegria pro pessoal aí na noite. Lindão. Várias risadas e sempre boas resenhas. Abração aí, tamo junto. Valeu, Rafael, meu conterrâneo aqui. Rafael, você como médico, que eu vi que você é médico, você
não sei como é que tá a sua experiência. Você também, eu acho que você deve ser recém-formado, você é jovem pra caramba, mas você provavelmente nos seus plantões você já deve ter visto muita desgraça, né? Principalmente com a galera de moto. Então você, como médico, como profissional de saúde, e vendo, mesmo no seu período de residência, você deve ter visto muita bagaceira. E aí, eu lhe digo, você sendo médico, você também está correndo risco, igualmente, como nós todos. Então eu não vou recomendar, em hipótese alguma, você começar com uma Ninja 400. Por mais que você tenha aprendido e já rodado com uma CRF na fazenda, mas a dinâmica é outra, né? Quando você vai para a rodovia, quando você vai para a cidade, você tem muitas variáveis. Você tem carro, gente, cachorro, doido, caminhão, ônibus, outros motociclistas, tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, e são muitas informações que você não tem essa experiência. É experiência, tudo é experiência. Você não tem essa dinâmica. E aí você já começar numa moto de 40 cavalos, você vai se dar muito mal. Não é nem 40 cavalos, né? É mais de 49 cavalos. 49 cavalos, que é uma Ninja 400. Ou seja, uma moto de praticamente 50 cavalos para se começar, porque começar, né? Começar. Você não tem experiência. Rodar na fazenda, num ambiente com poucas variáveis, eu não estou falando do piso só. Claro, tem muitas variáveis do piso, né? Você está lá rodando mais num terreno acidentado, mas você não tem tantas variáveis de pessoas, coisas, objetos, outros veículos. A dinâmica é completamente diferente. E você, como médico, você sabe o quanto o corpo leva e demora para se recuperar. Então, eu não recomendo. Eu recomendo você começar devagar. Você é jovem, você vai ter tempo suficiente para você começar. 24 meses com uma moto de menor potência, e depois você pega o foguete do Papaléguas, aquele foguete do Coyote, da Acme, aí você bota entre as pernas e voa, entendeu? Aí você vai saber os limites. Mas eu te recomendo, e olha que eu vou te recomendar uma moto, vou te recomendar 2 motos legais para você começar. Já no perfil que você gosta, mas é uma moto que você vai sentir que é fraca, mas é uma moto que vai te atender no perfil carenada, R15, tem 18 cavalos, R15 da Yamaha, 18 cavalos, comando variável de válvula. A motinha vai ser divertidíssima para você, cara, divertidíssima. Você vai poder rodar na cidade, você não quer moto para curtir? Então essa moto vai te atender bem. É uma moto com 18 cavalos, um pequeno demônio, e que dá para os iniciantes, carenada do jeito que você gosta, e vai ser uma boa escola para você. Outra moto que eu recomendo, que vai dar para você, mesmo você não tendo essa dinâmica toda na cidade, mas vai te atender, é a Dominar 200 com 24 cavalos. Aí é mais potente, a moto até mais parruda, que você vai poder rodar aí na rodovia, mesmo sem muita experiência, mas eu entendo que você já roda com moto, tá? Mas você vai pelo menos ir para a linha verde. Pelo menos a linha verde aqui, você vai poder trafegar, que ela não é eu não vou nem dizer que não é perigosa, porque é assim. Mas uma Dominar 200 pra você rodar na cidade. Pronto, pegar a rodovia não. Mas rodar na cidade, tá? Dominar 200 lá da Bajaj. E tem outra que eu vou te indicar também, que é uma que eu tô testando aqui agora, que tem um perfil esportivo. Ela é esportivada, é uma Apache RTR 200 com 21 cavalos. Da Dafra, tá? Eu tô testando essa moto, tô rodando com essa moto. É linda. Apache RTR 200, Dominar 200 e a que eu mais indico para você, que é mais no teu perfil, R15, tá? Mas não pega Ninja 400 não, que aí você vai ser cuidado pelos seus colegas, se é que você não vai pro inferno. Entendeu, Rafa? Não faz isso não, velho. Um beijo para você, lindão. Deixa eu ver aqui, tem uma galera aqui que me mandou um pix aqui que eu não tô conseguindo enxergar. Escreve o nome aí, amiguinho que me mandou o pix, que não... Deixa eu ver o nome. Quem foi? Foi o Gustavo Vaz. Manda aí, Gustavo. Escreve seu nome aqui no WhatsApp, Gustavo Vaz. O Girlan Ribeiro, ele mandou vintão aqui no Superchat. Ele diz aqui o seguinte:
Tio Chico, estou pensando em pegar um NH 190 como primeira moto. Mandei um áudio para você no WhatsApp explicando melhor. Final 7305. E ele vai pegar na Mega Motos, meu patrocinador. Legal. Deixa eu ver aqui. 7305. É isso mesmo? 7305. Não tô achando. Girlan, se você mandou ontem, anteontem, ano passado, você precisa escrever aqui pra subir, cara, porque eu não tô achando. Escreve seu nome aqui, Girlan, não tô achando seu WhatsApp. Tá? Se você mandou isso aqui no ano passado, ontem, eu apaguei, velho. Manda de novo. Tá? Manda de novo aí pra eu poder ouvir seu áudio. Tá certo? Deixa eu colocar mais um aqui. A galera que tá me mandando Pix é o Thiago da Silva Maia, mandou 10 aqui no Pix. E ele, no campo de observação do Pix, mandou a seguinte mensagem: boa noite, tio Chico. Ando em uma Fan, rodo numa Fan 125 2008 e gostaria de subir para a CB500F 2022. Ela seria para deslocamento para o trabalho em rodovia. É uma boa, Thiago. Uma boa mesmo. Eu adoro essa moto, cara. Super recomendo. Cuidado na hora de você comprar a moto usada. Leva pro mecânico para avaliar. Mas a moto é show, cara. Pode comprar sem medo que vai te atender nessa necessidade aí. Meu querido Newton Mesquita, pro laptop novo. Newton tá sempre me ajudando também. Um beijo, Newton. Newton também todo dia me ajuda para trocar esta desgraça do laptop da Xuxa. Newton, beijo, viu? Obrigado pelos 10. E vamos lá, deixa eu ver aqui se a galera mandou aqui os nomes aqui. O pessoal subiu aqui. 73. Vamos ver se o Girlan colocou o áudio dele. 7305 não mandou. Valeu, Rafa. Beijão. Se cuide, velho. Se cuide. Deixa eu seguir a ordem aqui. Vamos lá. Vou seguindo a ordem até a galera. Quem me mandou também um Pix que eu não consigo ler foi o Davidson, filho do Dave. Mandou aqui também 5 no Pix. Filho do Dave, não consegui ver sua mensagem. Se você mandou um WhatsApp, escreve seu nome aí, filho do Dave. Davidson, filho do Dave. Um beijo, seu lindo. Eu não tô conseguindo achar aqui o filho do Dave. Mas vamos lá, vamos pro próximo, que é o Leandro. Tio Chico, boa noite. Oi, Leandro. Aqui tá falando Leonardo São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Leandro? E eu vim aqui pra Leonardo. fazer Leonardo, um agradecimento a uma pergunta. Desculpa, Leonardo, não é Leandro, não. Leonardo. Tio Chico, boa noite. Aqui tá falando Leonardo São Gonçalo, do Rio de Janeiro. E eu vim aqui pra fazer um agradecimento a uma pergunta. O agradecimento é agradecer ao senhor mesmo pelo seu trabalho. Porque Obrigado, eu sou um habilitado de 1 ano, né? Fiquei 1 ano de carro. Aí eu falei, hora de comprar uma moto. Aí eu vendo seus vídeos várias vezes, assim, vários cortes, lives completas, tudo isso. E você dando suas dicas de como começar, tudo isso, eu fui conseguir comprei uma Hunter, né, nessa promoção. Linda, moto absolutamente assim, de estética, eu acho que uma das melhores, assim, dá pau em quase todas da Yamaha e da Honda, assim, dessas binárias. E, cara, o mais vou agradecer mesmo é você passando suas dicas de como, sabe, começar mesmo para não ir pro colo de sacanagem muito cedo. Tudo isso, cara, achei. É muito bom ter um canal como você no YouTube que pessoas novas como eu e outros também consigam se sentir acolhidos, né? Só um agradecimento assim público. E a pergunta, tio Chico, é a questão do. Esse mundo das motos que me chamou a atenção, a primeira coisa foi as Triumphs. Principalmente aquela Bobber, que é de assento único. É linda. Que acho que é 50 e poucos mil do site, tudo isso. E, tio Chico, eu queria fazer a pergunta, por que eu não vejo tanta Triumph por aí? Assim, eu não sei se aqui a minha região não tem uma concessionária tudo muito próximo, mas mesmo assim, até na própria internet não vejo tanta gente usando no dia a dia. Ou, por exemplo, principalmente não as Triumphs de corrida, as Tiger, mas essas Triumphs com estilo mais clássico, até Bobber mesmo. Eu vou pesquisar na internet, eu vejo pouquíssimos vídeos sobre ela, assim, é alguma coisa de peça, ou porque é muito raro, sabe que tem alguma questão de raridade? Não sei. Conhecendo a Triumph assim, eu acho linda, mas vejo pouca gente falando sobre essas Bobbers especificamente. Obrigado, viu, tio Chico? Boa noite. Um beijo, Leonardo. As Triumph são motos caras, né? São motos que elas têm uma manutenção cara. São motos premium, né? São motos boas, mas são motos caras e não tem muito concessionário no Brasil. Então, por isso que não se vê tanto conteúdo assim. São motos bem exclusivas, né? Então, por isso.
não tem tanto concessionário, o brasileiro não tem tanta condição de acessar, mas são boas motos, né? São boas motos. É por isso. Basicamente é isso, tá? Moto premium. Um beijo, lindão. Deixa eu colocar agora o áudio do caboclo que me mandou aqui mais cedo. Cadê, meu Deus? Oh, meu Deus. Tá aqui. Ué, ele apagou a mensagem. Apagou a mensagem. Ficou de mal. Que é o Vinícius Rocha, 9712. Mandou e apagou. Mandou áudio e apagou. Não entendi, Vinícius. Mandou áudio e apagou. Agora que eu achei você, apagou o áudio. Então tá bom. Deixa eu continuar aqui então. Deixa eu ver o povo do chat aqui. O Vinícius apagou o áudio. O Vinícius Rocha apagou o áudio. O Rick Amorim, vou colocar seu áudio, Rick. O Rick tá em Portugal, eu vou dar atenção pro Rick. Que o Rick tá lá em Portugal. Então, pelo fato dele estar em Portugal, vamos ouvi-lo. É bem tarde lá, então vamos ouvir o Rick Amorim direto de Portugal. Boa noite, Chico, tudo bem? Oi, lindão. Hoje eu estava a conversar com um amigo meu, ele tem assim lá uns 40 anos. Eu gosto de me relacionar assim com pessoas mais velhas, que o jovem é meio burro. Não diga isso. Eu estava a conversar sobre o marketing das empresas de motos, principalmente a Royal. Eu acho que nós podemos concordar que a Royal é das melhores marcas aí no marketing. E eu acho muito interessante que é tudo muito focado na estética, principalmente a Royal. É muito focado na estética. Classic 350, tudo muito bonitinho. Himalayan, ir para lugares... Muito engomadinho. Ir para lugares remotos, no meio do nada. E isso faria sentido na Índia, não é? Em que a Royal Enfield é muito forte na Índia. Mas agora imagina aí na América do Sul. Tu queres explorar a Patagónia e só tem concessionária na Argentina, em Buenos Aires, nem é na Patagónia. Então imagina, o gajo, o homem, o indivíduo, a anta, quer explorar a Patagónia numa Himalayan, porque está tudo ligado nesse motopurismo de liberdade, e tem que se eu quiser ter essa liberdade de ir a um lugar remoto, tenho que ir na Himalayan. Mas isso é muito equivocado, porque na verdade, se eu quiser ir para um lugar remoto, eu tenho que ter uma moto realmente que tenha concessionárias lá. Então eu teria de ir para uma Honda ou Yamaha ou outras concessionárias, outras marcas de moto grandes assim. Não poderia ser uma Royal, pelo menos neste momento como ela está. Então esses anúncios da Royal não são verdade, meu. Eu acho muito engraçado. Espera aí que tem outro aqui, vamos lá. Então assim, esse motopurismo que é anunciado pela Royal, que é marqueitado, agora inventei um verbo, é marqueitado. Não é verdade, porque aquele que vai explorar realmente para lugares profundos, principalmente aí na América do Sul, não vai numa Royal. E o motopurismo realmente nesse caso não seria na Royal, seria noutra moto, de outra marca, entendes? Não sei se estou-me a fazer entender, seria mais de uma marca maior, com mais concessionárias espalhadas, para conseguires ir aos lugares mais remotos. Porque de qualquer forma a manutenção é sempre necessária. Se eu quiser ir de Santa Catarina a Ushuaia, são quase 10.000 km. E não tem concessionária da Royal entre Buenos Aires e Ushuaia. Pelo menos agora que eu vi no Google Maps. Não tem. Como é que vai ser? Não dá. Tem que ser noutro... Eu já estou a dizer já estou a falar muito, mas tu entendeste. Rick, é o seguinte, dá porque a manutenção da Royal é muito básica, né? São motos que são de fácil manutenção. Então basta você levar os equipamentos, os insumos para troca, ou seja, filtro de óleo, óleo você acha em qualquer lugar, leva o filtro de óleo de acordo, pronto, acabou, trocou. Então, as motos da Royal, elas são de fácil manutenção. Você não tem muita eletrônica, é bem simples. Então, discordo de você, dá para fazer sim. Realmente, a moto da Royal,
Dá para fazer esse tipo de viagem e muitas pessoas já fizeram. E fazem. Não tem essa não. Então, você não precisa de uma concessionária para fazer a manutenção. Se você tiver o filtro de óleo, tiver os insumos, você dá para qualquer mecânico, ele troca. Até porque as motos da Royal são muito básicas na manutenção. É diferente de você pegar um robô da BMW e parar num mecânico de beira de estrada. O cara vai coçar a cabeça e vai falar, eita zorra. E uma moto da Royal é mais simples. Então, discordo totalmente de você. A questão de você fazer uma viagem com uma Classic, com uma Meteor, a moto ela não aguenta. A moto é devagar. Mas vai. Se o cara for devagarzinho, ele vai devagar e sempre. Agora, Himalayan vai. Devagar e sempre também. Tá? Agora dá para fazer, sim. Dá para fazer tranquilamente. Levando os insumos, né, as peças de reposição, você vai para qualquer lugar. Vai mesmo, velho. E qualquer mecânico mexe na moto Royal. Qualquer um. Qualquer mecânico. Deixa eu colocar aqui para eu me livrar logo, porque o rapaz está em desespero, que é o Girlan. Já me ligou 2 vezes. Girlan, você é muito sem noção, velho. Eu tô aqui no meio da live, ouvindo um colega, e você, sem noção, mal educado, me ligando para cá. Então eu vou logo me livrar de você para você participar logo pra gente poder se livrar de você, tá bom? Gilan, independente de você me mandar pix ou qualquer coisa, você tem que ser educado, cara. Você tem que entender que tem outras pessoas, você não vive sozinho no mundo. Tem outras pessoas que estão participando da live. Você fica me ligando aqui, cara, você é maluco, é doidão, é? Então vamos logo, vou me livrar logo de você e responder logo a você. Cara doidão, velho. Fala, meu lindo, boa tarde. Já tem um tempinho que eu sigo o seu canal e desde quando eu vi você postar um vídeo da Mega Motos falando sobre a NH 190, eu me interessei por ela e queria a sua opinião. Eu sou aqui do município de Conceição da Feira, fica a 120 km de Salvador e tenho pretensão de comprar ela como primeira moto. O que é que você me diz? Então, tio Chico, meu nome é Girlan, eu tenho 1,70 m, peso 70 kg. Meu intuito com a moto é trabalho, fica a 7 km, deslocamento para a faculdade, 40, 37 nessa faixa, e um passeio no final de semana de vez em quando, né? Eu me interessei mais pela NH 190, pelo fato dela ter 6 marchas, uma refrigeração líquida e por não ser tanto visada, né? Quanto as motos binárias, que eu vejo o senhor muito falar, né? Picolé de chuchu. Me interessei muito por ela até, inclusive, antes de ver o vídeo da NH e a apresentação dela. Agora eu estou mais em dúvida sobre a NH 190 ou a NH 300, porque eu não vejo o pessoal falar bem desse freio combinado, né, da NH 190. E muito pela questão do freio, eu penso em trocar pela NH 190, ou perdão, 300. Pela NH 300, sim, né? Agora também tem outra dúvida. O senhor acha que eu deveria fazer um financiamento dela com 12 mil de entrada e parcelar o restante? Ou eu deveria juntar um pouquinho mais e tirar essa moto à vista? Eu pretendo comprar ela financiada até março. Ou eu deveria esperar até junho para tirar ela à vista? Pronto, espera até junho. Eu poderia ir direto na NH 300 com 12 mil de entrada ou 15 mil. O que é que o senhor me disse? Obrigadão, um abraço. Gilan, é o seguinte, eu recomendo sim a NH 300 para você, são 25 cavalos. Se você já tem experiência dirigindo carro, você pode começar com essa moto, não tem problema. É uma moto que tem ABS e ela tá na faixa de R$25 mil lá na Mega Motos. Eu recomendo você esperar, junta o dinheiro, compra à vista, tá? Vai depender da sua necessidade. Então você vai fazer as 3 perguntas, as 3 regras de ouro do consumo consciente. Você vai responder: eu preciso dessa moto, eu tenho dinheiro para pagar e para manter a moto, eu preciso dessa moto agora. Se der não, qualquer uma resposta aqui der não, basta um não, independente da ordem, não compre. E a última pergunta é a mais importante, que é: eu preciso dessa moto agora? Às vezes não. Eu não preciso agora, eu posso esperar. Então basta um não para essas 3 perguntas. Eu preciso da moto, tenho dinheiro para pagar e para manter, preciso dessa moto agora? Se der não, não compre, você espera. O ideal sempre é pagar à vista, tá? Agora depende da sua necessidade, tá? Se você tá com a necessidade
agora, neste momento, aí você tenta dividir no cartão de crédito, tá? Que a taxa de juros é menor. Tenta um cartão de crédito com a função crediário e você reduz muito a taxa de juros e você tem aí pelo menos 50% do valor da moto. Isso aí já é legal. Você bota mais R$1.000, aí você vai ter aí 50% do valor da moto. Já ajuda bastante. Tá? Mas a minha dica é: espera até o meio do ano para comprar à vista. Eu recomendo a NH 300, tá? Para você. Se a grana estiver muito apertada, vai de 190 mesmo. Tá certo? Qualquer uma das duas eu recomendo para você. Tá bom? Pode ir. E da próxima vez respeite aí o coleguinha, tá bom? Quando eu estiver fazendo a live aqui respondendo ao colega, você tenha paciência, porque eu vou responder a todo mundo. E é isso que... é aquela musiquinha. Quem vai chegando, vai ficando atrás. Menino educado, é assim que faz. Parece que não aprendeu, rapaz. Tá bom? E se ficar chateado, não tem problema não. Pode ficar chateado. Porque a ideia é perder inscritos. Mas você tá na linha certa aí de motocicleta. Não esqueça do consumo consciente para você não se ferrar. Pega esse dinheiro aí, deixa aplicado. Se você vai comprar à vista, faz isso, tá? Aplique o consumo consciente para você se dar bem. Deixa eu ver a galera do chat aí, vamos lá. Cadê o povo do chat? Orlando Neto pergunta aqui no chat: Chicão, tem uma Ninja 300 2013. Gosto muito da moto, porém a idade está chegando e a posição está começando a incomodar. Pois é, aquela posição esportiva, né? Qual moto você recomenda de baixa cilindrada e confortável? Um abraço. Orlando, mantenha esse motor bom aí que você tem e vai para Versys X300. Você não me falou de valor, você não me falou quanto é que você tem para gastar. Eu vou chutar aqui a Versys, tá? Você já conhece esse motor bom. Vai de Versys X300, entendeu? É mais confortável, pelo menos. Gilan, calma, foi só pra achar o número, nada a ver com o Pix, não. Sou teu fã. Não, tem essa não, cara. Não precisa ligar. Não precisa ligar. Basta você botar: oi, sou eu aqui. Aí não precisa ligar. Você ligou 2 vezes, porra. Mas tudo bem, tá tudo certo. Bola pra frente, viu, Gilan? Você tá com a grana boa, você tá com a ideia boa. Mantenha seu foco, guarda o dinheiro. Se você não tem necessidade de usar a moto agora, guarda o dinheiro, espera até junho, faz a compra consciente, paga à vista e leva a moto sorrindo. Pega a NH 300 que você vai se dar muito bem, tá? Mas se você tiver com a necessidade agora, dá a entrada, usa o crediário do cartão e usa a taxa de juros reduzida do cartão. Obrigado, trabalha Rockstar, um beijo pra você, seu lindo. DF 1988. Tio, vários vídeos no YouTube falando da Dominar 250, é uma mini Dominar 400. Pega uma 400 hoje ou espera o lançamento da 250. Fufu Mental Trozoba tá tirando o meu sono. O DF, é o seguinte, eu não tenho informações se essa moto, a Dominar 200, virá pro Brasil agora, tá? Eu não tenho. Aliás, eu sempre falei aqui pra vocês, o pessoal da Bajaj sequer fala comigo, né? Não falam comigo, não conversam comigo. Então eu não tenho uma fonte da Bajaj para poder dizer isso para vocês. Vai ter esse lançamento e tal. Eu não tenho. Eu nunca disse para vocês que eu tenho uma fonte da Bajaj. Eu não tenho. Então eu vou especular aqui para você e para todo mundo que está assistindo. A minha aposta para 2024, para a Bajaj, é uma manutenção do que nós estamos vendo em 2023. O que é manutenção? É tentar manter o operacional do jeitinho que está em 2023. Como é que a gente ganha com isso? Eles vão tentar ao máximo manter o preço de 25 mil da Dominar 400. Eu acho que eles não vão conseguir manter esse preço. Mas se tudo der certo e eles manterem a linha de produção do jeito que foi em 2023, eles vão tentar segurar ao máximo o preço de 25 mil da Dominar 400. O que vai ser excelente pra gente. Manter o preço da Dominar 400, manter o preço da Dominar 200 e da 160. Por quê? Porque eles vão iniciar a fábrica no segundo semestre de 2024. As operações da fábrica serão iniciadas no segundo semestre de 24. Então, o que acontece? Não tem... E aí é uma visão minha, tá? Não estou dizendo que isso
eu estou cravando, eu estou especulando. Não tem como eles colocarem mais uma moto para a linha de produção. Pensem comigo, se para receber uma Dominar 400 o pessoal está esperando 60 dias, é porque a linha de montagem está no limite. Então, se eles colocarem mais uma moto, não tem como entregar. Vai dar merda. Vai dar, eu falei zerda, crianças. Então não tem como, não tem capacidade física. Então eu vejo vocês muito empolgados. Porque vai chegar a Avenger. Vai chegar a Dominar 250. Pô, seria ótimo, eu também quero. Vai chegar a elétrica, a Shiitake, sei lá como é que é o nome. Pô, é ótimo isso, mas não tem fisicamente. A Bajaj não tem, Bajaj Brasil, fisicamente, lá na Dafra, não tem como botar mais uma linha de produção sem aumentar o custo operacional. E aí sabe o que vai acontecer? Eles vão aumentar o preço das motos. E a gente não quer isso. Então, o pensamento nosso é calma, calma, Calabreso. Entendeu? Calma, Calabreso. Vai chegar um momento, quando, tio Chico, quando eles operacionalizarem lá a fábrica. Iniciou a operação da fábrica, aí vão pensar o seguinte, arrumar casa, vai chegar maquinário, vai contratar pessoas, vai ter linha de montagem das motos. E aí é do zero. Zerou, galera. Zerou. Porque eles vão sair da Dafra hoje, para quem não sabe, para quem não vive no planeta Terra no Brasil, a Bajaj, e quem não é do meio motociclístico, a Bajaj está na Dafra. Está na planta fabril da Dafra. Então ela pegou linha de produção da Dafra. Então eles estão no limite de produção. Não tem como. Então se botar uma Dominar 250, não tem como, não tem como, não tem. Eles vão ter que contratar mais gente, vão ter que gastar mais dinheiro, vai aumentar tudo. Então eu não quero isso. Então o que a gente tem que pensar? Calma, Calabreso. Calma. Tudo no seu tempo. Então a minha sugestão para 2000... Sugestão não, mas a minha especulação, essa é a palavra certa, a especulação que eu faço para 2024 é que vai ser um espelho de 2023, só que melhor. Porque a partir do segundo semestre de 2024, nós veremos a Bajaj arrumar a própria casa. Então, o primeiro semestre de 2024 vai ser aquela coisa mais do mesmo. Vão fabricar as motos, vão manter aquela fila de 60 dias, vai ter muita gente na fila, chateada, mas pagando 25 mil na Dominar 400, pô. Se eles continuarem mantendo esse preço, ótimo. E é o que eu espero. No segundo semestre, o que vai acontecer? Eles vão para casa deles, aí eles vão ter a fábrica deles. Inclusive eu recebi o trocinho lá que eu ganhei aqui de presente da Bajaj. Eles falam da fábrica, mostrei para vocês, lá que eu peguei o saco bege do seu Valdir. Cadê o papel? Eu ganhei o troço aqui, ó. Eu peguei no saco bege do seu Valdir, tá aqui, ó. Ganhei um troço, ó. Recarrega energia. Ó. Aí, ó, recebi o troço aqui deles, eles falam da fábrica. Ó, aqui, ó. E aí, ó. Vem aí trazendo a nossa fábrica no Brasil. Novas concessionárias e muita novidade. Aí, recebi esse troço que veio no saco bege do seu Valdir que eu peguei. Saco pequeno, mas legal. Então eu acredito que a partir do segundo semestre de 2024 eles vão começar a trabalhar na fábrica própria e aí vamos começar a ver uma movimentação de linhas de montagem para a chegada de novas motos. Aí quais são as motos que eu estou imaginando? Avenger, que pode chegar na motorização 200, 250 ou 160. Dominar 250. Entendeu? Então, muita coisa vai começar a tomar um corpo diferente a partir do segundo semestre de 2024. Mas não esperem um crescimento insustentável. Vamos botar aí 10 motos no catálogo. Não é assim. Então eu vejo que o primeiro semestre vai ser um espelho de 2023, vai continuar, e eu espero que isso seja assim, para a gente não ter um aumento de preço das motos. E no segundo semestre de 2024, não vai ter moto nova, não acredito. Eles podem anunciar. Eles podem anunciar. Ó, vamos ter a Avenger. A Avenger é a moto custom deles. E vamos ter a Dominar 250. Pode ser pro final do ano. Entendeu?
Então, eu tô muito comedido para a Bajaj no ano de 2024. Mas não comedido dizendo assim, vai ser uma porcaria. Não, eu acho que eles vão mandar bem. Eles vão mandar bem. Mas como eles vão mudar de casa, vão ter a casa própria, foi o que eu falei várias vezes aqui nas lives, e não vou me cansar de repetir. Quando a gente muda para uma casa nova, a gente quer arrumar a casa. A gente quer botar os móveis, a gente quer arrumar a casa, deixar ela bonitinha. Quando a gente sai da casa antiga e vai para a casa nova, a gente quer tudo novo, tudo arrumado. A Bajaj vai ter que organizar a linha de produção, contratar pessoas, arrumar o maquinário, né, instalar o maquinário, montar toda a estrutura de pessoal, tudo deles. Então é um baita trabalho. E ainda assim tem uma linha de produção calibrando, não é calibrada, é calibrar essa linha de produção. Então até essa linha de produção tá 100%, vai para 2026, desculpa. Vai passar 2025 calibrando, 2026. São 2 anos, são 24 meses, galera, para a linha de produção estar 100%, sem aqueles problemas de montagem. Então, nós veremos a Bajaj sem aqueles problemas de montagem que a gente está vendo em 2026. Porque isso é normal na indústria. São 24 meses para uma linha de montagem estar 100%. Ah, tio Chico, mas já temos 1 ano de Bajaj, mas só que 1 ano na Dafra. Não é na linha própria. Pode ser que eles peguem o pessoal que está lá na Dafra e levem para a nova montadora. Fisicamente, pode ser. Só que teremos outras linhas de montagem. Então, novos profissionais contratados. Esses profissionais não estavam trabalhando desde o início. Então, é tudo zero, galera. Zerou. 2024, segundo semestre de 2024, zera tudo. Então, a gente vai ter que contar do zero. Então, eu acho que vai ser um ano bom para a Bajaj, mas a gente tem que ter um pouco de calma calabreso, entendeu? Calma calabreso. Vai dar tudo certo, mas quem tá pensando em pegar uma Dominar 400, compra a Dominar 400, tá tudo certo, gente. Mas eu não acredito que tenhamos modelos novos para 2024, assim, tão rápido. Eu acho que podem ser anunciados e podem chegar no final de 2024. O trabalho a Rockstar tá dizendo que eu estou banhado e tosado. Aí sim, hein? Fi. É isso aí, tomei o banho do mês. Deixa eu ver. Eduardo pergunta: tio, a Shinerai Jet está em evolução há mais de 10 anos. São 12, né? Porém, mais de 12. Porém, tem um design já desatualizado, apesar de ganhar a mecânica FI, né? Injeção eletrônica. Agora lançou a nova Rio 125, cabriocrática. Vale a pena como a Jet? Vale. Vale sim, tá? Vale sim. Pode ter certeza. E eu vou ver com o pessoal da Shinerai para testar essa moto, a Rio. Eu quero ver se eu consigo. Eu fiquei bem empolgado. E ele disse que seria a motinha de ir na padaria no mercadinho. É isso aí, velho. É isso aí. Vinícius Rocha mandou aqui, de novo, ele mandou um WhatsApp, ele apagou, depois mandou de volta. Vamos ouvir o áudio dele agora. Finalmente, Vinícius. Fala, tio Chico, boa noite. Oi, Vinícius, cara, boa. Eu tava com o fone no ouvido aqui, o áudio saiu ruim, não dava pra escutar, por isso que eu apaguei. Vamos lá. Vamos lá. Tenho 25 anos, moro em Santos. Eu vou te falar tudo aqui já pra você me dar uma opinião concreta do que eu preciso, cara, que eu tô meio perdido. 25 anos, moro em Santos, tenho 1,85 m, tô pesando aproximadamente 115 quilos. Minha faixa salarial aí, em média, é 2.500 a 3.000 reais, mais ou menos. Eu não pago aluguel, tá? Eu tô pensando em trocar a minha Teneré 250 por uma CB500X, uma Tracer 900 ou uma Street Triple. De preferência, pegar qualquer uma delas 0 km. E considerado seguro, porque já tentaram tomar a Teneré 250 de mim. Por mais que aqui em Santos, São Paulo, seja um pouco mais tranquilo do que a própria capital São Paulo, já tentaram me tomar a mão armada. Então assim, eu não pego moto sem colocar seguro. Então, queria que você me desse uma luz aí de qual moto você acha melhor. Eu uso pro dia a dia, né? Vim pro trabalho, voltar, fazer as correrias do dia a dia. Viajar também, dar uns tiros, subir para São Paulo, tal, litoral norte. E lazer, assim, passeio com a gata. Meu único veículo seria a moto, eu não tenho carro. Fechou? Abraço, obrigado, tio Chico. Lindão, Vinícius, dá não, velho. Agora, sabendo que você é de Santos, não dá.
Não dá, tá? Não dá não. Não vou te recomendar nenhuma delas. Não tô falando de sacanagem, não. Tô falando pro teu bem. É aquela coisa de eu não seguir o viés de confirmação. Não dá, cara. Não dá. Olha, que eu tenho uma moto legal, que eu quero ir pra São Paulo. Eu não posso ir com essa moto, cara. Porque eu vou pra Campinas. A minha base em São Paulo é Campinas. Eu não tenho coragem de ir pra Campinas com uma das... Eu tenho uma moto que é uma moto que eu quero viajar. E eu sequer consigo ir porque é uma moto visada. Eu não vou dizer qual é a moto, mas não é uma Royal. Não dá, cara. Se eu for pra Campinas, vão me tomar essa moto. E eu tô pé da vida, porque, putz, cara, eu quero viajar com essa moto, uma moto muito boa, e eu não consigo ir pra minha terra lá em Campinas, não dá pra eu ir porque tá perigoso. Aí em Santos tá a mesma coisa. Qualquer Triumph aí é arriscado demais. CB500X é impossível. Não existe, cara, não dá. E Tracer 900 é a mesma coisa. Então, infelizmente, Vinícius, me desculpe, mas não dá, tá? Eu vou te dar duas sugestões. Fique com a sua moto, fique com ela, tá? Infelizmente, até essa situação de São Paulo melhorar, não sei quando vai melhorar, mas é uma questão de sobrevivência, cara, tá? Ou você vai para uma moto menos visada. Pode ser uma scooter, pode ser um NH300 com 25 cavalos, que vai te atender um pouco melhor em relação à potência do que a Teneré. Então, NH300 é uma moto menos visada e tem 25 cavalos. Pode ser uma opção para você. Infelizmente, eu não estou indicando a moto ideal para você. Eu estou indicando o que dá. Tá? Pessoal de São Paulo, região metropolitana, pessoal de Santos, por mais que a galera de Santos, que já me falaram várias vezes, é menos pior, né? É mais tranquilo. Mas ainda assim é complicado. Tá? Eu não gostaria de ficar falando isso, eu odeio falar sobre isso, mas a situação se tornou tão insustentável em São Paulo que hoje, para eu indicar para vocês, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho empatia por vocês. Eu tenho receio de indicar uma moto que vocês comprem e vocês podem acabar perdendo a vida. Então, Vinícius, não dá, tá? Nenhuma dessas, não recomendo. Eu estou dizendo, não compre. Ou fica com sua moto, ou pega um NH300, ou uma scooter, tá? Mas não vai não. Infelizmente, é uma pena isso aí. Deixa eu ver aqui o próximo, deixa eu colocar ele aqui. Eric, de Campinas. Fala, tio Chico, tudo bem? Aqui é o Oi, Eric de lindão. Campinas, geração Z. Ô, tio Chico, primeiramente queria agradecer a sua resposta lá sobre empreendedorismo da live passada. Sim. Eu mandei um pouquinho tarde, até porque mais tarde, quando tá no finzinho da live, você sai um pouco dos assuntos de moto, né? E começa a falar de outras coisas da vida. Eu acho isso bem legal. Então, eu só queria agradecer. E é aquilo, né? Tipo, eu não tô acompanhando o YouTube, essas coisas ainda não. Por isso que eu queria recomendação. São pessoas da minha vida mesmo, reais, que são assim bem sucedidas ao meu ver. Só que a diferença dos dois é bem grande. Um tem um trabalho CLT, um cargo muito bom, vive muito bem, tem 2 casas, moto boa, celular top, não passa sufoco, sabe? E ele vende bolo de pote. Então, tipo, é uma coisa assim, não desmerecendo, mais simples, mas que dá um rendimento legal para ele. E ele é chefe de cozinha por hobby. Então isso é bem legal. Já outro cara, ele já é dono de uma empresa de transportes e logísticas. Não tem, tá no começo, né? Ele tinha 11 caminhões antes da pandemia, hoje eu acho que tá com 7. E ele fala que seria muito interessante eu me interessar por empreendedorismo. Aí eu, como são pessoas assim, mais velhas, beirando os 40, assim, mais velhas que eu, né? Não são velhos, mas beirando os 40. Então eles já viveram muita coisa, né? Se eu com 28 já vivi muita coisa, eu fico imaginando eu com 40, o que eu vou viver ainda. Mas eu vou aceitar a sua dica de não ficar muito ansioso sobre isso. Isso. E agradeço, tio Chico. Beijo. Beijão, lindão. E aproveitando, você tava falando de Call of Duty, eu joguei uma época o Call of Duty Mobile, mas eu saí porque eu cheguei num
teto Eu não assim, consigo. que só usar 2 dedos para jogar na tela do celular Também não não dava. consigo. A criançada tava jogando com 5 dedos na tela. Então eles conseguiam ter mais vantagens de velocidade do que eu. Aí eles me matavam fácil. Eu até conseguia matar de vez em quando. Eu era bonzinho, mas com 2 dedos. Que era como o jogo devia ser jogado, né? E comprei adaptador, comprei umas coisinhas mais dá, caras velho. lá para transformar o celular num computadorzinho com teclado, Não mouse. dá, cara. Mesmo assim não consegui alcançar esses viciados. E aí eu falei, ah, cara, não era pro jogo ser assim. Aí eu quitei. Abandonei o jogo mesmo gostando muito. É o seguinte, ó. Um beijo, Eric. Gente, quando chega um pouquinho mais tarde a live, né? Quando chega por volta de 1h30, às vezes surgem uns assuntos nada a ver, né? Eu começo a falar umas coisas, porque eu sei que tem pouca gente na live, fica em torno de 300 pessoas na live, às vezes 400 pessoas. E aí eu consigo falar algumas coisas até mais pessoais e rolam umas perguntas bem legais do que agora, nesse momento da live. Mas agora a gente está com 400 pessoas, mas já chegou o momento de ter 400 caboclos 2 horas da manhã. Mas sobre o videogame, cara, eu vejo meu filho jogando. Ele joga no celular, né? Ele não liga pra console. Eu já fui num lugar pra ele e fiz, filho, você quer? Eu fiz a pergunta de sacanagem. Apontei um PlayStation 5, ele olhou pra mim e fez. Ele não liga. Aí se você disser, você quer um celular, ele quer um celular top. Mas assim, se você oferecer um PlayStation 5, eu já ofereci o PlayStation 5 pra ele de sacanagem. Se ele dissesse sim, eu ia me lascar, né? Mas eu fiz, e aí, filho, você quer? Eu tenho um filho de 10 anos. E ele, o João, ele fez, não. Olhou assim e cagou pro PlayStation 5. Ele não liga, essa galera não liga. Eles querem saber de jogar aqui. E eu não sei como é que ele consegue jogar, bicho. Não sei. Não tem a mesma habilidade. E é isso. Em relação ao empreendedorismo, tenha calma, não se sinta pressionado para você empreender e ganhar dinheiro agora. Tudo no seu tempo. Ó, Gustavo, você mandou um textão aqui. Gustavo Vaz, um beijo para você. Mande um áudio, tá? Eu não leio mensagem de texto no WhatsApp. Manda um áudio, Gustavo, pra gente ouvir você. Tá bom? Um beijo. Davidson mandou aqui um apoio pra mim. Davidson, muito obrigado, hein? E eu quero pedir aqui pra... que me mandou um pix também foi o Matheus Pereira. Matheus, eu não consegui ler sua mensagem no pix. Se você mandou um WhatsApp, escreve aí seu nome pra eu colocar aqui, tá bom? Escreve aqui no WhatsApp pra eu colocar seu áudio. E novamente, Gustavo, manda um áudio, por favor. Eu não leio mensagem de texto, tá? Manda um áudio pra gente ouvir você. Tá? Gustavo, que é final 7136. Vamos ouvir aqui o Davidson, filho do Dave. Fala, tio Chico. Boa noite, meu irmão. Oi, filho do Dave. Quem fala é Beijo. Davidson de Recife. E aí? É o seguinte, anteriormente, em uma das suas lives, você fez até um corte de uma pergunta que eu fiz, um comentário, na verdade, referente à minha esposa, que queria andar na Tracer sem ter habilidade de embreagem e tal, essas coisas. E você Sim. fez até um corte, ficou muito massa. Mas aí, tio Chico, eu queria que você comentasse referente àquela sincronia entre homem e motor, no caso homem e moto. Fala um pouco aí, eu sei que você tem uns vídeos aí no canal, eu procurei, mas infelizmente não consegui encontrar. Se você puder falar um pouco aí, eu até agradeço. Minha esposa, ela tá aqui, ela tem uma X-Max, ela saiu de um N-Max e tá, assim, até estranhando um pouco, né? Apesar de ser alguns cavalinhos a mais que a N-Max, ela ainda tá com aquela certa Alguns cavalinhos. dificuldade. Então, tio Chico, fala um pouco aí, por favor. E o canal aí tá de parabéns, mano. Sempre acompanho aí você. Show de bola. Valeu, sucesso. Obrigado, filho do Dave. Filho do Dave, alguns cavalinhos. Pelo menos 100 cavalos, velho. Só pra você imaginar. A N-Max deve ter 15 cavalos, sei lá, 16 cavalos. Sabe quanto tem a Tracer? 115. Alguns cavalinhos, meu amigo, é um foguete de diferença. É muita coisa. Então, é assustadoramente muita coisa. Então, primeiro que eu quero dizer assim, que sua esposa, tanto você quanto sua esposa, vocês precisam ter muita cautela nessa mudança, né? Primeiro que ela tá saindo, e eu vou falar diretamente para a esposa do filho do Dave, você tem que tomar muito cuidado nessa transição, porque você não tem hábito com moto manual. Você está acostumado com motos, com uma N-Max, que é uma moto automática, ou seja, você só acelera. E aí, para você, o freio dianteiro é num lado, o freio traseiro é no outro.
O freio dianteiro é aqui, o freio traseiro é aqui. Só que uma moto manual, o freio traseiro é no pé. E a embreagem é aqui. Então você pode se confundir na hora, isso pode dar uma zerda gigantesca. É a mesma coisa aí, eu acho que muitos de vocês já passaram por isso. Quando você pega um carro manual e automático. Eu tenho carro manual e automático. Rapaz, às vezes eu vou manobrar um carro, eu fico botando o pé aqui pra passar marcha, velho. E eu tenho que parar um segundo pra poder pensar assim, não, tá, agora sim. Ou então quando eu saio da moto, às vezes eu vou manobrar a moto, alguma coisa, depois eu vou pro carro, aí eu paro alguns segundos, bom, agora eu tô no carro. Agora imagina uma pessoa que viveu o motociclismo todo numa moto automática e aí vai para uma moto manual com mais de 100 cavalos. É muito perigoso, tá? Então é o caminho mais rápido pro inferno. Eu não vou nem botar musiquinha porque o assunto é muito sério e mesmo com o assunto sendo sério eu botaria musiquinha, mas só que é uma coisa muito, 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 muito sério. Porque se você der uma acelerada errada e esquecer e apertar o freio pensando que é a embreagem ou apertar errado ou esquecer que tem um pedal, já foi, porque vira pastel de carne. Vira estrelinha de pastel de carne. Porque são 115 cavalos a moto. É uma moto, uma baita moto. É potente pra caramba. É o foguete lá do Coiote do Papaléguas. Você sai de uma moto de menos de 20 cavalos pra uma moto de 115 cavalos. Tá tudo bem? Não tá tudo bem, não. É bem arriscado isso, tá? Então, muita atenção, muito cuidado nesse início, porque qualquer aceleradinha a moto vai. Eu vou repetir uma história que aconteceu aqui há alguns anos, tá? Aqui, enfim... Um jovem foi para uma concessionária, foi pegar uma moto de 34 cavalos e ele provavelmente perdeu o controle porque ele não tinha a sensibilidade da aceleração. E ele fazendo o test ride, ele perdeu a vida. Por quê? Perdeu o controle da moto, subindo no viaduto. A moto, provavelmente ele não tinha essa experiência de passar marcha, o que quer que seja. Perdeu o controle da moto, acelerou, ultrapassou as duas pistas e caiu. Passou direto, caiu e faleceu. Exatamente porque não tinha experiência. E a moto de 34 cavalos. É exatamente essa falta de experiência de você entender o que é acelerador, o que é freio, o que é embreagem. É muito perigoso essa transição. Tá? Então, geralmente, pessoas que saem de uma moto manual, automática para uma moto manual, precisa ter um processo de adequação numa moto equivalente, não num foguete, entendeu? Então eu acho que sua esposa, ela tá dando um passo muito além do que ela deveria. É a minha opinião, tá? É a minha opinião mesmo. Eu prezo sempre a segurança. Sempre falei aqui, sempre indiquei motos adequadas para as pessoas que estão começando. Nunca indiquei scooter para quem está começando. Por quê? Porque perde a capacidade de passar marcha. Então eu sempre indico para os iniciantes, comece numa moto manual. Agora, para as pessoas que não ligam para a moto, ou seja, só querem um scooter para se deslocar, beleza, vai lá. Mas no dia que se arrepender não, que pensar em mudar para uma moto manual, se lascou. Porque perdeu a capacidade de passar marcha. Agora, a transição que sua esposa está fazendo, filho do Dave, é muito perigosa. Tá? Porque ela está saindo de uma moto de menos de 20 cavalos, moto scooter automática, para uma moto de mais de 100 cavalos. Manual, tá? Não estou dizendo que ela não vai ter capacidade, não é isso não. Mas eu não posso contar que ela tem habilidade, não tem experiência. Então ela vai fazer alguma coisa que pode dar zerda. Então eu espero que vocês pensem no meio termo. Eu acredito que talvez até uma moto para ela fazer essa transição. Uma moto de 25 cavalos, tem tanta moto legal aí de 25 cavalos para ela poder fazer essa transição, para depois ela ir pro foguete, entendeu? Eu não acho uma boa. E outra coisa, o período eu chamo de período de simbiose, né? O período de simbiose, até você ter uma simbiose com a máquina, é de 90 dias. Mas para quando você troca de moto. Eu já fiz um vídeo chamado Simbiose, tá aqui no canal, é um vídeo que eu disse simbiose. Tá lá no título. Pode buscar como simbiose. Então eu sempre digo, já tem um tempo que eu não falo disso, mas eu sempre dizia aqui no canal que tem um tempo de você fazer a transição de uma moto para outra. Então sempre quando eu trocava de moto, eu ia muito de boa por 90 dias.
eu não acelerava demais, eu não tentava fazer uma pilotagem mais ousada, ou tentar dar uma de gaiatão no engarrafamento, porque eu tinha que ter esse tempo de me adequar à ciclística, ao peso, à dinâmica da moto, à aceleração. Quando eu fazia a troca de uma moto, não importa. Se eu vou para uma moto mais potente, menos potente, não importa. Mas assim, cada moto tem uma ciclística diferente. Cada moto tem uma característica diferente. E aí você gera simbiose, ou seja, você se torna um só com a máquina depois de 90 dias, rodando todo dia. 90 dias. É um período que eu acho que é mais que suficiente para as pessoas terem essa simbiose, né, com a máquina. Isso rodando todo dia. Aí você já começa a se sentir parte da moto. Você já sabe como é que é o esterçamento dela, qual é o peso, como é que ela se comporta com o tanque mais cheio ou vazio, a frenagem, como é que é. 90 dias. Tá? Então, muito cuidado aí, esposa do filho do Dave. Muita atenção. Eu não recomendo essa tentativa, tá? Eu acho que é muito arriscado sair de uma NMAX e ir para uma Tracer 900. Pode ser o caminho mais rápido pro inferno para sua esposa, viu, filho do Dave? Bom, deixa eu continuar aqui. Quem me mandou aqui o Pix foi o Matheus. Matheus, muito obrigado pelos vintão, viu? E ele me mandou um áudio aqui agora. Vamos ouvi-lo. Obrigado, Matheus. Tio Chico, boa noite. Eu vou tentar ser breve, tá bom? Recentemente, eu infelizmente fui furtado. Eu comprei uma Dominar 200. Talvez até o senhor lembre que eu pedi um viés de confirmação, né? E o senhor me deu, e realmente a motocicleta era muito boa. Gostei muito, só que infelizmente aconteceu, né? Eu resido aqui em São Paulo, as coisas não são muito fáceis por aqui. Acontece que agora eu tô esperando a indenização do seguro e eu queria estar de repente subindo, né, para uma motocicleta um pouquinho mais potente, para estar viajando com minha garupa, com mais segurança, mais tranquilidade na estrada. E pra mim, a melhor moto seria a Dominar 400, pelo custo-benefício, né? É uma motocicleta excelente, eu conseguiria utilizar no dia a dia e tal. Só que aqui em São Paulo tá impossível. A motocicleta tá muito visada, eu participo de alguns grupos de diversos proprietários, infelizmente foram abordados aí pelos amigos do alheio, inclusive armados, né? Alguns agredidos, enfim. E aí eu tava muito interessado em uma Interceptor 650 ou uma Continental GT. Só que, tio Chico, eu fiquei muito preocupado com algumas reclamações e alguns vídeos que eu vi recentemente sobre essas motos. Reclamações do câmbio da moto não tá funcionando corretamente. O pós-venda que é simplesmente inexistente, principalmente aqui em São Paulo. Parece que a Royal não existe aqui em São Paulo, pelo menos não pós-venda. Todas as lojas são cheias de reclamações no YouTube e também no Google. E eu sei que o senhor é patrocinado pela Campinas e eu sei que eles realmente têm um procedimento diferente. Eu me interessei muito. Só que eu não consigo comprar uma motocicleta zero, não no momento, né? Eu teria que inteirar a grana do seguro com uma grana que eu tenho para conseguir pegar a moto. E eu achei uma motocicleta aqui, pesquisando, uma motocicleta seminova, 2023, com 4.000 km, tá R$ 26.500. Eu achei um preço excelente, é uma Continental GT. E o proprietário relata que comprou em Campinas, então eu já fico mais tranquilo. Sim. Só que eu tô realmente com o pé muito atrás, tio Chico, em relação a essas reclamações que eu venho vendo no YouTube, sem contar o custo altíssimo de manutenção e de peças, mas eu não tô muito preocupado com isso porque eu sei que é uma moto de 650 cilindradas e não tem como essa moto ser perfeita em tudo, né? O que o senhor me diz? O senhor tem alguma outra alternativa pra mim? Uma motoquinha aí até uns 27 mil no máximo pra viajar? Custo-benefício aí bacana. Valeu, tio Chico, obrigado. Matheus, pra São Paulo é isso aí. Não tem pra onde correr, não. Muitas pessoas estão caminhando pra Royal porque é o menos pior contra os amigos do alheio. E, infelizmente é isso, cara. Eu tô cada vez mais em desespero aqui porque eu não tô conseguindo indicar. Tá sendo um trabalho tão difícil indicar a moto pra galera de São Paulo, porque eu vou ficar só falando Royal, Dafra, algumas motos mais obscuras
para que e motos que talvez não atendam a necessidade de vocês. Mas nesse caso, a Interceptor vai te atender. Continental GT, você tem que tomar um certo cuidado pela posição de pilotagem, tá? A posição de pilotagem da Continental GT é mais avançada, pedaleiras um pouco mais recuadas, tá? Ela tem uma posição diferente da Interceptor. A Interceptor tem uma posição um pouco mais confortável e você tem que realmente entender isso. Se para você a Continental GT a posição é de boa para fazer esse rolê, show de bola. E indo para Campinas, aí eu aconselho, se você for comprar essa moto, pede pro cara levar lá em Campinas e aí você tenta fazer ou pro seu mecânico de confiança para fazer uma avaliação na moto, né? Antes de comprar. Mas eu recomendo, tá? Hoje as pessoas estão indo para Royal. As pessoas de São Paulo estão indo para Royal exatamente por isso. Sabe, Matheus? Infelizmente, eu falo infelizmente, mesmo sendo patrocinado, eu digo infelizmente não pela Royal em si, mas pela falta de opção. Eu acho isso bizarro, velho. Eu ficar aqui só falando, ou pega Royal, ou pega NH300. Pô, velho, isso é horrível. É horrível. Horrível. Eu queria indicar, dominar, eu queria ver o pau comendo entre as marcas, inclusive as que me patrocinam. Mas não dá. Então eu acho que não é arriscar, então você está perguntando se vale arriscar. Se você levar em Campinas, você não vai se dar mal, cara. Leva lá na concessionária de Campinas. As concessionárias de São Paulo, a primeira concessionária, ela não é boa. Ela não é boa. Parece que foi inaugurada uma outra concessionária. Eu não conheço essa, eu não posso falar nada. Mas a primeira concessionária Royal de São Paulo, ela é horrível. Eu não recomendo. Não recomendo. Pós-venda não é bom, a oficina não é boa. Então, é Campinas. Agora, essa nova oficina, essa nova concessionária de São Paulo, eu não conheço. Eu não posso falar porque eu não conheço. Então, eu indico Campinas. Você não vai ter dor de cabeça, cara. Agora, por exemplo, se você quebrar uma peça mais complexa, você vai ter que esperar. Eu tenho Interceptor, a minha é 2021. Eu nunca tive problema com a minha moto. Nunca. Nunca tive problema. E eu rodo com a minha moto, tá? Eu rodo. Já viajei, eu rodo bastante com a minha moto. Não tanto quanto eu deveria, porque eu tenho outras motos. Mas eu rodo, não é uma moto que fica parada. Então eu digo, nunca tive problema, porque foi ativada lá. Então vai, velho. Agora, veja se a Continental GT se ela veste em você. Tá bom? E deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar. Deixa eu pedir para o Ian. Galera, não mandem texto durante a live. Eu não leio mensagem de texto no WhatsApp, galera. Eu não leio. Por quê? Porque eu acho uma sacanagem com quem tá no chat. Eu não leio mensagem de texto no WhatsApp. Não adianta, galera. Se vocês depositarem R$1.000 no meu Pix, eu não vou ler. Porque eu acho uma sacanagem com quem tá no chat. Quem tá no chat tá lá escrevendo, aí vem o espertão, que se acha mais esperto do que os outros, escreve no WhatsApp, e aí, tio Chico? Eu ignoro, quer ver, ó? O amiguinho acabou de escrever aqui, ó. Me ajuda, tal. Apaguei, viu, Ian? Apaguei, simplesmente apaguei. Não sei o que você escreveu aí, eu apaguei. Entendeu? Eu não tô preocupado com isso. Não tô preocupado com... Eu quero que todo mundo... Pô, eu tô dando atenção pra todo mundo aqui no chat. A galera tá me mandando mensagem e tal. Aí vem o espertão e manda um textão no WhatsApp. Porra, velho. Por isso que eu peço... Quer participar da live? Manda um áudio. Manda um áudio, Ian. Manda um áudio que eu vou ouvir. Tá bom? Mas não adianta escrever no WhatsApp, que eu não dou atenção a quem escreve. Eu dou atenção a quem escreve no chat. Por exemplo, Plínio acabou de escrever aqui, ó. Tio Chico, cheguei agora... Ele disse que tá bêbado, de uma confraternização. A mulher perguntou por que eu não ia dormir. Aí eu falei, eu vou assistir a live do pior canal do YouTube. Ah, fiz bêbado e assistindo o pior canal do YouTube. Só podia ser inscrito do canal. É isso aí, Plínio. Se bebeu, não dirija, viu, sua desgraça. Espero que você tenha chegado em casa. Sua mulher dirigindo, viu, demônio? Ai, ai. Tá bom. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Gustavo, não vi sua mensagem. Gustavo, eu não vi sua mensagem. Você apagou. Escreve, manda um áudio, viu, Gustavo? Não escreve, não. Manda um áudio. Gustavo é final 7136. Manda um áudio, viu, fi?
Deixa eu botar o próximo aqui. Ah, meu Deus, é muita gente, viu? Vamos lá, vamos pro próximo. Inil. É Inil mesmo? Inil? Boa noite, tio Chico. Oi, fi. Aqui quem fala é o Inil, de São Inil. Paulo. É isso mesmo. Eu tô assistindo a live do começo, né? Não sei qual que é o assunto. Eita, peraí que deu pau aqui. Eita, Zoa. Apagou. Aí tá vendo o laptop da Xuxa. Deu pau o negócio. Tá vendo? Tô falando, rapaz. O laptop da Xuxa é do demônio. É igual o boneco do Fofão. Rapaz, deixa eu botar o Inil de novo. Antes, deixa eu agradecer a ele. Antes do Inil, de eu voltar com o Inil, vou agradecer a ele, Fernando. Ei, Fernando. Fernando sempre me ajudando pra trocar essa desgraça do laptop da Xuxa, hein? Ô, Fernando, um beijo pra você, viu? Beijão, Fernando. Fernando sempre me ajudando aqui pra poder... É Fernando contra o Baixo Astral aqui do meu laptop. Tá bom? Um beijo, Fernando Soares de Castro mandou aqui um pix de vintão. Um beijo, seu lindo. Vamos ouvir o Inil agora. Fernando, beijão pra você, viu? Contra o laptop da Xuxa, contra o Baixo Astral. Tá bom. Vamos ouvir o Inil de novo, que deu pau aqui o negócio. Inil. Boa noite, tio Chico. Oi, fi. Quem fala é o Inil, de São Paulo. E aí, lindão? Eu tô assistindo a live do começo, né? Não sei qual que é o assunto atual agora, mas... Não tem assunto. Quando você estiver ouvindo o áudio. Qualquer coisa. Mas eu tava vendo que você tava falando sobre o pessoal não comprar mais moto por conta dos assaltos e tal. Eu comprei minha primeira moto em 2008, uma Yes, tirei da concessionária, zero, eu mesmo fui buscar. E assim, foi uma sensação muito boa e trabalhei por anos com essa moto, né, tranquilo, índice de roubo baixíssimo. E com o passar do tempo eu precisei fazer um upgrade, né, porque a minha lombar, acabou com a minha lombar, né. E São Paulo, muita buraqueira e tal. E aí eu quis passar por uma trail. E aí eu tava dando uma pesquisada, pegar uma moto zero também. Só que a Cross, né, a XRE e a Brosta são motos muito visadas aqui em São Paulo. E eu vou em muito lugar, muita quebrada, muito lugar que a gente não conhece as pessoas. E eu paro a moto na frente do cliente, fica às vezes 2, 3 horas lá. Então eu ia pegar uma moto zero, mas por questões de roubo, assalto, essas coisas, para eu andar tranquilo, sem um alvo nas costas, eu tinha condição de pegar uma moto na concessionária zero, mas eu optei por pegar uma moto velha, né? Uma moto antiga. Peguei uma XTZ 125 2008. Boa essa moto. A moto é um tanque de guerra. Não tenho o que reclamar dela. Resolvi aquele probleminha de vazamento de trocou pelo da carburador, Yes, que ela dá mesmo, né? E tá resolvido. E tô tranquilo com a moto. Nem reformei ela do jeito que eu comprei, com as carenagens queimadas de sol. Infelizmente, tem que andar com a moto assim, né? Porque porque senão se deixa para no cliente e a pessoa fala, põe seguro, beleza, você põe seguro, mas aí se eu entro no cliente, volta, a moto não tá mais lá, e a dor de cabeça para você ser ressarcido, pro seguro, para você comprar outra moto, eu não posso ficar sem moto, né? Eu preciso dela para trabalhar, eu uso para me transportar de um cliente a outro. Então, infelizmente, pelo fato de ter muito assalto, eu não optei por uma moto nova, né? O mercado perde, a população perde, todo mundo perde, né? Comprei uma moto usada, muito boa, né? Troquei amortecedor, coloquei amortecedor novo. Na época, só o amortecedor traseiro foi 700 pau. Uma fortuna. Mas assim, a moto mecanicamente está impecável, não tenho dó de gastar. E nem lava a moto, deixa a moto suja mesmo, sabe? Para não chamar atenção. Mas é peça nova, tudo novo. Então, é uma moto super confortável, uma beleza. Me atende muito bem. Pena que é carburada, né? Mas é uma moto ótima. E assim, eu queria mesmo uma moto zero, mas infelizmente em São Paulo não dá. Então, fica aí meu relato aí. Infelizmente, a situação de São Paulo tá assim. Um beijo, viu, Inil? E é um relato triste, né? É triste ouvir isso, cara. Um beijo pra você, meu irmão. E, enfim, é complicado. Deixa eu pedir aqui, o Diego Aragão mandou... Caramba, velho. Diego, muito obrigado pelo apoio. Você mandou 10 aqui.
Mas é o seguinte, eu quero agradecer o filho do Dave, tá? O Davidson. E o Diego Aragão, ele mandou 10. E ele pede aqui para ouvir o áudio dele. E ele mandou uma dúvida. Só que aí, Diego, aqui, se você olhar a minha lista, tem uma baralhada de gente. E aí quando se manda um áudio de 6 minutos e 22, eu acho que você não tem noção do que é viver em comunidade, né? E participar de um programa que tem uma baralhada de gente. Rapaz, se você olhar, olha quantas pessoas estão participando. 400 caboclo e cabocla. Aí você manda um áudio de 6 minutos, você acha que o mundo é só seu. Não é, amiguinho. O mundo é de todos. Então, eu vejo a galera com uma falta de noção da realidade, mandando um áudio. Ele mandou um áudio de 6 minutos e 22, mais um de 1:45, mais um de 1:17. Então eu vejo que a galera é muito doida, velho. Vocês comem cocô. Vocês são muito doidos, velho. Então, e eu sou pior ainda, porque eu tô aqui nesta bosta. Pior canal do YouTube. Entendeu? Então vamos lá. Vamos botar ele onde? No melhor quadro desta bosta desse canal. Depois do Caminho Mais Rápido pro Inferno. A galera é muito doida, velho. Momento do gongamento aqui na live do seu Chico. Só tem doido nesse canal, velho. Doido atrás doido. Maluco, eu já tô com o cabelo de Tonho da Lua. Meu Deus do céu. Enfim, Diego Aragão com H, Diego com H, Aragão, sem noção, total, até rimou. Você agora vai decidir se ele é Zé Palestrinha ou não, professora do Charlie Brown. Você que é mais jovem não sabe o que é Charlie Brown, trouxa, porque não sabe o clássico que é Charlie Brown. E tem gente que você fica me chamando de trouxa. Trouxa mesmo. Então, será que ele é Zé Palestrinha? Você decidirá. Né? Acho que vai decidir alguma coisa. Mas você decidirá. Então, você que acha que o Diego Aragão vai achar, se ele for Zé Palestrinha, porque pode ser alguma coisa boa. Realmente, ele pode, nesses quase 8 minutos de áudio, não, quase não, 8 minutos de áudio, pode ser alguma bosta boa nisso aí, né? E aí você vai botar o joinha. Bota aí no chat, enche de joinha, tá? Bota o dedão lá, joinha. Mas, se o Diego Aragão realmente, que é o que a gente acha, vai ser sem noção, Zé Palestrinha, bota a cara do Satangorro e do Mochila de Criança aí no chat, tá bom? Com vocês, no Gongo do Tio Chico, o segundo melhor quadro deste canal, ele é Diego Aragão. Oi, Tio Chico, boa noite. Cara, acompanho teu canal aqui já faz uns 2, 3 anos. Rapaz, ó, e geralmente esses caboclos aí, eles começam elogiando, massageando o meu ego. Quer ver? E gosto muito do teu canal, cara. Não, acho incrível como teu quantidade de inscritos é pequena. Eu não disse? Porque, bicho, teu conteúdo é muito esclarecedor e vale a pena. E eu maltrato assistir todo dia os teus vídeos, cara. E tô com uma dúvida, porque, tipo assim, eu já acompanho teu canal há muito tempo, desde quando eu comecei a andar de moto. Já tem uns 3 anos que eu comecei a andar de moto, andava de bicicleta aqui pra todo canto, percurso de 20, tô curioso. Quilômetros de ir pro trabalho, voltar pro trabalho. Eu sou enfermeiro. E essa história de sair de um plantão pro outro de bicicleta, cara, eu perdia muito tempo, às vezes não dava tempo. Eu procurei comprar uma motinha pra mim, comprei uma Lead. Daí a Lead começou a desenrolar, bom demais, botava no corredor igual botava a bicicleta, com a diferença que eu tô era mais rápido porque não tinha ladeira pra moto. Eu tô com o olho fechado aqui imaginando. Na bicicleta eu sofria, na Lead eu não sofria, era top. Aí fazia meu percurso rápido, chegava no trabalho em tempo, ficou muito bom na vida depois da Lead. E aí sabe como é que é? Depois que a gente é mordido pelo mosquitinho da moto, meu irmão, tô gostando. Só quer saber de moto. Miserável, é bom. Desistir de carro. Minha mulher tem o carro dela, ela anda de carro e eu de moto. Aí você vê que o miserável do Diego com H, ele sabe contar a porra da história. Eu falei, zorra, criança. Você vê o miserável, ele tá me prendendo. Já tem mais de 1 minuto aí, ele tá me prendendo na história. Eu tô gostando, viu? Miserável. Rodando pelo YouTube, procurando informação sobre moto, eu queria uma moto para poder passear com minha mulher. Aí tava atrás da NC. Cara, me apaixonei pelo diacho da moto. Mas a gente não vive de sonho, né? A gente vive de trabalho. Eu tô gostando desse caboclo. Aí o que acontece? Fui,
juntei um dinheirinho, consegui comprar uma Kinko Downtown 300. A moto é muito boa, até doido, boto no corredor, vou para todo canto com ela, igual fazia com a Lid. Aonde uma Bros passa, no corredorzinho, a minha Kinko Downtown também vai do mesmo jeito. Ele sabe contar a história miserável. Mas o problema dela não é questão de onde uma vai e outra não vai, é porque a manutenção dela é muito cara. A manutenção da Kinko é caríssima, acho até para quem mora em São Paulo. Eu falo muito com o Deco Strong, né? Que tem um canal que ele fala muito de scooter. E ele me ajuda muito com a questão de manutenção da minha moto, para poder resolver os problemas rápido, porque como aqui não tem as peças da Suzuki, da Kinko, eu tenho que pedir tudo pelo Mercado Livre. A gente consegue desenrolar a manutenção da moto fácil. O problema é que é caro e tá dispendioso, não tá valendo a pena. Tô gostando. Aí eu tô com aquela dúvida. Eu tô querendo deixar minha Kinko para passear fim de semana, quando eu for dar os rolês com o pessoal do grupo de scooter, né? Que a gente vai para as cidades do interior que tem rio, já para as cidades do interior que tem praia. Tem cadência mesmo, Eduardo. Mas só que a gente gosta de estar rodando, porque sabe como é que é? A trip não é chegar no lugar, a trip é a viagem, o que é bom é a viagem. O caboclo quero comprar uma moto para rodar todo dia. Como eu sou enfermeiro, eu trabalho 10 dias no mês, eu fico com 20 dias livre. Nessa história de ficar com 20 dias livre, eu estou pensando em fazer moto Uber para ganhar um dinheiro extra. Não os 20 dias que eu vou estar livre, mas uns 5 dias, 6 dias, 10 dias, de acordo com o que eu me adequar com a situação de trabalhar de moto Uber, eu posso estar desenrolando um extrazinho, entendeu? Aí o que acontece? Eu andei vendo a Lander. Rapaz, ô Diego, você não vale nada, porque o miserável, ele, como diz o Eduardo, o bicho tem cadência. A gente fica querendo ouvir o mais que esse miserável tá falando. Tá bom o negócio, velho. Bicho, gente, já passou da metade do áudio e eu tô querendo ouvir a história. Os 20 dias que eu vou estar livre, mais uns 5 dias, 6 dias, 10 dias, de acordo com o que eu me adequar com a situação de trabalhar de moto Uber, eu posso estar desenrolando um extrazinho, entendeu? Aí o que acontece? Eu andei vendo a Lander. A Lander 2021. Eu tenho um amigo meu que é mecânico, que é o mesmo que mexe na Kinko. Ele me orientou muito para pegar a Lander porque é motor confiável e tal. Ela é econômica. Isso. E a manutenção é barata. Que eu vou me livrar de estar com essa manutenção cara da Kinko e tal. Eu concordo em tudo. Também. Mas eu estou na dúvida entre a Lander 250 e a XRE 190, porque para estar indo e vindo, a Lander é muito boa. Eu tenho 1,80 m, eu peso 110 kg, não sou gordo, eu tenho uma massa, eu sou um pouquinho forte, que eu malho todo dia e tal, pererê. Mas eu acho que a XRE 190 me responderia a minha necessidade. Tá terminando. Para mim andar sozinho, mas se for para botar garupa, talvez ela não consiga me sustentar junto com garupa. Sim. E talvez a Lander seja melhor. Por que eu penso na XRE 190? Pelo consumo, que ela faz 40 com litro. Já a Lander faz 30, 25. Mas depende com certeza da na minha mão ela vai fazer 25 para menos, que já conheço como é que é. Mas eu tô com essa dúvida. Vou ficar com minha Kinko. Não pretendo vender, até porque ela não é valorizada aqui no Maranhão. Sim. Se eu for vender ela aqui, uma moto dessa, eles vão querer pagar 15 mil na minha moto. Eu prefiro ficar com ela, não estou precisando vender. E eu compraria ou a Lander ou a XRE 190. A Lander 2021 por 22 mil e uma XRE 190 2020, o rapaz estava pedindo 19 mil. É praticamente uma coisa pela outra, a diferença de 3 mil reais, né? A diferença delas mesmo é a questão do consumo, que a Lander faz 30 e a XRE 190 faz 40, faz mais de 40. Sim. Para mim rodar todo dia e também às vezes fazer o bico de moto Uber, que, cara, tô virado, tô querendo fazer dinheiro que um dia eu vou conseguir comprar minha NC. Aí sim, no dia que eu for comprar minha NC eu dou minha downtown de entrada. E o dinheiro que eu estou juntando aí desse moto Uber, se Deus quiser, Deus vai me abençoar para trabalhar direitinho. E vou engajar esse serviço para poder ganhar um dinheirinho a mais e financiar minha moto Uber. Vai ser o dinheiro que eu vou
arrumar para poder, talvez daqui a um ano e meio, comprar a minha NC. O caboclo não foi prolixo, velho. É tudo amarradinho. Tem mais. Sim, tio Chico. Aí, só para terminar, desculpa pelo áudio longo, cara. Não, bora. Por que eu não quero uma zero? A Honda, tu sabe como é que é? No Nordeste, se eu for atrás de uma XRE, tá lá no site 20 mil. Aqui ela deve estar querendo 25 mil numa XRE 0, 190. Não vale, cara. Eu posso comprar uma CB500X usada aqui no Maranhão, de 25 mil. E a Lander, eu fui lá na loja. Ganhou a gente no papo, ela no site tá 25 mil, na loja tá 27 mil. Cara, sinceramente, eu já vivi minha vida todinha andando de carro velho. Sempre tive Gol quadrado, Tempra. Meu irmão, eu nunca tive um carro zero, só quem tem carro zero é minha esposa. E como eu consegui sempre desenrolar minha vida com carro velho, comprei uma lead velha, desenrolei também 1 ano e meio com a lead velha. E olha que lead, por ser scooter, não é todo mundo que mexe, porque scooter só mexe quem mexe com scooter, porque carenagem é muito chato de trabalhar, nem para trocar pneus os mecânicos não querem. Então, eu sempre desenrolei com carro velho, trabalhei com moto velha a vida aí 1 ano e meio. Caímos no papo, né, João? Cara, uma Lander 2021 para mim é uma moto zero, uma XR 2020 para mim é uma moto zero, entendeu? E com o mecânico de confiança que eu tenho, eu boto a mão no fogo que ele é quase um parente meu, esse vagabundo. Sinceramente, eu não acho que vou estar fazendo mau negócio comprando ela usada, não. Ou semi-nova, sei lá qual que é o nome que o pessoal fala pra isso. Pra mim é nova, porque, meu irmão, pra quem é acostumado a ter as coisas de mais de 10 anos, 2021 pra mim tá zero. Rapaz, esse enfermeiro, esse Diego Aragão, é um miserável que levou a gente na conversa, que a gente tá ouvindo aqui o áudio dele e ouvindo a conversa. O povo tá dizendo aqui, ó, esse enfermeiro passou a anestesia na gente. Bicho, tem mais 1 minuto e 17 aqui. Vai bater 8 minutos de conversa aqui, a gente tá ouvindo aqui. Eu tô gostando. Te agradecer, cara, porque se não fosse teu canal, olha, eu era muito porra doida. Eu tenho quase 40 anos e na minha vida eu quase não construí nada. Tudo que eu tenho é porque eu tenho minha mulher, entendeu? E depois que eu comecei a assistir teu canal, cara, eu comecei a botar mais o pé no chão, pensar antes de fazer as coisas. Acho que se a gente não pensasse do jeito que eu penso hoje em dia, por estar assistindo teu canal, acho que eu já tinha me metido era numa F800, em vez de uma NC 750, entendeu? Porque meu irmão era muito porra louca, eu botava era pra rasgar mesmo, dinheiro e pronto. E agora com o teu canal a gente vê que a gente pensando 2 vezes antes de meter o pé na jaca, a gente vai mais longe. E sinceramente, eu te digo bem sério, eu não entendo como é que teu canal só tem 200 e poucos mil inscritos. Meu irmão, era pra tu ter mais de 1 milhão, era fácil. É porque eu acho que tu é chato mesmo. E as pessoas não gostam de ouvir o que tem que ser dito. É por isso mesmo. Ah, tio Chico, você tá de parabéns, meu patrão. Boa noite. Rapaz, o áudio mais longo deste canal. Diego com H Aragão. Miserável. Levou a gente na conversa. O chat todo na conversa aí. Todo mundo interessado ouvindo o áudio do Diego. Gente, 8 minutos de papo. Ele não foi prolixo, ele contou a história, ele manteve a linha. A gente ficou curioso para poder ouvir a história do Diego. Diego, maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. Obrigado. Sério, eu adorei. A galera do chat aqui tá todo mundo curioso ouvindo. Muito massa, velho. E, cara, muito legal. Deixa eu te falar algumas coisas assim. Primeira coisa que eu quero te parabenizar é por você dar valor à sua esposa. Nos tempos de hoje, que alguns homens... parece que a gente regrediu, né? A gente agora tá perdendo esse conceito de dar valor aos nossos parceiros, né? Seja parceiro homem, mulher, ou alguém que tem um parceiro árvore, sei lá.
Não importa. Mas eu acho muito importante as pessoas darem valor aos seus parceiros, né? No seu caso, você com a sua esposa. Você tá valorizando sua esposa. É a pessoa que tá do teu lado, cara. É a pessoa que tá lhe dando apoio. Eu acho muito legal isso. Você dizer isso publicamente, sem receio, sem problema nenhum. Parece que as pessoas, os homens principalmente, perderam essa coisa de dar valor aos parceiros, né? Não importa, parceiro homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, não importa. Mas eu acho que a gente está perdendo essas coisas. Parece que a sociedade está ficando doida e a gente está perdendo esses valores de valorizar o parceiro, né? Principalmente homens valorizando as mulheres, porque tá tendo um negócio aí meio doido de red pill, essas coisas. E eu acho muito legal quando eu ouço um homem valorizando a sua esposa e falando da forma como você falou, que você é um cara que também não tem papo na língua. Eu já vi aí que você é um cara que dá real mesmo. Então, parabéns, cara. Segundo, parabéns pelo seu ponto. Você tem uma convicção, você é um cara convicto. Eu achei isso legal. Eu acho que você tá perguntando, mas muito ciente do que você quer. Então eu vou te falar, dando a minha opinião, dando um pitaco, mas sabendo que você está muito seguro de si. Primeira coisa, você... exatamente, o Rick Amorim está falando aqui, o homem tem ego elevado. Não, mas no caso, ele tem um ego elevado, tá, Rick? Eu acho que ele tá bem, tá seguro de si. O homem que é seguro de si, ele se sente apoiado por qualquer parceiro. Entendeu? O homem que é inseguro, esse sim, ele se sente ameaçado pelo parceiro ou parceira. E no caso dele, ele tem um ego elevado e ele tá seguro de si porque ele sabe o valor da parceira dele. Mas enfim, primeiro que eu quero te dizer que você tá bem seguro na moto que você quer. Ambas são motos exatamente para isso aí que você quer. Você é um cara alto, você é um cara que tem um peso adequado até para sua altura, sua massa muscular, mas você tem que entender que dessas duas motos, na minha opinião, a que vai lhe entregar mais uma relação peso-potência melhor, mais adequada para o seu biotipo, é a Lander. Tá? A NH190, ela realmente é uma moto muito boa, econômica. Recomendo as duas, você está muito bem nessa sua linha de raciocínio, mas quando vai para a relação peso-potência, a XRE 190 vai peidar. Quando você subir uma ladeira ou quando você precisar de um pouco mais de força, ela vai peidar porque você é um cara alto, você é um cara mais pesado. Então eu acredito, não estou dizendo que a XRE 190 não vai te atender não. Para o meio urbano ela vai te atender. Mas eu acho que a Lander ela vai te dar uma relação peso-potência mais adequada. Eu acho que ela vai te atender melhor. Então, mesmo você aumentando um pouco o custo de manutenção, vale a pena você ir de Lander. É a minha sugestão. Vai de Lander, tá? Vai de Lander, cara, porque você vai ter uma relação peso-potência melhor. E aí eu vou amarrar com mais uma sugestão que eu vou lhe dar. Por isso que eu queria que você fosse para Lander e não para XRE 190. A minha sugestão é o seguinte: venda a Downtown. Ou a Downtown que você tem, né? Enfim, venda a Kinko, a sua scooter. Venda a sua scooter. Sabe por quê? Mesmo que você... E eu entendo o seu raciocínio, estou de acordo, vai estar muito desvalorizado e você pensa assim, poxa, tá desvalorizado, melhor ficar com a moto. Eu entendo, eu também sou desse raciocínio, mas você tem planos de fazer um upgrade, você quer ter uma moto maior, você falou. E aí, cara, manter um passivo não é recomendável, não é sensato. Então você ficar com um passivo, pagando imposto, você vai ter que fazer manutenção nessa moto, você vai ter que mexer com a moto, você vai ter que usar a moto, e tudo isso, a moto parada, e moto imobilizada, não é legal, é um passivo, você está gastando dinheiro. Então qual é o ideal? Vende esta moto, vende essa Kinko, vende logo. Mesmo que você consiga 15 mil, venda, porque você vai evitar pagar imposto, gastar com manutenção, porque você vai ter que trocar óleo, você vai ter que usar a moto. Então o que é o melhor? Se você vender por 15 mil essa Kinko, aplica esse dinheiro, deixa por 2 anos. 2 anos, que é o momento que você vai estar ralando,
Pega a Lander, vai se deslocar para o teu trabalho como enfermeiro, vai fazer o corre do extra nesses 20 ou 10 dias que você vai ter de folga e você vai estar trabalhando focado na moto grande que você quer. A moto de curtição, a moto de final de semana, que vai estar nesse complemento do dinheiro da scooter que você vendeu, que vai estar lá aplicado, rendendo. Você vai botar numa aplicação simples, esse dinheiro vai estar rendendo por 24 meses, cara. Se você botar até numa aplicação mais adequada, ele vai render muito mais numa aplicação de longo prazo. Por exemplo, ao invés de você botar 24 meses, bota 36. Deixa numa aplicação que o rendimento é maior por 36 meses. Aí você vai ter que estudar essas aplicações, mas é esse o pensamento. Você é um cara racional, já vi que você é um cara bem sensato. Mesmo que você tenha dito que se em outros momentos você já teria lascado aí, comprado um F800, mas agora você está numa outra fase. Então, minha sugestão, faz isso, cara. Vende a Kinko, vende. Vende pelos 15. Pega esses 15, coloca na aplicação, larga esta aplicação por 24, 36 meses, enquanto você está com a Lander para rodar no dia a dia, fazer o rolezinho de final de semana e trampar. Mesmo que fique um pouco mais acima, um pouquinho, não é tanto assim não, acima da XRE 190 de consumo de combustível e manutenção, vai te atender nesses 2, 3 anos que você vai estar ralando para poder ter uma segunda moto de curtição, motão, aquela moto que você vai ter o prazer de rodar no final de semana. Então, cara, faz isso. Não fica com passivo. Não fica com a Kinko. A Kinko, você já mesmo falou que você venderia a Kinko para comprar motão ou comprar moto grande. Então já vende logo, cara. Vende logo, para de pagar imposto, para de gastar dinheiro com passivo, deixa esse dinheiro aplicado e faz uma aplicação de longo prazo. E é essa a razão. Aí sim, você daqui a 2, 3 anos, você ralando, fazendo esse trampo aí, você vai alcançar a moto que você quiser, velho. Claro, dentro da sua passada, né? Dentro do seu passo. Mas não mantenha a Kinko. Não mantenha, porque é um passivo. Tá bom? Faz isso aí que vai dar tudo certo, cara. E aí, na minha opinião, você deveria ir de Lander. Tá? Mas se você decidir pela XRE 190, tá tudo certo também. Mas eu vejo mais pela questão, pela relação peso-potência. A Lander vai te dar uma potência melhor, até um conforto maior. A Lander, tá? E vende logo a Kinko. Vende logo, pega esse dinheiro e deixa aplicado. Beijão, viu, Diego? Você mandou bem aí nesse áudio. Mandou bem mesmo. Fiquei impressionado. Porque você contou a história toda, a gente entendeu. E é até legal porque serve como inspiração para as pessoas. Para outras pessoas que estão assistindo. Beijão, seu lindo. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar a minha ordem aqui. Deixa eu colocar o Luiz de São Caetano do Sul, São Paulo. Boa noite, tio Chico. Oi, Luiz. Aqui é o Luiz de São Caetano do Sul. Oi, lindão. Estava ouvindo o seu comentário sobre o rapaz aí da compra da 300F, né? E eu queria deixar mais um complemento em cima daquilo que você falou. Realmente, a pessoa quando vai comprar uma moto usada, precisa realmente levar no mecânico. E eu digo uma coisa mais que aconteceu comigo. E eu lembro que uma vez você fez até um corte num vídeo de um áudio que eu mandei. Eu tinha uma Krypton, né? Minha Krypton era 2015, moto inteira. A moto estava com 7.000 quilômetros quando eu peguei. Me desfiz dela agora quando eu peguei a Chopper Road, que por sinal eu fiz o seguro lá com o rapaz da BNP. Até mandei a foto para você, se está lembrado disso. E o que aconteceu? Na negociação de entrar a minha Krypton na troca com a Chopper Road, minha moto estava perfeita, tinha marcas de fábrica, tudo. Só que quando a agência foi fazer o levantamento da minha moto, a minha moto teve passagem por leilão. Foi um leilão de financeira. Então, o que aconteceu? Eu tive uma desvalorização muito grande na negociação. Sim. Apesar da moto estar inteira, todo mundo fala que essa moto está inteira, mas teve passagem por leilão, então teve uma desvalorização. Então, é só para não prolongar muito o vídeo, que a pessoa entre num site desses de vistoria que tem na internet, né?
paga ali, eu acho que eu paguei, acho que foi 30, 40 reais depois quando eu fui comprar Sim. outra moto, para ver, coloca a placa, os dados, então aparece todo o histórico se ela tem Capivara. alguma passagem por leilão, alguma coisa. Moto pode estar inteira, mas se teve passagem por leilão, não adianta, a desvalorização é muito grande, principalmente quando é numa agência. E quando é de particular, eu acabei me sentindo lesado, mas vou fazer o quê? Agora já era, né? Então fica aí meu relato. Um abraço, Chico, toda a audiência. Luiz, um beijo pra você, obrigado pelo relato. Tá vendo, gente? Quando a moto tem passagem por leilão, ela sofre uma desvalorização absurda e em alguns casos não consegue sequer o seguro, né? Você não consegue botar seguro na moto. Então fiquem atentos, tá? E sempre utilize esse serviço de puxar a capivara da moto, puxar o histórico da moto. Deixa eu colocar aqui, deixa eu agradecer, quem me mandou um pix foi o Wildmark, ou Wildmark. Ele me mandou aqui 5, um beijo, lindão, e eu não vi sua mensagem aqui, não deu pra ver, mas se você puder me mandar aqui, se você mandou alguma mensagem, mandou um áudio, escreve seu nome aqui no WhatsApp pra eu poder lhe achar. Infelizmente eu não consegui ver aqui sua mensagem, Wildmark, e muito obrigado pelo apoio, viu? Deixa eu colocar aqui o próximo da lista, que é muita gente hoje. Marcelo. Fala, Chico. É o Marcelo, Oi, de Belo Horizonte, tudo bem? Opa, tudo bom. Ô, Chico, você deixou a gente mal acostumado, pelo menos a gente aqui de Belo Horizonte, com os vídeos, né? Com toda a apresentação que você faz do showroom da Guimarães Motos. E eu digo isso porque eu estive hoje na BK Motos aqui, Suzuki de Belo Horizonte, e são 2 concessionárias em áreas nobres aqui. E queria lá para dar uma passada, dar uma olhada numa V-Strom na 1050. E quando eu cheguei lá, eu percebi que o salão é bem simples, o showroom é bem simples. Perguntei sobre a V-Strom 1050. A moça perguntou se eu queria comprar. Eu falei que eu gostaria de ver. E ela falou que eu só poderia ver se tivesse uma unidade na mecânica, né? Fazendo alguma revisão ou algo do tipo. Ela foi lá no fundo lá da loja, lá, olhou, não tinha. E eu perguntei sobre a segunda concessionária. E ela falou que não tem showroom de V-Strom aqui em Belo Horizonte. Aí eu te pergunto, Chico, como é que faz pra gente aqui em Belo Horizonte poder ter uma, né, pelo menos ver, criar o desejo, né, para ter uma Suzuki V-Strom, se aqui nem tem. Então, assim, a Guimarães Motos está de parabéns e, assim, lascado nós estamos aqui, tá? Como é que fica a situação, Chico, da gente aqui? Como é que a gente faz para ter uma Suzuki V-Strom para poder ver, né? A gente está aqui no Sudeste, Belo Horizonte, e sequer pode ver uma Suzuki V-Strom no showroom. Um abraço aí, lascado. Abraço aí, pessoal. Um beijo, Marcelo. Eu fiquei de cara agora, porque Belo Horizonte é uma cidade grande, né? E não tem V-Strom para as pessoas olharem, né? Aqui na Guimarães, inclusive a Guimarães Motos é uma das maiores em venda, tá, do Brasil. Quando se fala em Suzuki, eles estão entre os top 5 de vendas no Brasil, tá? Às vezes eles estão entre a segunda colocação, fica entre os 5 primeiros de vendas, de venda mesmo, de quantidade de motos vendidas no Brasil, Brasil todo, das concessionárias Suzuki, Hauju, Kinko, enfim. Então é uma concessionária que tem... o Guimarães já está há 25 anos com a Suzuki, se não mais. Acho que 26, talvez até mais. Só de Suzuki no Brasil tem 30 anos. O Jura já está há mais de 25 anos com a Suzuki. Enfim, lá temos a V-Strom 1050 XT, a nova, gigante, que vocês viram no vídeo. E a V-Strom 1050, além de V-Strom 650, tem tudo. Todas as motos da Suzuki estão lá. Todas, vocês conseguem ver todas. A GSX 1000 GT, a GSX 1000, 750, tem todas lá pronta entrega. E é isso. Valeu, eu fico muito orgulhoso de ouvir, porque é meu patrocinador, né? Muito bom. Deixa eu colocar o próximo aqui, que é o Henrique de Itajaí, Santa Catarina. O Henrique, ele é mecânico de veículos elétricos. Olha que legal.
eu pedi no início da live só para recapitular, no início da live eu pedi pro Henrique mandar um áudio explicando como é o trabalho dele de mecânico de veículo elétrico. Eu não sei qual tipo de veículo que ele trabalha, então vamos ouvir. Eu fiquei super curioso porque ele disse que é mecânico de veículo elétrico. Então eu nunca conversei com um mecânico de veículo elétrico. Eu queria saber quais são os problemas que ocorrem, que tipo de veículo que ele trabalha. Então vamos ouvir aqui o comentário do Henrique, que é mecânico de veículos elétricos. Boa noite, meu chefe. É o Henrique. Oi, Henrique. Mandei a piada lá pra você não entendeu e ver o filme do Pelé. Quando alguma coisa é ruim, a gente pega e fala. Preferia ter ido ver o filme do Pelé. Entendi. Era uma piada, pô, uma piada. Eu gosto muito dos seus vídeos aí. Valeu, Sou Henrique. mecânico de veículo elétrico, pô. Eu tenho minha própria empresa. Como começou a pandemia, na época da pandemia, peguei, fechei e faço serviço em casa. Monto, projeto, veículos elétricos e tudo mais. Já tive 2 mecânicas de moto, tá? Moto combustão, tive 2 mecânicas na minha cidade, lá no estado de São Paulo. Fechei minha mecânica lá e vim para Santa Catarina. Percebi que em Santa Catarina ninguém mexia com veículo elétrico, deixei de mexer com veículo a combustão, agora mexo com veículo elétrico. Mexo com moto elétrica, bicicleta elétrica, scooter elétrica, patinete elétrico. E mão de obra você não acha nenhuma. Ninguém quer trabalhar, principalmente a parte dos jovens, né? Eu tô aqui com meus 37 anos, já vou para 38 anos já. Os jovens de hoje em dia não querem trabalhar, somente as pessoas mais velhas que se interessam de trabalhar, entendeu? Aí eu tô trabalhando sozinho, faço serviço sozinho. Aparece muito veículo, aí não tem quem mexe. Os locais de revenda estão tudo vendendo. Não dão nenhuma noção para a pessoa de como utilizar, não passa nada. As próprias pessoas que vendem não têm noção nenhuma de como usa o próprio veículo, entendeu? Então os maiores problemas são bateria. A maioria dos problemas são bateria. Bateria e acelerador. O acelerador de veículo elétrico, ele é um sensor, né? É um sensor RAW, é um sensorzinho bem pequenininho, menor do que um grão de arroz. E as pessoas pensam que é igual a combustão, fica acelerando e soltando. Até a combustão não pode ficar soltando, né? Ficar acelerando, fazendo aquele barulho, pá, pá, pá. Porque ele sai fora de ponto e o veículo acaba acelerando sem parar. Ele fica acelerado, é perigoso. E alguns, na maioria, ele nem fica acelerado, ele para de funcionar direto. Para de funcionar e tem que pegar e arrumar, e não é barato. E outra é bateria. A diferença de bateria a um veículo a combustão é que a bateria você tem que carregar, beleza, só que tem que carregar toda hora. As pessoas, eu tenho carga, eu posso andar 2, 3, 4 dias sem carregar. Não é assim, tem que carregar toda hora, porque se você deixar de descarregar, você perde o ciclo, tá? Por isso que tem muitos celulares que ainda continuam funcionando, porque você não conseguiu usar o ciclo dele. O ciclo dele é você utilizar até os seus 30% só. Entendeu? Chegou nos 30%, ali, belezinha. Chegou a 20%, você já chegou no ciclo dele, tá? Porque a maioria das baterias, elas não vem 100%, vem 99%, 92%. Não existe nada que é 99%, não existe. Tá? Pode ser feito na fábrica que ninguém vai conseguir acertar 99%. Sempre vem uma capacidade a menos ali. Sim. Entendeu? Conforme o tempo você vai utilizando, aí que ela começa a vir a funcionar. Utilizando de mau jeito, ela cai rapidamente. As baterias de veículo elétrico é para durar, baterias de chumbo, é para durar em torno de 2 a 3 anos. Tem bateria que não aguenta 6 meses, porque a pessoa pensa, os próprios fornecedores que vendem, as próprias lojas que vendem, fazem isso com as pessoas. Não sei se maldade ou não. Eles pegam e falam, tem que esperar esvaziar toda a bateria, descarregar toda a bateria para depois você carregar. E você já viu alguém fazer isso com o celular? Entendeu? Você tem que deixar o celular todinho descarregar, depois você carrega. Não existe isso. Não. Porque uma hora que você precisar sair, você não tem carga. Tem que ficar em casa esperando o celular carregar. A gente agora, praticamente, a gente anda com carregador para tudo quanto é lugar. Chegou no lugar que dá para carregar, a gente já está carregando o celular. É a mesma coisa veículo elétrico. Fez o que fez, só fui até a esquina e voltei. Nem chegou a usar a bateria. Tem que botar para carregar, para não utilizar o ciclo. Aí você tem muito mais anos de vida para aquela bateria. A mesma coisa com bateria de chumbo e bateria de lítio. Tem mais? Eu já tenho também 3 projetos meus que eu fiz, 3 projetos que eu fiz em casa,
que estão rodando até agora aí no Brasil. Nem sei onde é que tá mais. Tá? Mas estão em funcionamento. Pode ter Conversão, certeza. provavelmente, né? Eu tenho um vídeo no YouTube também, mexendo com moto, com veículo elétrico. Já estou no YouTube já desde 2011. Que legal. Antigamente eu fazia live de como mexer com veículo a combustão, como preparar o motor, fazer a preparação de motor, alteração, modificação, todo tipo de coisa. Sempre mexi com veículos a combustão que não fosse normal. Como que não fosse normal? Não fosse Honda nem Yamaha, não mexia, só mexia com Shinerai, todo tipo de moto, Dafra, todo tipo de moto que fosse chinês. Eu mexia com tudo, porque as outras todo mundo já sabia mexer. Eu mexia com aquelas que o povo tinha medo de comprar. Mas graças a Deus sempre foi muito fácil de mexer e não dava tanto problema quanto as outras marcas. Henrique, obrigado aí pelo seu relato, viu? E isso que ele tá falando de carregar o carro, de certa forma, não deixar de descarregar, é verdade, viu, gente? Hoje foi ontem, eu tava assistindo um comentário sobre o veículo elétrico e você não pode realmente deixar de descarregar, né? Tem que estar... E é importante que tenha o wallbox, né? O problema é quando você compra um carro elétrico e você não tem aquele carregador em casa. Você fica dependendo para carregar nos lugares, isso é complicado. Obrigado pelo relato, viu, Henrique? E vamos ouvir o Widmark aqui. Ele mandou aqui um pix para mim. Obrigado, viu, Widmark? Obrigado. Vamos ouvir o áudio dele aqui. Fala, tio Chico. Boa noite. Meu nome é Will. Sou aqui de João Pessoa. Eu tenho uma certa experiência com moto. Já fui piloto profissional e já tive mais de 20 motos. Eu vou contar uma história para o amigo e no final gostaria de saber sua opinião. Tá. Eu tive uma Tiger 800, da última que saiu, modelo XCA. Saí com ela daqui de João Pessoa e fui até aí na Chapada Diamantina. Quando eu estava voltando, essa moto começou a apresentar problemas eletrônicos. Enfim, você desligava, a moto não queria ligar, ficava falhando, cortando. Quando eu cheguei em casa, a moto desligou e não ligou mais. Ainda bem que foi em casa, né? Tive que botar a moto no reboque para levar para a concessionária. Aí você pode me dizer, Will, qualquer moto pode apresentar problemas. Concordo. Essa mesma moto apresentou um problema no motor. Começou a fazer barulho com 20 mil quilômetros rodados. Começou a fazer barulho, levei na concessionária, o cara fez, é característico da moto. Toda ela faz esse barulho no motor. Aí eu falei, como é que é característico se quando eu comprei a moto não existia esse barulho? Enfim, é característico, vai ficar com a moto fazendo esse barulho de máquina de costura aí mesmo. Se você lava a moto, entra água no pisca, entra água no painel, enfim, um caos completo. Eu disse, não, pelo amor de Deus, eu prefiro andar a pé do que nessa moto. Coloquei a moto para vender, a moto passou 1 ano na concessionária para aparecer um dono para ela, ainda por cima é um casamento. Eu disse, Deus me livre, moto para mim é Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki. Não quero saber de nenhuma moto que não seja dessas 4, japonesa, né? Saí da Tiger, comprei uma CB500. Não era a moto que eu queria, porque não era moto trail, eu queria uma moto trail. Não tem moto trail nessa faixa de cilindrada, pelo menos nessas marcas que eu citei. E crossover é aquilo, né? Um pato, nem nada e nem voa. Quem tem uma CB500 vai saber o que eu tô falando. A traseira da moto é dura, parece o pau. Mas ok, era uma moto Honda, eu sabia que eu estava numa moto que tem a confiabilidade de ser uma moto Honda e que se eu quisesse sair daqui até o Alasca com ela, ela iria me levar. O que eu estou querendo dizer com isso tudo, Chico, é o seguinte, que na minha opinião, as pessoas não pagam o preço que a Honda pede, não é porque elas são burras, ou não é por falta de conhecimento, ou não é por nada. É pelo trabalho que a Honda vem desenvolvendo no Brasil ao longo desses anos. Eu, por exemplo, a minha CB500, eu precisei acionar a garantia, resolveram com 5 dias. Eu abri a boca para vender essa moto, não passou 10 dias na concessionária, diferente da Tiger que passou 1 ano. Então, assim, a Honda ela vem fazendo um trabalho no Brasil que é fortíssimo, trazendo as motos que lançam lá fora, lança aqui. E eu estou esperando chegar a Transalp 700 e ela pode chegar, 750, ela pode chegar pelo preço que for, que eu vou pagar. Não só eu, como um monte de pessoas vão pagar. Porque, por causa de todos esses motivos que eu acabei de licitar aqui. Por saber que eu estou numa moto que tem a confiabilidade de ser uma moto Honda, que eu vou sair daqui, seja lá para o lugar que eu for, e a moto vai me levar e vai me trazer.
e que se eu quiser vender um dia, vai aparecer gente querendo comprar, e que se eu precisar do pós-venda, eu vou ser bem atendido e vão resolver meu problema, entendeu? Então, assim, admiro demais seu trabalho, gosto pra caramba, você é um cara que passa bastante verdade, mas eu tenho essa questão com você, quando você fala que as pessoas são bestas, que as pessoas pagam o valor na moto Honda, que é um assalto, eu não concordo. Eu acho que a Honda conquistou essa condição de poder cobrar esses valores nas motos dela. Wildmark, um beijo pra você, sua opinião, respeito, mas eu discordo totalmente por causa desse seu pensamento que a gente tá na merda. Esse seu pensamento de achar que a Honda tem o direito de cobrar esse valor e que você pagaria qualquer preço para uma Transalp, cara, isso é um absurdo, velho. Quando eu achei que você fez um relato bastante... até então eu estava entendendo sua posição, entendi que você teve uma péssima experiência com a moto europeia, entendi tudo, mas aí a partir do momento que você começa a justificar o preço da moto pelo fato de você ter tido uma experiência ruim, isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. A Honda ela faz isso exatamente porque ela detém de 70% do mercado. É só por isso. É porque o mercado da gente é fechado. Porque nós não temos opções. Porque a Honda ela tá aqui há muito tempo, ela tem o mérito de ter o seu trabalho aqui e de ter investido no Brasil, ter aproveitado algumas políticas do passado e se mantém ainda. E eu elogio a Honda exatamente porque, como você bem disse, ela traz motos, ela inova, ela muda o seu catálogo. Eu lancei um vídeo recentemente falando sobre isso. Mas você é fanboy, cara. Você é fanboy da Honda, você virou um fanboy, você não era provavelmente, agora virou fanboy. E eu lhe garanto, você vai pagar o preço que for por uma Transalp e você vai parar em qualquer concessionária e eles vão fazer merda com tua moto. Porque hoje, quem tem uma moto de 100 mil reais da Honda vai parar numa biboca, porque 90% das concessionárias Honda não tem capacitação para mexer numa moto de 100 mil reais. De 80 mil reais, de 70 mil reais. O cara ele não sabe mexer numa moto de 70 mil reais. O cara vai coçar a cabeça, vai olhar lá a Transalp, vai olhar lá a... eu te chamei de fanboy, Wildmark, mas com todo respeito, faltando respeito, mas com todo respeito, não leve pro coração. Mas tu é fanboy, cara. Você tá doidão? Como é que você fala uma porra dessa? Dizer eu pago qualquer preço? Velho, eu esperava, seguindo a tua linha de raciocínio, eu pensava assim, que você fosse um pouco mais sensato, mas você dizer eu pago qualquer preço, você tá doidão, cara. Isso só ferra o nosso mercado. Então, se você parar uma Africa Twin no quinto dos infernos, você vai se ferrar. O Tião que trabalha naquela Honda obscura, ele vai destruir sua moto. Porque o Tião, que tá lá nos rincões, ele não sabe mexer na Transalp. Ele sabe mexer no ACG. Então, é muita espuma. A Honda tem 1.230 concessionários. 90% dessas concessionárias não sabem mexer com motos de média e alta cilindrada. Não sabe. Tá? Neste ponto, eu lhe garanto, não sabe. Eu tenho vários relatos de pessoas que se ferraram em viagem com uma moto grande, que chegaram naquela cidadezinha do interior e tal, já vi a Honda, os caboclos não sabiam mexer na moto, velho. Porque a Honda ela tem essa capilaridade, mas ela não vende essas motos de alta cilindrada. Então, neste ponto, eu discordo totalmente de você. E aí, quando você vem dizer que você paga qualquer preço, meu Deus do céu, velho. É o brasileiro sendo brasileiro. O que você tem que fazer, cara? Você, como um cara que admira a moto, você tem que ser contra esse abuso da Honda. Tem que ser contra esse monopólio. A gente tem que ter marcas vindo para cá para competir, para realmente trazer produtos com preços competitivos e com mais tecnologia, mais confiabilidade. Isso não ocorre na Europa. Isso não ocorre em lugar nenhum deste planeta, com exceção do Brasil e da Tailândia. São os dois únicos lugares no globo que a Honda detém de 70% do mercado. Brasil e Tailândia. Só. Então, esse seu pensamento de fanboy ferra o nosso mercado. Eu entendo tudo que você falou. Agora, a partir do momento que você falou esta
esse absurdo de que vai chegar a moto, eu pago qualquer preço, tamo ferrado. Porque eu sei que tem um monte de gente que pensa igual a você, que paga qualquer preço para ter uma moto dessa. Então a Honda ela vai trazer a Transalp, que é excelente, tá? 92 cavalos, moto de 92 cavalos, espetacular, mas vai trazer por um preço absurdo. Sabe por quê? Porque ela não liga. Porque ela sabe que vai ter gente como você pagando qualquer preço. Entendeu, amiguinho? Então, eu entendo o seu ponto, concordo, até esse momento, quando você citou lá a moto europeia, tô contigo, cara. Tô contigo, a confiabilidade das motos japonesas. Aí quando você vê com esse discurso de fanboy doidão, de chegar e dizer eu pago qualquer preço, aí eu disse, não, velho, não, tá errado, cara. Não defenda a marca, defenda o mercado, defenda a moto, defenda a vinda de novas empresas para vir para cá para brigar. Defenda até mesmo que a Triumph melhore os seus processos para poder entregar a moto mais confiável. Mas defender marca, ser fanboy de marca dizendo que paga qualquer preço, isso é que ferra nosso mercado. Então, respeito o que você disse, te chamei de fanboy mesmo, não me arrependo. Você é o tipo de consumidor que prejudica o nosso mercado com esse pensamento. Espero que você mude, viu, Wildmark? Mas obrigado pelo seu relato, tá valendo, isso aqui é debate, né? É o que vale mesmo. Mas esse seu pensamento de fanboy é o que ferra tudo, tá? E lhe garanto, no dia que você chegar a Transalp e você viajar aí pelo Brasilzão, se aventurar, e sua moto, eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer, você parar num rincão desse e o Tião chegar e você parar numa concessionária Honda, o Tião vai olhar pra sua moto e fazer assim, ih, rapaz, não sei mexer com essa porra não. Aí você vai ver se realmente Honda é Honda. Espera, confia. E olha que você vai pagar um preço. Não importa o preço, você vai pagar porque você é fanboy, né? Tamo lascado. E esse é o pensamento do típico brasileiro que baba o ovo da Honda. Tá? Por isso que a gente continua na merda. Tá aí. Tava tudo bonitinho. Aí quando o cara fala pago qualquer preço, porra, eu disse, caralho, puta que o pariu. Tamo fudido. Mas que bom, né? Que bom que a gente tem esse espaço para poder concordar, discordar. Tá tudo certo, viu, Edmark? Tá tudo certo, meu irmão. Faz parte do debate. Você tá no seu direito de falar o que você quiser e eu de também falar o que quiser. E é por isso que é legal a gente ter a discordância, tá bom? Um beijão, viu, cara? E Diogo, deixa eu colocar o Diogo aqui. Cadê Diogo? Vamos lá. Diogo. Fala, Chico, tudo bem? Diogo aqui de Campinas. Oi, Diogo. Chico, eu tive a oportunidade de alugar uma BMW R18 para fazer uma viagem na Europa por mais ou menos uns 650 quilômetros e acreditando que seria uma moto bem superior à minha Triumph Bomber. Mas não foi o caso. Ela é realmente uma moto com maior cilindrada, com bastante tecnologia, mas o peso dela faz com que o desempenho dela seja ou equivalente a linha 1.200 cilindradas da Triumph, ou talvez um pouco menor, tá? E ainda eu vi como uma certa desvantagem o peso dela, né? Então, assim, é uma moto que tem um motor boxer 1800, muito forte, mas você já fica impossibilitado de ter uma pedaleira avançada nessa moto, né? E o peso, né? Realmente é um Titanic sobre duas rodas. Eu achei que realmente eu ia estar numa moto superior à minha Triumph Bomber, mas depois de andar um tempo, né? Não achei tudo isso. Claro, o conforto do assento é melhor que uma Triumph Bomber? Mas eu creio que comparando com uma Speedmaster, provavelmente não, né? Então, assim, hoje, com o valor praticado no Brasil e comparando o preço da Triumph Bomber, tanto a Speedmaster no Brasil, eu acho que é um excelente preço, pelo menos comparado com a BMW R18, tá? Que essa foi a moto que eu pude testar aí por alguns dias e pude fazer uma viagem longa, tá? Fico aí na torcida que, caso você venha vender sua Harley, faça um test drive na Speedmaster, que eu tenho certeza que você vai adorar a moto. Um abraço, te espero aqui em Campinas. Diogo, beijão pra você. Eu botei minha Harley pra vender, coloquei lá na H46, a Chiquinha, botei pra vender. E, cara, eu vejo
eu não testei a R18, não posso falar com propriedade, tá? Não testei a R18, mas obviamente que a gente percebe que ela não tem o perfil de pedaleira avançada, né, como as Harley, que é o que a galera de moto custom quer, né? Mas eu tenho uma moto que tem uma pedaleira centralizada, que é a Iron 1200, e é mais confortável do que você ter uma pedaleira mais avançada, que você acaba sofrendo mais com a lombar. Mas realmente a ciclística com aquele motoboxer é bem diferente. É um navio mesmo, né? Um caminhãozão. Eu acho que é uma questão de costume, mas o que eu tenho percebido, e é uma percepção, tá? É que a R18 não pegou aqui no Brasil. Não pegou. O brasileiro, eu não posso falar do europeu, de outros países, mas a minha percepção, as pessoas que eu conversei gostaram da moto, a moto tem um torque legal, potência, mas a ciclística da moto não agradou as pessoas por causa do boxer, daquele motorzão lá na frente. Primeiro que o brasileiro ele está muito acostumado com Harley, ou tipo Harley, né? As japonesas lá de trás, motor em V, e Harley. Tá muito acostumado com isso, quer botar pedaleira avançada. O brasileiro ele é muito... Eu não tô falando isso como algo ruim não, mas ele é muito conservador nesse lance de ter comando avançado, aquela postura lazy biker, né? E ainda mais a galera da cultura custom, né? Aí quando você vai para uma moto dessa que tem uma pedaleira mais centralizada, motorzão e aquela ciclística lá daquele motor boxer, né? Que você sente que é diferentona de uma Harley ou de tipo Harley, aí não pegou, cara. Eu vi algumas pessoas já botando para vender moto, a R18 nova, pouco rodada, já estão botando para vender. Então eu não vi um brilho nos olhos do brasileiro em relação a essa moto. Repito, não estou fazendo avaliação negativa, não posso fazer avaliação porque sequer testei a R18, mas eu percebo que não pegou, é uma percepção. Em relação a Speedmaster, eu não tive a oportunidade de rodar, mas eu vi essa moto, eu vi pessoalmente, eu montei nessa moto, eu enlouqueci, cara. Eu conheço, já testei esse motor, que é o mesmo motor da Bobber, o mesmo motor da T120, né? Da Bonneville, né? E, cara, eu amei a construção da Speedmaster. Eu amei a Speedmaster, achei muito legal. Obviamente que ela também não agrada ao brasileiro típico que quer a moto custom lá naquele perfil de motor em V, né, aquela coisa de lazy biker. Ela não é uma moto com cara de moto bandidona, né? Eu gostei, tá? Eu achei o acabamento da moto legal. Só peca por não ter chave presencial. Você não tem um sensor, uma chave, você tem que encaixar a chave. Eu acho isso... não cabe isso para Triumph mais, sabe? A Triumph é uma marca premium. Então, pô, você botar a chave e ficar lá penduradinho, por mais que os puristas digam, mas isso é o clássico. Pelo amor de Deus, cara, você tá pagando uma moto premium que tem um baita acabamento. A moto gente, o acabamento Triumph é primoroso. Eu ainda digo que o acabamento Triumph... em algumas situações de algumas motos é melhor do que o da BMW. É primoroso, é lindo. Quem olhar uma Speedmaster pessoalmente, eu não tô falando por foto não, tá gente? Tô falando pessoalmente. Vocês vão ver cada detalhe que a Triumph faz. Inclusive essas pequenas aí que a Triumph vai vender aqui em breve, que vai começar a vender pronta entrega não, mas a entregar, que é a Scrambler 400 e a Speed 400, vocês vão ver os detalhes de acabamento da Triumph, que é muito primoroso. Então quando eu vi a Speedmaster, eu fiquei, cara, essa moto aí é meu número. Mas ela tem muito cromo, eu não sou mais chegado a moto com cromo, eu moro numa cidade litorânea, então cromo pra mim é um negócio muito chato. E o preço dela é até convidativo, tá? Mas... gostei muito do que você falou, Diogo. Achei legal. Eu acho que a sua experiência basicamente é o que representa aí o que o brasileiro tá achando aqui no Brasil da R18. Não pegou. E Wildmark, um beijo para você, tá?
Eu que agradeço você ter mandado o áudio. Não concordo com você, mas você tem o seu direito de colocar aqui sua expressão, sua opinião, tá? E eu entendo, de coração, eu entendo o seu posicionamento, porque você se decepcionou muito com a Triumph. E é dose, cara, você pagar caro numa moto da Triumph para depois você ter todos esses problemas que você teve. Eu não concordo quando você fala, minha moto demorou 1 ano para vender. Cara, é o mercado, entendeu? Essas motos realmente, elas têm uma saída difícil, assim como Harley Davidson. Harley Davidson demora para vender. E, obviamente, que Honda vende muito mais, cara. Por quê? Porque ela vende mais de 1 milhão de motos, velho, no Brasil. Então, é óbvio qual que vai ter mais saída, tá? Mas eu entendo sua insatisfação. Agora, eu não concordo com o seu pensamento enviesado com a Honda. Aí eu discordo totalmente. A gente não tem que ficar torcendo por marca, a gente tem que torcer por moto, pelo mercado, né? Pela competitividade. Quanto mais competitividade no mercado, mais os preços ficam mais interessantes. Sabe por que a Honda ela pratica um preço absurdo na Africa Twin? Em nenhum outro país a Africa Twin tem esse preço doido. Só aqui no Brasil e na Tailândia. Na Tailândia não, porque os caras não tem nem altura para andar na Africa Twin. Mas aqui no Brasil se vende Big Bike bem. Mas aqui a Honda ela tem o peito de colocar uma Africa Twin no preço absurdo que vende aqui. Sequer tem um acabamento de uma BMW. E os caras botam preço de pau a pau com a BMW de entrada, a R1250 de entrada. A Honda só tem coragem de fazer isso aqui no Brasil. Nos outros países a Honda não faz. Por quê? Porque é moto povão. É moto barata. Porque a qualidade não é a mesma de acabamento. Ela faz aqui porque ela sabe que ela é líder aqui de vendas. E porque as pessoas têm esse seu pensamento. Então a gente tem que parar com isso, tem que realmente cobrar da Honda, não se submeter a pagar qualquer preço, para que a Honda realmente, para que outras marcas venham para cá e a gente precisa realmente fazer o troço girar, velho. Se a gente ficar só pensando, eu pago qualquer preço pela Honda, estamos ferrados, velho. Mais 50 anos ferrado. Eu espero que as pessoas parem de ter esse pensamento que o colega tem, para que nós tenhamos competitividade, entendeu? Você tá doido. E que as outras marcas melhorem. Porque eu sei que Triumph é complicado, né? É complicado. Triumph, quem compra a Triumph para ficar 5 anos, o fufu fica no ponto. No ponto mesmo. Geralmente, eu fico 5 anos com a moto. Para mais. Aí eu fico pensando assim, a Triumph tá com preço competitivo, né? Bem atrativo. Aí eu penso assim, velho, eu vou comprar uma Triumph. Eu fico 5 anos com essa moto. Aí vai começar a dar pau na moto, velho, em 5 anos. Coisa que uma japonesa não faz. Mas eu não pago qualquer preço numa moto só porque é japonesa. Não pago, não. Meu dinheiro não é capim. Bom. Mas obrigado, viu, Wildmark? Obrigado pela sua opinião. Você teve culhão pra chegar e dar a sua opinião. Então, eu gosto disso. Gente, eu vou ter que fechar a live. Eu vou ter que deixar a galera... Uma pá de gente aqui que eu não consegui botar. Eu vou botar pra amanhã, porque já são 2 horas da manhã. Deixa eu agradecer aqui a... Eu vou colocar algumas pessoas. O Fábio Cavalcante mandou 10ão. Eu não consegui ver sua mensagem aqui, Fábio. Um beijo pra você. Guilherme Pedro pede pra ouvir o áudio final 8689. Então vamos ouvir aqui o 8689. Eu vou colocar também o da Cílio que tá aí. Guilherme, obrigado, Guilherme. Vamos ouvi-lo. Eu não vou fechar a live agora não, gente. Fala, tio Chico. Fala, pessoal. Oi, Guilherme. Da live. Boa noite. Aqui é o Guilherme daqui de Recife. Eu escutei o conselho lá do senhor, tá? Tô guardando a grana aqui pra trocar a moto, tô juntando. Tô com a graninha já. Final do ano que vem eu vou passar a minha Phaser 150 e tô em dúvida entre algumas motos, inclusive da Dafra. Tem uma concessionária da Dafra aqui em João Pessoa do ladinho, são 120, 130 quilômetros, então é muito tranquilo de ir lá. Só que eu estou em dúvida entre alguns modelos, né? Eu estou em dúvida entre a NH190, a NH300, a Apache 200 com ABS, mas aí também tem a Phaser
250 e a Dominar 200, né? Já que a Bajaj vai vir para cá, para Recife no ano que vem. Mas, olha, eu estou bem tentado pela NH300. Assim, pelo preço, tá 23 mil ali, 24 mil, eu acredito. E, assim, vou passar a minha Phaser, vou pegar um dinheiro dela para dar de entrada, vou colocar mais um pouco. Então, assim, o custo de aquisição, ele não vai fazer tanta diferença assim de uma para outra, já que eu já vou ter um capital aí. Estou pesquisando manutenção e tudo mais, só que o propósito da NH300 seria porque eu também gosto muito de ir para lá, de viajar e tudo mais, sabe? Então, pensando na NH300, ela é um pouquinho mais alta do que a Phaser, né? Eu tenho 1,70 de altura, peso 83 quilos, então uma moto um pouquinho mais potente seria interessante para estar na rodovia aí, principalmente porque eu ando sempre com garupa, né? Mas passei a considerar a Dafra, né? Saindo um pouquinho de Honda e Yamaha, considerando bastante a Dafra aí. O pessoal fala, não, porque questão de peça e tudo mais, mas tem aqui, né, uma autorizada aqui em Recife, mas a concessionária é em João Pessoa, então seria uma voltinha lá, um pulinho lá para adquirir a moto. Eu consigo fazer as revisões aqui, mas seria para estar viajando para lá com mais frequência, né? Tenho família lá e tudo mais, então seria realmente para fazer esse trajeto aí. Então é isso, tio. Eu queria saber se é uma boa realmente correr aí e considerar essas motos da Dafra, considerando essa distância, o peso, a proposta. Eu rodo mais ou menos aí cerca de 800 km por mês, assim, por aqui, pela cidade do Recife, né? Trânsito e tal, sem contar com as viagens, né? Mas enfim, é isso aí. Grande abraço para você aí, todo mundo que tá na live. Guilherme, um beijo para você. Bom, eu acho a NH300 excelente para essa sua proposta, mas se você puder esperar um pouquinho, e a Bajaj deve estar chegando aí no primeiro semestre em Recife, talvez, você podia esperar para pegar a Dominar 400, né? Que vai ser basicamente o mesmo preço e com 40 cavalos. Então pense nisso, tá? Avalie essa possibilidade. Eu não sei quando a Bajaj chegará em Recife, mas vai chegar, só que eu não sei ainda quando. Mas é uma possibilidade de você pegar uma Dominar 400 pelo mesmo preço de uma NH300. Mas eu recomendo sim a NH300. Se for uma necessidade imediata, NH300, 25 cavalos. Né? Num preço legal, uma moto boa. Dá para você viajar com garupa. Mas pense, se você puder esperar um pouco mais, você vai de Dominar 400 pelo mesmo preço. Beijão, lindão. Dacílio Souza, direto de Pernambuco. Boa noite. E o Chico, Oi, hoje eu vou comentar sobre veículos pesados. Eu vi uma matéria hoje que a transportadora Reiterlog, ela comprou, alugou 5 caminhões elétricos da Volvo. Cavalinhos, no caso, Volvo modelo FME. E é a primeira vez que eu vejo alguma empresa fazer negócio com esses veículos elétricos. Porque, no caso, um contrato mesmo de uso do veículo, porque o que acontecia com os deliveries da Volkswagen, os elétricos e os da JAC de entrega, eram meio que parcerias das empresas. Nesse caso aí foi um contrato mesmo. Os carros vão realmente trabalhar. E é um contrato de aluguel. Você acha que, no caso de tratando de veículos pesados aí, caminhões e ônibus elétricos, será que isso vai ser o futuro de bem mais aluguel do que venda? Porque tem um problema aí da revenda, o custo de uma bateria, de um motor é muito alto, e são veículos que vão rodar bastante, né? O que é que você acha? Será que é o futuro? E para caminhões e ônibus aí elétricos no Brasil, a Volvo está bem à frente aí. Nesse caso aí não está dando para as chinesas brigar, não. Pelo menos nesse começo, né? Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. E só para explicar, porque eu estou citando que a Volvo está à frente. No caso dos caminhões aí, a Volkswagen, ela tem um delivery, mas a Volkswagen ela não tem muita tradição nos veículos, nos caminhões maiores, né? Só nos pequenos. E tem a JAC que não tem tradição em nada aqui no Brasil. Então aí quando chega uma Volvo com uma empresa de nome, aí eu acredito que ela
ela acaba tendo muita vantagem. E já nos ônibus, eu citei a Volvo na frente, porque em Curitiba, né, que é um exemplo de mobilidade, né, para o Brasil, testaram vários elétricos, estão testando, na verdade. Acabaram há pouco tempo os testes. Testaram Volvo, Scania, Mercedes, BYD, Marco Polo e Eletra. E o Volvo foi o melhor, mais econômico e que gasta menos pneus. Então, acredito que essa empresa aí que vai liderar, pelo menos nesse primeiro momento. Mas só que ônibus ainda está naquela, né? Só está vindo para cidades subsidiadas. Que é até uma polêmica aí, se as prefeituras deveriam subsidiar isso ou não. Mas isso aí já é para outro momento. Abraço. Dacílio, você trouxe mais informação do que uma pergunta, né? Eu agradeço aí as informações. Eu gosto muito quando você traz essas informações. Eu vou comentar só a questão da Volvo. Eu acho que a BYD é uma grande concorrente, você sabe disso. BYD tá com uma montadora para caminhões, né? Já acho que é em Campinas, né? Acho que é na região de Campinas, de São Paulo, não me recordo, mas já tem um tempo que já monta ônibus e vai ter agora a fábrica aqui, então vai ser uma concorrente em estado em uma situação de progresso aqui no Brasil. Então sim, ela vai se tornar uma grande concorrente no futuro. E em relação à venda ou aluguel de caminhões, eu particularmente agora nesse momento eu não acredito em veículos pesados, com exceção de ônibus, porque é outra pegada. Tem aí a questão do subsídio de prefeitura, transporte público, é bem diferente a relação comercial. Mas quando se fala em caminhões, veículos pesados de transporte, num país sem infraestrutura para poder fazer carregamento, eu acho totalmente fora de ordem. Não acho que isso vai pegar agora. Tá? O Brasil não tem infraestrutura, é muito caro. Eu acho que agora é só para... As parcerias rolam para que as montadoras possam mostrar o potencial disso e com subsídio. Você sabe, eu sei que você é um cara antenado, lá nos Estados Unidos, a partir de 2024, o subsídio dos veículos elétricos vai acabar em alguns estados. E o que se está esperando, né, todo o mercado automotivo está de olho nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos hoje é o país, fora a China, que mais consome veículo elétrico, né? Os caras consomem muito veículo elétrico, mas não é mais do que a China. E eu não lembro se é os Estados Unidos que mais consome. Eu vou dizer que é a China, tá? Mas os Estados Unidos consomem muito veículo elétrico, mas subsidiado. Todos os veículos elétricos são subsidiados, principalmente na Califórnia. Então eles têm um grande subsídio lá. E a grande vantagem, esse subsídio em alguns estados vai acabar em 2024. Então, toda a indústria vai estar de olho para poder entender agora como é que vai ser o voo livre da indústria dos veículos elétricos, né? Não estou falando eletrificado só não, híbrido, não, é elétrico, plug-in. Então, toda a indústria vai estar de olho para entender como é que vai ser. Agora é voo livre, eles vão estar voando sem subsídio. Então, a gente vai entender muita coisa a partir de 2024. E eu acho que não vai dar certo. Eu acho que muita coisa vai dar para trás sem esse subsídio. E aqui no Brasil, sequer a gente tem estrutura. Então eu não acredito que isso vá para frente para veículos pesados, tá? Não acho. Até porque não tem eficiência ainda, não tem estrutura para recarga, infraestrutura. Não vejo isso. Já ônibus vai ser também um caos. Também. As cidades não têm infraestrutura para isso. Então, eu vejo Curitiba como uma cidade que vai ser piloto. Acho que aqui em Salvador nós teremos também, porque a BYD vai vir para cá, para Bahia, então provavelmente aqui em Salvador nós teremos alguns ônibus elétricos. Tudo vai ser piloto, projeto piloto, né? Vamos aguardar. Deixa eu colocar o Rick Amorim, direto de Portugal, que é indormível. Lá são 4 horas da manhã agora. Ele é indormível. Tio Chico, tem uma pergunta, assim, rapidão. Vai lá, Lindão. Imaginando que eu moraria assim no interior de Minas Gerais, ali uma cidade mais calminha, e queria comprar assim uma moto para casar. Não era para dar problema, era que eu compro uma vez e tenho a moto para os próximos 10 anos. Tá.
vai aguentar quilómetros, não vai dar problema. Então eu estava a pensar em uma moto trail entre ou uma Lander ou uma Saara 300 da Honda. Sim. Eu tenho 75 kg, 1,80 m e eu quero assim mesmo uma moto que não dê problema e que seja económica, claro, manutenção barata, económica, sem problema. Então eu acho que essas duas motos estão assim muito parecidas. Eu queria saber qual é a tua opinião. Lander, sem dúvida, Rick, porque a Lander ela já tem mais de 10 anos de mercado, vendeu muita moto. Muita moto. A Yamaha não muda esse motor há mais de 10 anos. Mais de 10 anos não muda o motor. Então tem muita peça. Tem muita peça. Então é uma moto que você vai, se você quiser ficar por 10 anos, mais de 10 anos essa moto, você vai ter peça pra caramba. Já essa moto, essa XRE 300 Saara, é um motor derivado de um motor que não tem, sei lá, tem 6 anos. Que é o da CB250F. Tem 6, 7 anos. Então, é Lander. Lander é a moto para quem quer ficar muito tempo, sem se preocupar. É devagar e sempre. Deixa eu colocar o áudio do Jefferson, filho do Jeff. Fala, tio Chico, seu mal acabado. Oi, Jefferson. Noite. Aqui Boa. é o filho do Jeff, como se me apelidou, né? Filho do Jeff. É isso aí. Tudo de bom aí pra todo mundo na live, todo Beijão. dia. Tô viciado. Tô trabalhando todo dia eu tenho que ficar aqui assistindo, aguentando você falar aí. E a gente escutando, A gente né, se você aguenta. falar, pegando experiência. E cada dia que eu assisto esse canal aí, eu fico mais na dúvida no que moto pegar, porque São Paulo tá terrível. Tudo terrível, e eu sou pequenininho, né? 1,89 m, 105 kg. E ando Essa é muito moto com a minha grande. esposa. Minha esposa mais 1,68 m, com 75 quilos. Não sei o que pegar, velho. Não sei mesmo. Mas mais um desabafo. Estamos aqui sempre, mandando um joinha. Quando a gente dá, a gente manda um pix também para ajudar. Valeu, obrigado. E tudo de bom aí para todo mundo. Firme e forte, agradeçam. Parabéns lá pela meninona, que a gente viu, né? Para ter dado os parabéns na próxima lá, na live antiga. Obrigado, Mas lindão. parabéns aí atrasado e tudo de bom, vamos que vamos. Tem mais. Você falou tudo aí, tio Chico. Por mais que a Honda é uma concessionária muito grande e tudo quanto é lugar tem Honda, mas não sabe mexer nessas motos. Cara, eu tive um relato quando eu subi litoral. Minas, Bahia, Ceará, Pernambuco, tudo, desci ali pelo Piauí, passei no Maranhão, desci pro Tocantins, Belém do Pará, e depois vim vindo embora. Cara, eu tive um problema com a minha 750. Minha sorte que é em Teixeira de Freitas, não sei se você conhece, Bahia. uns 20 quilômetros para frente de Teixeira de Freitas tem um cara aí muito bom, o Evandro, mecânico de moto. Foi o cara que me ajudou, velho, mas eu parei em duas oficinas, vamos dizer assim, a boca de porco que a gente chama aqui em São Paulo, que o meu negócio era tão simples, cara. O Evandro tirou a agulha, bateu um ar, saiu a sujeira, a moto voltou a pegar normal, mas os caras quebrou meu cachimbo e quis colocar vela de twist, foi uma bagaceira, cara. Uma bagaceira. E quando eu cheguei no Evandro, eu falei, Evandro, eu tava assim, a moto entrou na reserva, eu tava uns 130, não quis meter a mão rápido na torneirinha, esperei ela baixar para uns 80, depois começou a engasgar e parar. Enfim, ele resolveu. Cara, o que eu tirei dessa viagem, por isso que às vezes hoje em dia eu falo, eu não sei mais o que eu faço. Eu tenho a Vestron DL1000, e é uma moto muito boa assim, que tenho colegas que viajam muito. A minha eu viajei pouco, tá? O máximo que eu fui com a minha Vestron foi em Belo Horizonte. Sou um cara que muitas vezes vou em Goiânia, vou na Bahia, mas ainda não fui com ela. Uma Lander hoje em dia, uma XRE, para mim viajar sozinho, aí sim, qualquer mecânico que a gente sabe mexer. Mas passou uma moto de 500 cilindradas para cima, não é todo mecânico não. Então a gente acaba se ferrando. E esse cabo aí é muito doido de falar que paga o que quer. Se ele tem dinheiro para pagar o que quer, ele pode andar de BM 1250, a nova BM aí, que vai para... Se a moto der um pau, ele vai pôr no guincho, pronto, acabou a dor de cabeça dele. Porque o cara falar uma merda dessa aí, me desculpe, viu?
Mas é complicado. Cada um, a gente tem que respeitar a opinião, né? E tem que respeitar o próximo. Um abraço. Um beijo, filho do Jefferson. Retou. Um beijo, lindão. Vamos ouvir o Rick. Tipo assim, o pessoal aqui no chat só fala mal da Lander. Se tu vis aqui o chat, meu Deus. E agora fiquei um pouco com dúvida também. Não. A minha opinião é a Lander, tá? É a Lander. Esse motor novo da XRE é um motor bom, tá? É uma moto boa. Mas a Lander ainda, na minha opinião, é uma moto que você... 200 mil quilômetros de boa. Tá? É uma moto bem mais durável do que o motor da Honda. Bem mais durável. É a minha opinião, mas a galera tem outra opinião. Galera, é o seguinte, ó, vou deixar um monte de áudio para amanhã, tá? Rapaz, tem ainda os caboclos aqui, mas não dá não, gente. Já são quase 4 horas de live e eu tô já ferrado aqui, tá? Gente, peço desculpas, eu não consegui atender a todo mundo. Eu tento atender a todo mundo, mas às vezes não dá. É a questão mais minha mesmo, que eu não consigo mesmo, tá? Eu já tô aqui chegando a 4 horas de live. Mas amanhã estarei aqui. Vou atender a todo mundo que eu não consegui atender, tá bom? Amanhã eu vou estar aqui de volta. Um beijo pra vocês. 300 pessoas assistindo agora, 2 e não sei quantas da manhã. Me desculpa a todo mundo que eu não coloquei o áudio, mas amanhã eu coloco. Muito obrigado a todo o apoio de vocês. Muito obrigado pela audiência. Amanhã estaremos de volta. Peço desculpas às pessoas que eu não consegui colocar o áudio, tá? Mas amanhã é nóis, tá certo? Um cheiro pra vocês. Por favor, me sigam lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. Quem puder também, torne-se apoiador aqui do canal. Vai lá no apoia.se/Chico Sepúlveda. Me ajuda. Quem não puder ser apoiador, seja membro. Toca aqui, ó. Membro. Vai me ajudar pra caramba, tá certo? Amanhã é nóis. Estarei de volta. Já tô cansadão aqui. Então amanhã eu vou estar aqui com vocês, tá certo? Um cheiro, muito obrigado. Até amanhã.